Inter de Limeira. Dá para fazer 7 pontos? Dá. Ganha 2 em casa, empata fora contra a Inter, pode ser? Dá para ganhar as 3 também? Dá, mas não tem jogado para isso. Então é hoje com o Neymar em campo. A torcida está esperando uma vitória para que o Santos assuma a liderança do seu grupo, já que os adversários deram muito mole para o Santos. Martelli. Você ligado no microfone da Bandeirantes, a bola vai rolar pela sequência da 10ª rodada do Campeonato Paulista. Nesse momento, os jogadores do Santos batendo bola no gramado, os jogadores do Água Santa também. É forte o calor na Vila Belmiro, é muito forte o calor na Vila Belmiro, mas o torcedor não afasta o torcedor da cidade da Baixada Santista. Cidade Praieira, não é ingressos esgotados mais uma vez, né, Miriossi? Com muita antecedência, 10 mil ingressos, os populares foram esgotados e hoje pela manhã, todos os camarotes, as salas especiais também, sem ingressos disponíveis e vem sendo assim desde a chegada de Neymar, meu caro Pedro Martelli. Você ligado no microfone da Bandeirantes, vai rolar a bola pela sequência da 10ª rodada do Campeonato Paulista. O futebol da Bandeirantes trazendo para você a sequência com Neymar Júnior em campo. Daqui a pouco Neymar Júnior em campo mais uma vez, completando mais uma sequência de jogos pelo futebol brasileiro. No seu retorno, o príncipe da fila confirmado, escalado e definido, vai para o jogo com a 10 e a faixa. Tudo pronto no microfone da Bandeirantes. Cabine da Bandeirantes levando para você na faixa estendida, pegando legal para todos os cantos do Brasil na faixa estendida 86.3 no tradicional FM 90.9 de São Paulo. Baixada Santista sempre em peso. Ligado no microfone da Bandeirantes, curtindo, querendo a vitória. Ligados também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Neymar Júnior, o príncipe da Vila Belmiro, do torcedor do Peixe. Santos pronto, escalado, definido, posicionado à esquerda, inteiro de branco, completamente de branco a equipe do Peixe. Do lado direito, Água Santa está completamente vestido nas cores de preto, com exceção do sinal ali no centro do peito, em homenagem, 1 minuto de silêncio a Gabriel Popó. Gabriel Popó, que teve um mal súbito, jogador da Série A2 e faleceu, companheiro de atividade de todos que vão jogar aqui daqui uns instantes, né, o Pretzel? Sem dúvida, entrevistamos até hoje o Rodrigo, eu anotei aqui o nome dele, que foi o diretor de operações, sim, o Rodrigo Paulino, diretor de operações do 15, nos deu entrevista no Concentração. Uma tragédia, ele faleceu dormindo. Gabriel Protásio, ou Gabriel Popó, 26 anos. Ele não estava relacionado para o jogo. O 15 ia enfrentar o União Suzano. O jogo foi cancelado, era às 10 da manhã e ele veio a falecer por volta de 9h30. Ergue o braço, Vinícius Gonçalves, Dias Araújo apita, começa o jogo na Vila Belmiro. Pedro Martelli. Curtindo o futebol da Bandeirantes, para o jogo Santos à esquerda, inteiro de branco, Água Santa inteiro de preto do lado direito. Sequência do Campeonato Paulista pela 10ª rodada. Santos tem a primeira posse de bola, lançamento para o campo de ataque na ponta direita, subia para a de cabeça. JP Germão desarmado, corta a marcação do Água Santa, tenta descer pelo lado esquerdo, está livre de marcação, engatou uma quinta marcha da Davi Gomes, esquina da grande área, abandona a ponta, vem por dentro. Olha a bola na intermediária ofensiva por dentro, Gabriel Silva, ele finta a marcação, soltou jogada pela meia esquerda para Renan Castro, cruzamento a meia altura, Gil por baixo de perna esquerda, tira. Muito aplaudida em campo, Gil, quando subiu ao gramado da Vila Belmiro para o aquecimento. Titular hoje o ex-jogador do Timão. Comecinho de jogo, placar de 0-0, primeiro minuto de bola rolando na Vila Belmiro. Trabalha de perna direita, Rafael Vez da quarta zaga para a meia esquerda, lança para ataque, sofre a falta. Caiu Davi Gomes, campo de ataque, lado esquerdo, falta marcada para Água Santa, bater Milhossi. E essa vem sendo uma das principais críticas ao trabalho do Sherman. Vem sendo muito faltoso, agressivo em alguns lances. E agora já dá seu cartão de visitas, falta em cima do Davi Gomes, já cobrada pelo Netuno. Valtec protege, impermeabiliza e colore a sua casa. Valtec impermeabilizando e colorindo o Brasil. Santos vem para o campo de ataque, Neymar Júnior ganha a bola do lado esquerdo de Nayan. Neymar tentou dever para o campo de ataque, perde a bola no contra-golpe, desce o Água Santa na meia direita, domina 10 do time, gira frente à marcação, a falta lá atrás. Falta retroativa, falta marcada, chegou forte. Lá do lado esquerdo, Escobar, falta para Água Santa, mais uma no campo de ataque na direita, Milhossi. Agora caçou o Marco Antônio, segunda falta do Santos em menos de 2 minutos. Laterais avançando para roubar essa bola. E a torcida aumenta o volume, empolgada com o começo do Peixe.
Volta para a equipe do Água Santa, bater no campo de ataque do lado direito, o placar de 0-0, 2 minutos jogados deste primeiro tempo. Sobe o volume, o torcedor do Peixe na Vila Belmiro. Toma a distância, vai para a cobrança com a perna direita, está posicionado o Netinho. Jogadores do Água Santa vão para o meio da grande área. A marcação do Peixe fazendo a linha de impedimento na entrada da área. Vem levantamento na primeira trave, o toque de cabeça pela linha de fundo. Robles subiu, testou de cabeça por cima do gol. Tiro de meta para o Peixe, só isso? Só isso, Pedro Martelli, em um ano de muitos problemas defensivos na bola aérea. Já tem a primeira amostra, o primeiro susto a equipe do Santos. Arruma isso, Caixinha. Quem sabe hoje com o Gil. Grupo Souza Lima, eficiência, segurança e serviços é no Grupo Souza Lima. Com a bola nos pés, Santos sai jogando pelo círculo central do gramado, domina, tá livre de marcação, Gabriel Bom Tempo enxerga pela meia direita, passando JP Sherman, prefiro o lado esquerdo, a bola é boa, dominou Guilherme, o artilheiro do campeonato. Bola da grande área, pedal, balançou, soltou Neymar dominou, soltou a bola pela linha de fundo, não foi na linha de fundo, Escobar, tiro de meta, é só isso para Água Santa. Na primeira ação do capitão Neymar no campo de ataque, ele sempre cercado por 2, 3 marcadores, agora com o toque, buscava a bola em projeção, Guilherme não entendeu, apenas tiro de meta, 0-0 Vila Belmiro. O Disney Plus está com o melhor do futebol, assista o campeonato inglês, campeonato espanhol e o italiano no Disney Plus, com transmissão da ESPN. Você ligado no microfone da Bandeirantes, comecinho de jogo, 3 minutos jogados deste primeiro tempo. Toma a distância, toma tempo inteiro de cinza para a cobrança, Luan Ribeiro. Quebra para o ataque, placar de 0-0, Santos e Água Santa na Vila Belmiro. Quente, calor na Vila Belmiro. Neymar Júnior domina pela meia esquerda no campo de defesa. Escapa da marcação, soltou a jogada por dentro. João Schmidt volta pela quarta zaga. Trabalha a bola de primeira, tentou Zé Valdo por dentro, pivô. Bem feito o pivô de Tassiano por dentro para Neymar, ponta esquerda. É para o domínio de Guilherme para Tassiano, linha lateral da grande área pela ponta esquerda. Volta a jogada para Escobar penteia a jogada, volta por dentro de novo para Neymar. O 10 e faixa do Peixe domina. Vem o príncipe da Vila. Tentou trabalhar por dentro para um bom tempo, volta a jogada pela quarta zaga, tá inteiro no campo de ataque o Peixe, Zé Ivaldo pela meia esquerda para Escobar por dentro para Neymar tentou escapar da marcação, deu tapinha na bola, Vina corrige a trajetória, mas volta para o Peixe insiste pelo campo de retaguarda no círculo central, Gil chapa a jogada para Neymar domina, erga a cabeça, lança no ataque, forte demais, fez o sinal de positivo, Guilherme Soteldo queria na direita, a bola foi na esquerda, linha de fundo, só tiro de meta, Biriossi. E o Neymar vindo buscar a bola no meio de campo, é o primeiro homem do meio de campo do Santos para quem sabe armar essa jogada com mais inteligência. Agora pesa na força o Neymar, que ainda não fez um gol e não deu nenhuma assistência em sua quarta partida com a equipe do Santos nesse retorno. Se uma importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Sil, a mais premiada do Brasil, sem a Sil pode confiar. Pro campo de ataque, décima vez, o Santos por dentro agora com o João Schmidt lançou, Neymar saiu na cara do gol, vai fazer o toque, o recuo do Robles nas mãos do goleiro. Foi firme para pegar na bola, Luan Ribeiro, que bola seria do João Schmidt aí, Milhossi. Enganou todo mundo na marcação, porque parecia que ele não sabia o que ia fazer com a bola, olhando para um lado, olhando para o outro, do nada, sem olhar, ele pifa o Neymar na grande área. A zaga do Água Santa estava esperta e afasta o Santos, aumenta o volume de jogo. 5 minutos jogados deste primeiro tempo, Santos buscando gol, Peixe na Vila Belmiro, placar de 0-0, desce o Santos pela meia direita, a bola para Neymar, forte demais, corta a marcação, está jogando o Água Santa, tenta o contra-golpe pela meia esquerda, Davi Gomes tentou jogar no círculo central do gramado, desarmou João Schmidt, deu sorte o Água Santa, rola a bola para Gabriel Silva, entrada da grande área, armou, bateu no gol fraquinho. No centro do gol inteiro de amarelo, Brasão com ela. Camisa 10 que disputou a última Série B pelo Vila Nova, veio para assumir essa responsabilidade no Água Santa, ainda sem muitos frutos, agora chute mascado, marcação cerrada no João Schmidt, que é outro que volta ao time titular do Santos nesse jogo. Kit de verdade é jogar com responsabilidade, se tem kit tem estrela, acesse www.estrelabet.bet.br. É o futebol líder de audiência do microfone da Bandeirantes no tradicional, é Fibra 90.9 de São Paulo, na faixa estendida pegando legal, 86.3 para todos os cantos do Brasil. Vem Santos, Guilherme para Neymar para Guilherme na meia esquerda, solta na canhota, chega a bola para Escobar na bandeira de escanteio, desarmado, ganha lateral, manual pro Peixe, bater no campo de ataque do lado esquerdo, peças para carro, moto, caminhão, é na carta, sabe por quê? Porque na carta é tudo azul pela frente. Santos insiste, Gabriel Bom Tempo pela meia esquerda no campo de ataque, finta a marcação, soltou para Neymar levantou para o meio da grande área, cortou a marcação, sobrou Soteldo, pedalou, balançou a entrada da grande área, corta a marcação, tira o Água Santa, sai jogando no campo de defesa pela meia esquerda, Renan Castro, tenta o lançamento à frente, boa cobertura de Gil,
Só observando ali na pressão com ele, a Mota deixou a bola sair em lateral. Manuel para o Santos bater o campo de defesa do lado direito. O Tenda Atacado escalou as melhores ofertas para você abastecer sua casa ou comércio com oportunidades campeãs. Tá na sua vida, tá no Tenda. Com a bola nos pés do Peixe. Relógio marca quase 7 minutos jogados deste primeiro tempo. Você ligado no microfone da Bandeirantes. É o Santos de Neymar Júnior, o príncipe da Vila Belmiro, tá em campo. Trabalha a bola pela meia esquerda no campo de ataque. Mais uma vez o André Santos. Domina Guilherme. Guilherme encara a marcação, pedala, balança, vem por dentro. Rola a bola para Neymar. Neymar deu rolinho no juiz. Neymar na primeira finta. Rolinho para cima do juiz. Tá jogando pelo campo de defesa. Trabalha a bola Zenfaldo. Zenfaldo rola a bola nos pés de Neymar. Neymar, 3 dedos na bola. Bolão pela ponta esquerda. Prescobar levantou para o meio da grande área. Cortou a marcação. Estica a perna esquerda. Rasga o volante do Água Santa. Rebote ainda do Santos, não mais. Tá marcado impedimento. É isso, auxiliar de número 1, Rafael Tadeu Alves de Souza, identificou ali à frente o Tassiano, que voltou para fazer o pivô. O Neymar bem recuado como armador, agora sim sobe para devolver essa bola, a reposição da equipe do Netuno. Placar de 0-0, 7 quartos jogados. Alexandre Pretzel na Bandeirantes com análise do jogo até o momento. Olha, o Santos toca bastante a bola, mas tem dificuldade de fazer uma finalização. Muito ansioso quando chega perto da meia-lua. E aí são 4 homens dentro da área: Soteldo, Tassiano, Neymar e Guilherme. O Água Santa tem dificuldade de acompanhar a velocidade da bola do Santos, mas o Santos não aproveita o espaço que tem. O único lance até agora que você narrou, o cabeceio do Robles, zagueiro do Água Santa. Placar de 0-0, você ligado no microfone da Bandeirantes. É o Santos de Neymar Júnior, o príncipe da Vila Belmiro em campo. 0 para o Peixe, 0 também para o Água Santa. Está jogando dentro da grande área, trabalha a bola Brazão. Brazão rola a bola nos pés de Gil. Gil titular do Santos nessa noite. Gil pela meia direita, de primeira para JP, Sherman para João Schmidt para Gabriel Bom Tempo pressionado pela marcação. Volta pela meia direita para Sherman recua dentro da grande área, está jogando Brazão. Brazão gira de lateral para lateral do outro lado esquerdo, domina pela canhota, vai-se embora o Peixe. Escobar para Neymar, Neymar no meio de campo, boa bola, criou um espaço para Soteldo, Soteldo na meia esquerda, rolou para Tassiano, passou na direita, se soltar é bom Tassiano. Não foi legal a escolha de Tassiano, corta a marcação. Volta a jogada para o Santos, domina pelo seu concentrado gramado. João Schmidt só da Peixe. Schmidt por dentro para Soteldo, Soteldo para Neymar. Neymar pela meia esquerda para Escobar. Escobar ergue a cabeça, tenta descer para o campo de ataque. Soltou pela querida da grande área. Boa bola, baixou o Soteldo, dominou, levantou a segunda trave para Tassiano. Passa por todo mundo, não passa pelo Sherman. Sherman cruzou para Neymar, corta a marcação. Tira a zaga, afasta João Schmidt, bateu no gol, tocou no Neymar. Para fora pela linha de fundo. O João Schmidt bateu no gol na marca do pênalti, dizia de perna esquerda Neymar. A bola entrando do lado direito do goleiro do Água Santa, vai pela linha de fundo, só tiro de meta e só isso. E a impressão que eu tive, Martelli, é que o Neymar tira o que poderia ter sido o gol do Santos. João Schmidt finaliza de fora da área, o Neymar estava na frente, não consegue desviar, tenta ali colocar o contrapé do goleiro e acaba se lamentando demais porque perde a chance a equipe do Santos. Talvez a melhor até aqui na partida. A Braspress é a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha suas encomendas de internet até entregue totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas. No toque da Bandeirantes você confere, o ponteirinho tá girando e a bola rolando para você. Sequência do Campeonato Paulista na quente Vila Belmiro, 10ª rodada, relógio marca 10 jogados no primeiro tempo. Na Vila Belmiro, Santos 0, quase marcou, explodiu o torcedor, mais 0 para o Santos, 0 para Água Santa. Plantão esportivo da Bandeirantes, alô, Nina Gagliotti. Fala Martelli, situação de momento das quartas de final do Campeonato Paulista. Corinthians e Mirassol, Guarani e Bragantino, São Paulo e Novo Horizontino, São Bernardo e Ponte Preta. Bautec protege, impermeabiliza e colore a sua casa. Bautec impermeabilizando e colorindo o Brasil. Placar de 0-0, minuto 10 da Vila Belmiro, homenagem ao eterno Rei Pelé. De Rei para Príncipe Neymar, dominou pela ponta esquerda, invadiu a grande área, soltou, Soteldo, devolveu para Neymar, que fita, é pênalti! O momento em que eterno Rei Pelé, Príncipe se encontram, sai o pênalti para o Santos. Jogadaça de Neymar por dentro, Soteldo devolveu.
O Neymar invade a grande área, dá uma letra na bolinha, marcando o golaço, derrubado, é pênalti pro Santos Milhões. No momento em que a Vila Belmiro cantava Pelé, Pelé, 1000 gols em homenagem ao minuto 10, o camisa 10 se inspirou, foi pra cima, consegue um drible de letra, seria espetacular a entrada de Neymar na área, derrubado, tem a chance, deve ser nos pés dele agora, para marcar o primeiro nesse retorno ao Santos, o Santos tem a chance na penalidade. Alexandre Pretzel, a Vila Belmiro cantou, leu lá, Neymar e o pênalti, Pretzel. Olha, o Neymar cavou o pênalti, né? O Neymar enroscou a perna dele em cima do número 5, Willian encaixou a perna dele em cima do Willian, número 5, viu? O rapaz não tá nem olhando pro Neymar. O Vinícius Araújo marcou o pênalti, né? Dá pra dar? Acho que vai dar. O Guilherme tá no centro da grande área, segurando a bola em mãos, mas passa para Neymar Júnior na bola. Neste momento, Neymar Júnior posiciona a bola na marca da Cal, no centro da grande área. Neymar Júnior com a 10 e a capitania do Peixe. Pênalti marcado pelo árbitro Vinícius Gonçalves Dias Araújo. Pênalti para o Santos bater, Neymar toma distância. Tá na entrada da grande área, na meia-lua da grande área. Celulares apostos da Vila Belmiro. A Vila Belmiro inteira de pé buscando o gol do Príncipe da Vila. 4.323 dias depois que marcou pela última vez para o Santos. Vai pra bola, Neymar, centralizado na meia-lua. E o juizão tá conversando ali para não ter invasão, hein? Sei não, hein? O juiz conversa com os jogadores da entrada da grande área. A Vila inteira de pé. Pênalti pro Santos bater. Neymar toma distância. 4.323 dias depois da última vez que marcou pro Peixe. No centro do gol posicionado no Ribeiro. Neymar, do jeito que ele bate, com paradinha. Partiu, Neymar bateu no gol. Da maior emoção de uma torcida, com ressurgimento do Príncipe da Vila em sua maior alegria. Neymar Júnior, aberto o placar na Vila Belmiro na marca dos 10 minutos jogados do primeiro tempo. Neymar batendo o pênalti, goleiro pro lado, bola pro outro, no canto inferior direito da meta do goleiro Luan Ribeiro. Explode a Vila Belmiro, cresce o Principado de Neymar. O trono já havia sido entregue, a 10 do time, a capitania, essa idolatria nunca sumiu, Neymar Júnior. Faltava o gol. Tá aí, Neymar. Tá aí o que você queria, Neymar. Ovacionado, o ídolo de uma geração na Vila. Encontra o futebol na Vila Belmiro para abrir o placar no Campeonato Paulista. Agora Santos 1, Neymar. Santos 1, Água Santa 0, Bruno Mignozzi. Agora sim, Neymar, você está de volta. O menino que vira príncipe agora reencontra as redes depois de 11 anos, 9 meses e 30 dias. Na carreira eram mais de 500 dias sem marcar. Ele que está tão bem com a bola, teve muita calma na penalidade. Ele deixa o goleiro estirado no chão. A bola no outro canto e vai para a rede pela primeira vez nesse retorno. A Vila é sua casa, a Vila canta, Neymar Júnior, que coloca o Santos na frente 1-0. Alexandre Pretzel, o microfone da Bandeirantes explode com a alegria do torcedor do Peixe. Neymar Júnior está de volta marcando 1 pro Santos, 0 para Água Santa, Pretzel. E um gol importantíssimo porque coloca o Santos nesse momento na liderança do grupo. Então, se empatar, o Santos fica em último. Se ganhar, fica em primeiro. É a forma do Campeonato Paulista, passando o Santos nesse momento. Neymar bateu bem, o goleiro saiu antes, ele só deslocou no canto direito. 1-0 para o time do Santos, que estava atacando mais do que o Água Santa, sem dúvida. 15 minutos jogados desse primeiro tempo. Explode a Vila Belmiro. Ouça o barulho que faz a Vila com o gol de Neymar. Neymar
Neymar Júnior ocasiona um espetáculo impressionante na Vila Belmiro com gol. 1-0 para o Santos, sem jogo pela frente do microfone da Bandeirantes. Na faixa, acendido 86.3, pegando legal para todos os cantos do Brasil. Você ligado no microfone da Bandeirantes, 1% 0. Pro Água Santa, jogo parado, falta marcada, bola pro Peixe. No campo de defesa pela meia esquerda, Miliossi. E a gente vinha falando sobre o tempo em que Neymar não marcava com essa camisa, né? Praticamente 12 anos. 17 de abril de 2013 contra o Flamengo do Piauí pela Copa do Brasil, o último gol. Ainda com moicano, ainda um menino. Agora Neymar volta a marcar com essa camisa. O Tenda Atacado escalou as melhores ofertas para você abastecer sua casa ou comércio com oportunidades campeãs. Está na sua vida, está no Tenda. Placar de 1-0 vai se desenhando. Domingo perfeito para o torcedor do Santos. Tem jogo pela frente, 1 pro Peixe. Gol de Neymar, vem pro campo de ataque. O Santos está sendo lançado, ponta esquerda. Boa bola, Guilherme bate no gol. O chute do Guilherme dentro da grande área, marcado escanteio. Escanteio pro Santos bater na ponta esquerda aí, Miliossi. O primeiro da partida e claro que com gol de Neymar o time do Santos se acende. Guilherme mais inspirado, busca a jogada de linha de fundo e o camisa 10, capitão, vai para a cobrança do córner. Escanteio para a equipe do Santos, bater do lado esquerdo, o relógio marca 17 minutos jogados deste primeiro tempo. Na Vila Belmiro toma distância para fazer a cobrança Neymar Júnior, ovacionado pelos torcedores que se posicionam lá naquele setor à frente, na oposição aqui da cabine da Bandeirantes. A cobrança curtinha, Neymar cobra curto para Guilherme, Guilherme devolve para Neymar, Neymar parte para cima da marcação, Pitalou, balançou, ex-menino da Vila, hoje o príncipe da Vila, mais do jeito que o torcedor gosta. Neymar por dentro, boa bola para Guilherme, Guilherme tentou voltar a jogada na entrada da grande área, perdeu, comete a falta para o jogo árbitro. Jogo parado, falta marcada, campo de defesa, bola para Água Santa. E o Neymar que passou o pé em cima da bola, fez a torcida delirar agora há pouco pela ponta esquerda, não teve ali o Guilherme como um bom acompanhante, ele faz a falta na sequência, perde a bola. O Água Santa tem a posse no campo de defesa, o Peixe está na frente, 1-0. Grupo Souza Lima, eficiência e segurança e serviço social no Grupo Souza Lima. 18 minutos jogados deste primeiro tempo, você ligado no microfone da Bandeirantes. Santos está vencendo por 1-0, gol marcado de pênalti, gol de Neymar, está jogando o Peixe pela quarta zaga do Brasil, Gil volta a jogada dentro da grande área, aplaudido pelo torcedor do Santos. Brasil domina, Brasil gira o jogo pela meia esquerda para Zenvaldo caminha com a bola nos pés, pressionando pela marcação do 10 do time Gabriel Silva. O Água Santa sobe a marcação, Neymar, que visão, que talento de Neymar no seu central, soltou o balão para João Schmidt pressionado pela marcação do Carquinho, perdeu, retoma a posse de bola, o Água Santa sai essa bola do círculo central, no bate-rebate finalmente, desceu na velocidade direitinho, entrada da grande área, Netinho bateu no gol, isolou, manda na torcida organizada em linha de fundo, Miliossi. Escapando ali o experiente Netinho, que ficou de fora recentemente no duelo contra a Portuguesa, voltou contra o Palmeiras, depois de cumprir suspensão, titular absoluto do Água Santa, que tenta responder na Vila, mas o volume é alto nas arquibancadas. O Disney Plus está com o melhor do futebol, assista o Campeonato Inglês, Campeonato Espanhol e o Campeonato Italiano na Disney Plus, com transmissão da ESPN. Vem para o campo de ataque, adivinha, Neymar Júnior é quem domina, deixou o braço no jogador do Água Santa, mas tá ali, ó, tá legal, tá tranquilo. Neymar pede desculpa, os dois não estão batendo boca nem nada. A proteção é natural. A falta sem querer também existe. Conversa ali com o árbitro. Miliossi, o jogo tá parado, ele deu a falta, né? E eu fiquei curioso para ver se o Vinícius Gonçalves Dias já tem a cara de dar um amarelo pro Neymar agora, porque é verdade que o Neymar larga o braço ali, acaba tocando o Marco Antônio, mas ficou barato para o 10 do Santos. A falta é do Netuno. Ô, Pretzel, foi falta? Claro, falta em mão na cara, cartão amarelo. Pipocou o Vinícius Araújo. Como assim, Miliossi? Vai ter a cara de pau de dar cartão pro Neymar? É, diante da torcida, é isso que eu quis dizer. O pênalti foi, põe assim, ó, 75% com possibilidade de dar e os outros 25% porque é na Vila. Certo? É isso. Jogo tá parado, tem falta marcada para Água Santa, bater na meia direita, toma distância, Netinho caprichou, levantou na entrada da grande área, toque de cabeça pro gol, passa a direita, só tiro de meta pro Santos bater, Miliossi. Mais uma vez na bola aérea, né, como o Santos tem dificuldade nesse quesito, de novo o Robles, zagueiro chileno, foi quem colocou a cabeça na bola, dessa vez o Brasão só acompanha, tiro de meta Peixe, só para destacar o Martelli, evidentemente cara de pau não foi o melhor termo, concordo com o Pretzel, tinha que ter dado o amarelo agora. No toque da Bandeirantes, você confere, o ponteirinho tá tirando e a bola rolando pra você. Campeonato Paulista na Vila Belmiro, 10 jogos do Paulistão, é a 10ª rodada, 10. Faltam 2 somente, em 10ª rodada do Paulistão, 20 jogados do primeiro tempo.
Santos 1, gol de Neymar Júnior. Batendo o pênalti, o primeiro na falta ao Santos. Água Santa 0, Nina Gagliotti. Na liderança geral do Campeonato Paulista, o Corinthians tem 26 pontos, o São Bernardo tem 22. E na lanterninha, Água Santa tem 6 pontos, mesma pontuação da Inter de Limeira. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas do país. Acesse braspress.com. Pintou um cartão agora, hein? Pro Netinho, que matou o contra-ataque do Soteldo e ficou reclamando muito com a arbitragem. Ainda assim, o primeiro amarelo do jogo. Vem Santos pro ataque, Neymar soltou a entrada da grande área. Soteldo dominou, tirou. Bateu no gol fraco. Dava pra soltar, tinham 2 jogadores na direita. Foi Fabinho, o Soteldo tá nas mãos do goleiro. Com o Gabriel bom tempo, Tassiano e o Sherman escapando, ele quis a finalização, mas antes disso o Escobar leva ali uma trombada pelo lado esquerdo. Só pra destacar um pouco, Martelli, a irritação do Água Santa com a arbitragem. A gente lembra que o Água Santa há pouco contra o Palmeiras ficou muito na bronca por um pênalti em cima do William Mota, que não foi dado, não aconteceu. Então, jogadores bem irritados em relação à arbitragem já nesse comecinho de jogo. O jogo tá parado, tá sentindo o jogador do Peixe lá do lado esquerdo, 0-0, ou melhor, 1-0, gol de Neymar, metade do primeiro tempo. Fala, Pretzel. O Inayal, número 2, meteu o cotovelo no Escobar. É cartão amarelo no mínimo pro jogador do time do Água Santa. O Neymar não foi com tanta intensidade, mas também tinha que levar o amarelo. Então é o seguinte, o Vinícius Araújo já tá perdido no jogo. Tá calor aí, Pretzel? Não porque tem um ar-condicionado em cima de mim, irmão, mas eu entendo, sabe, o sufoco que tu estás passando, por isso eu tô molhando aqui uma toalha em tua homenagem, irmão, viu? Jogo parado na Vila Belmiro, mais um que sofre Milhoce, o jogo tá parado, e aí? Nada de chamar, nada de orientar, vai seguir por isso mesmo, sem cartão, né? Ficou barato essa cotovelada que o Pretzel apontou do Inayan em cima do Escobar. Uma porrada na cara do Escobar. Isso é cartão amarelo de concurso, assim, ó, de curso de arbitragem por EAD, né? Que é complicado, hein, melhor? Tá fora do gramado agora o Escobar tomando uma água, daqui a pouco ele volta. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio. Fios e cabos elétricos tem que ser Fio. A mais premiada do Brasil, se é Fio, pode confiar. Jogo parado, Água Santa, Sérgio jogando pelo campo de defesa, domina jogada pela quarta zaga. Trabalha Robles pela meia esquerda para o capitão Rafael Vaz tem o jogo pela canhota, ainda mais aberto, Renan Castro, Sérgio jogando para Água Santa, perdendo o jogo para 1-0, gol de Neymar Júnior, batendo o pênalti. JP Sherman ganha para o centro da meia direita. Opa! Aí sim, 360 pra cima do Renan, abriu boa jogada do lado direito, quina da grande área, Soteldo, acelerou, pedalou, balançou, volta para bom tempo, recua na intermediária, mais uma vez com João Schmidt para Soteldo, Soteldo gira, recomeça com João Schmidt para a esquerda, partiu para Guilherme, Neymar pediu, Neymar dentro da grande área, era para ele a bola, Guilherme, o passe é curto, chega por baixo, põe para fora, afasta a zaga da Água Santa, lateral marcado para o Santos, batendo do campo de ataque do lado esquerdo, tem pressa, arremessa a bola, Escobar para Neymar busca espaço à frente, 3 dedos para bom tempo para Guilherme para Neymar escapou, soltou a bola para Guilherme chegou, o zagueirão parou. A zaga da Água Santa parou, Guilherme chegou na linha de fundo, cruzou, ganha escanteio, Milhoce. A impressão que eu tive é que o Inayan ficou com medo de cometer o pênalti, acelerou. E aí o Guilherme consegue buscar essa bola do Neymar, ainda assim insiste na jogada. Tem escanteio mais uma vez a equipe do Santos, o 11, Guilherme vai para a cobrança. Hit de verdade é jogar com responsabilidade, se tem hit tem estrela, acesse www.estrelabet.bet.br. Jogo parado, escanteio para a equipe do Santos, bater, toma distância do lado esquerdo, Guilherme para a bola, Neymar se posiciona como se fosse para uma cobrança curtinha, Neymar na primeira trave, o cruzamento era para ele, toca a marcação, tira. 25 minutos jogados deste primeiro tempo, placar de 1-0, vence o jogo Peixe, na Vila Belmiro, Santos está vencendo o gol de Neymar, lateral marcado para a equipe do Santos, batendo do lado esquerdo, próximo à bandeira de escanteio, toma distância, vai para a cobrança, Escobar para Guilherme para Neymar tentou a devolução, Guilherme foi para meia, o Neymar devolveu para a linha de fundo, e aí vem o zagueiro para botar em linha de fundo, é mais o escanteio pro Santos bater, vai Neymar na bola aí, Milhoce. O terceiro na partida, depois do cruzamento não tão bom do Guilherme, o Neymar volta a assumir essa responsabilidade, vai com a perna direita para a cobrança. Escanteio pro Santos bater, placar de 1-0, Neymar na bola, Neymar levantou, segunda trave para Zenvaldo, toca de cabeça, quarta marcação, sobra do lado direito na linha lateral da grande área, bom tempo, dominou, cruzou, rasteiro pro meio da grande área, quarta marcação, rebote na entrada da grande área para Davi Gomes, tenta puxar contra golpe, Gil foi na bola, desarma pro Peixe, Soteldo dominou do lado esquerdo, lançou a linha de fundo, Guilherme cruzou para Tassiano, vai pitar o segundo.
Uma recuperação espetacular do Peixe, entrada da grande área, Gil para Soteldo. Soteldo na meia esquerda, solta pela linha de fundo. O Guilherme não desiste nunca. Ele cruza para o meio da grande área, passou na primeira trave. Alô, Lanquibeira, aquele abraço. Ela passa, chega de trás, Tassiano. Na primeira não bate, fica ali. Meio esquisita a bola com o goleiro. Ele completa com o peito do jeito que dá pro fundo do gol. Na marca dos 26 minutos jogados deste primeiro tempo, para explosão da Vila Belmiro, Tassiano com gol aberto, agora no Estádio Urbano Caldeira, Santos 2, Água Santa 0, Biliossi. E o que aprontou a zaga do Água Santa agora? O Rafael Vaz desvia essa bola, ela toca no Luan Ribeiro, depois se oferece em cima da linha pro Tassiano apenas completar e marcar. Pela primeira vez com essa camisa, na sua oportunidade como titular, o Peixe faz 2-0, tá tranquilo, tá bonito na Vila. Alexandre Pretzel vai se desenhando uma noite goleada, quem sabe por que não, uma goleada pro Santos. Agora um destaque aqui, hein? Jogadores do Água Santa se empurrando depois do gol, viu, Pretzel? Sim, eles foram reclamar o quê do árbitro, né? Do posicionamento equivocado deles, né? Boa jogada do Santos, uma trama muito interessante e a falha, né? O zagueirão Rafael Vaz chutou em cima do goleiro Luan Ribeiro e a bola ficou pro Tassiano, que acabou entrando com bola e tudo. Então é o seguinte, ó, o Santos faz 2-0, tem o domínio amplo do jogo, mas também muito ajudado pelo Água Santa, que merece a posição que está, caindo para a zona de rebaixamento nesse momento. O Disney Plus está com o melhor do futebol. Assista o campeonato inglês, campeonato espanhol e o campeonato italiano no Disney Plus com transmissão da ESPN. Relógio marca 28 minutos jogados deste primeiro tempo. Você ligado, curtindo, gostando, se a torcedor do Peixe. Na Baixada Santista, feliz da vida com a vitória parcial do Santos. Neymar marcou, agora há pouco marcou mais um. Santos com Tassiano, 2 para Santos, 0 para Água Santa. Tem jogo pela frente ao Campeonato Paulista no microfone da Bandeirantes. Na faixa estendida, pegando legal, 86.3. Adivinha quem vem? Vem Santos com Neymar. Dominou a entrada da grande área, desarmado. Corta a marcação, afasta a Água Santa, chega com falta. João Schmidt exagerou, falta no campo de defesa em cima do Gabriel Silva. Impressionante como o Neymar tá diferente hoje, ô Martelli, em questão de atitude. Ele pega a bola e vai pra cima, tá mais confiante com o Santos 2-0. Vai soltando suas perninhas o adulto Ney. Com um amortecedor HG na Nakata você chega mais longe. Sabe por quê? Porque na Nakata é tudo azul pela frente. 28 deste primeiro tempo, está jogando Água Santa pelo campo de defesa. Rafael Vaz, o capitão, abre a jogada para a esquerda para dar Gabi Gomes. Adiantou demais, perdeu o Tassiano, roubou, recomeça JP Sherman. Dentro da grande área, aplaudido pelo torcedor do Peixe. Volta dentro da grande área com brasão inteiro de amarelo saindo para o jogo. Placar de 2-0, o Santos está vencendo o jogo. Você ligado, curtindo o microfone da Bandeirantes. Vem Neymar Júnior, Neymar botou Guilherme para correr. Ponta esquerda na entrada da grande área. Perdeu o domínio, escapou da bola, escapou do domínio dele. Ele chama para a bandeira de escanteio do lado esquerdo. Pedalou, balançou, ameaçou cruzar. Volta a jogada para Escobar. Escobar, esse sim, ergueu a bola na grande área. Para ninguém, quarta marcação. Tira o perigo a zaga da Água Santa. Rebate de Davi Gomes. Ele domina pela esquerda, escapou da marcação do JP Sermão. Ficou pedindo a falta. Olha o Soteldo do campo de ataque para o campo de defesa. Recupera a posse de bola para o Peixe, o baixinho Soteldo. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Sil. Se é Sil, pode confiar. Quase 30 minutos jogados deste primeiro tempo. Você ligado no microfone da Bandeirantes. Placar de 2-0. O Santos está vencendo o jogo. Gol de Neymar e gol de Tassiano. Feliz da vida do torcedor do Peixe. No toque da Bandeirantes, você confere. O ponteirinho está tirando e a bola rolando para você. Campeonato Paulista na Vila Belmiro. 10ª rodada. Relógio marca 30 jogados do primeiro tempo. Santos 2, Água Santa 0 Deixa eu só ver esse ataque aqui, peraí Nina, vem pro campo de ataque, Bom Tempo, por dentro mais uma vez, chegou Tassiano, pisa na bola, volta a jogada para Bom Tempo, entrada da grande área para Neymar, desarmado, QG de Esportes da Bandeirantes, alô Nina Gagliotti. Alô Martelli, a situação no grupo B, o grupo do Santos muda, agora o Peixe lidera com 12 pontos e o detalhe, Guarani com 11 é o segundo colocado, na sequência Bragantino também com 11 e na olha o Santos chegando, Neymar para Guilherme, furou, toque de cabeça pro gol, em cima da linha. É impressionante.
Impressionante a habilidade de Neymar com a bola nos pés e o espaço. Entrada da grande área, que ele tapa por baixo da bola com o peito do pé para encobrir a zaga. Um tapinha lá, futsal, ele deixou o Guilherme na cara do gol, ele furou a bola, subiu, ele toca de cabeça. Em cima da linha, tira o zagueiro, Brunão. E a pena, Martelli, é que às vezes os companheiros não acompanham a técnica ao nível do Neymar, porque o Guilherme não pode furar essa bola. O artilheiro do Santos tá cheio de moral, ele erra a finalização, depois tenta de cabeça. E a zaga consegue o corte, o Neymar tá jogando bem na Vila Belmiro. Placar de 2-0, que talento, que passe do Neymar, agora quebrou as pernas da zaga, hein, Pretzel? Espetacular, né? Ele sobra conforme a gente esperava, já melhorou fisicamente também. Vem pro campo de ataque o Santos, cruzamento para o meio da grande área, dá um soco na bola, tira, de qualquer jeito, afasta Luiz Ribeiro, volta a jogada pela quarta zaga, sai jogando o Peixe, Água Santa não joga na Vila Belmiro, só da Santos. Relógio marca 31 jogados deste primeiro tempo, 2 para o Peixe, 0 para a Água Santa. Gabriel bota a pescal da marcação, abandona a ponta, vem por dentro, da direita para a meia, de primeira para Tassiano. Tassiano pressionado pela zaga, corta a marcação, Tassiano briga na bola, legal, o juiz não viu. O juiz não viu dessa forma, deu falta e vai pitar cartão para o jogador do Peixe. Eu também não vi, viu? Eu vi o Tassiano acertando agora o jogador da equipe do Água Santa, o Netinho, que escapava pela esquerda. O Tassiano vai por baixo, faz a falta e leva cartão Bem amarelo, aplicado. Centroavante do Santos. Bem aplicado o cartão. Hit de verdade é jogar com responsabilidade. Se tem hit, tem estrela. Acesse www.estrelabet.bet.br. Jogo tá parado, ó. O Neymar Júnior tá lá conversando com... Ué, que é isso aí? É o goleiro reserva do Santos, é isso, Emílio? Estou vendo certo? João Paulo foi passar uma ideia ali no ouvidinho do Neymar. A gente, claro, não tem ideia do que seja, mas ele já voltou pro gramado. Caixinha muito nervoso à beira do gramado, não queria o cartão. Santos já domina pela quarta zaga, puxado, JP Sherman faz a falta em cima dele, Gabriel Silva. Jogo parado, falta marcada para o Santos, que tem pressa, vence o jogo por 2-0. Soteldo já domina no campo de ataque pela meia direita, fez o giro frente à marcação, busca espaço, vai sozinho o Soteldo, adiantou, escapou da marcação do Ramon na cobertura, vem o cartão. Cirúrgico no carrinho, se estica inteiro, põe pra fora, Rafael Vaz. Lateral marcado para o Santos, bater no campo de ataque do lado direito. Feliz da vida o torcedor do Santos, placar de 2-0. Neymar Júnior voltando a marcar com a cabeça do Peixe. Bateu o pênalti, marcou 1-0 para o Santos depois. Tassiano fez o segundo. Neymar é quem domina pela meia direita. Deu um tapinha de primeira para Joshibit. Joshibit tentou voltar, jogada, passe errado. Passe errado, põe para fora no Gabriel Tompo, lateral. Marcado para Água Santa, bater no campo de defesa pela meia esquerda. O Tenda Atacado tem a melhor estratégia para você economizar nas compras da sua casa ou comércio, com muita qualidade e economia em todos os produtos. Vai de Tenda Atacado. Na quente Vila Belmiro, fazendo calor, você ligado na Baixada Santista. Feliz da vida o torcedor do Peixe, curtindo no FM 90.9, no tradicional de São Paulo. Na faixa estendida, pegando legal, 86.3 para todos os cantos do Brasil. O futebol, líder de audiência do microfone da Bandeirantes. Fala, Pretzel. Uma charadinha pra ti, pro Miliose. O que Rafael Vaz e Ronaldinho Gaúcho têm em comum? Eu acho que eu sei a resposta. Já fizeram gol por baixo da barreira. Aê, garoto, é isso mesmo. Vem pro campo de ataque o Santos. Neymar dominou, soltou pela ponta direita para Bom Tempo para Soteldo. Soteldo escapou da marcação, deixou o Netinho para trás. Volta a jogada para Neymar. Neymar escapa, busca espaço, não tem ninguém de perna esquerda. Ele cria o espaço na meia esquerda para Guilherme. Guilherme no meio de 3 também consegue se livrar da marcação. Bom jogo de Guilherme, que não marcou, mas auxilia, já deu assistência. Guilherme que domina no campo de ataque pelo lado esquerdo. Relógio marca 34 minutos. Guilherme para Neymar, chapelou! Neymar chapelou! Neymar, o príncipe da Vila, busca pela meia esquerda para Guilherme. Guilherme leva para a linha de fundo, desarmado. Vem por baixo da Bigobitira. Não é o suficiente. Não é o suficiente. Tá jogando, tá chegando forte Neymar em todas, hein? 35 minutos jogados deste primeiro tempo. Bola com a Água Santa. Água Santa tenta descer para a meia direita. Fechou o tempo, hein? Ó, os jogadores chegando um pouco mais duro, hein? Ganhou Zé Infaldo. Zé Infaldo, zagueiro mais sozinho. Olha o Zé Infaldo. Ele passou pelo primeiro, segundo, terceiro, quase que ele mete um rolinho e ia sair na cara do gol, hein, Milhose? Foi aumentando a marcha ali, colocou na quinta e vamos pra frente. O zagueirão escapava e buscou uma meia-lua em cima do último homem da Água Santa. Dessa vez não passou, mas personalidade do zagueirão do Santos. Placar de 2-0, tá vencendo o jogo o Santos. Rafael vai sair jogando pela quarta zaga. Trabalha a jogada por dentro para Netinho. Netinho de primeira para o centroavante da Água Santa, subido no jogo. William Mota volta a jogada no centro do
do gramado pro domínio direitinho. Sobe o volume, o torcedor do Peixe. Vem pro campo de ataque, Água Santa na meia direita, domina 3 dedos da bola. Abriu a jogada Gabriel Silva. Ele tentava pela ponta pra Inayan. Corta a marcação do Peixe, põe pra fora. O Tenda Atacado tem a melhor estratégia para você economizar nas compras da sua casa ou comércio. Com muita qualidade e economia em todos os produtos. Vai de Tenda Atacado. 36 minutos jogados deste primeiro tempo. Você ligado, curtindo o microfone da Bandeirantes. Daqui a pouco, Ricardo Caprotti assume o intervalo inteligente do microfone da Bandeirantes. Caprotti para falar de 2 Santos 0 Água Santa. Mas vem o Água Santa, entrada da grande área. Inayan pra ação! Defesaça do Brasão, se agiganta. Na descida da Água Santa, saiu na cara do gol, bateu em cima do Brasão, cobre o canto, escanteio para Água Santa, aí Milhossi. Aparece o goleiro do Santos também, que faz boa temporada nessa intervenção importante. Quando o Água Santa ia crescendo na partida, ele coloca para fora. Continua no ataque o Netuno visitante com cobrança de escanteio. Escanteio para a equipe do Água Santa, bateu no campo de ataque pela ponta direita, toma distância, vai para a bola Netinho, amarelado Netinho, jogadores para o meio da grande área, o Santos inteiro no campo de defesa, se defendendo, não quer tomar o gol. Netinho partiu, levantou o bração, deu soco na bola tranquilo, sobra para Soteldo, e agora, hein, contra-golpe armado para a equipe do Santos, bom tempo dessa em contra-ataque, tem Neymar e Soteldo no campo de ataque, bom tempo, pega a cabeça, Neymar pediu, passou, era por cima a bola. Ele tentou o passe rasteiro, era por cima. 37 jogados, primeiro tempo, 2 pro Santos, 0 para Água Santa, Alexandre Pretzel. Bom, o jogo é todo do Santos. Essa chance que o Água Santa teve foi uma chance bem armada, foi uma jogada trabalhada e o Brasão fez uma defesa espetacular. Mas o jogo tá fácil, né? O Água Santa é que agora melhora um pouquinho a marcação e tem um pouco mais de liberdade para sair pro jogo. Desce o Água Santa para o campo de ataque, Inayan domina pela meia direita, abre a jogada para Davi Gomes na linha lateral, chamou para canhota, escapou da marcação, não dá para bater, tá pressionado, gira pela meia esquerda, chegou a bola para o chute, a gol fraquinho. Perna direita na bola, Marco Antônio passa a direita do goleiro, linha de fundo, só tiro de meta para o Peixe, Milhossi. Mas aumenta a presença de ataque da equipe do Água Santa, o Marco Antônio agora faltou força no pé. E só para destacar, o Pretzel lembrou desse evento, né? O Rafael Vaz marcando gol embaixo da barreira, foi em 2020, né, Pretzel? Contra o Palmeiras no Allianz Parque. Ele enganou o Everton e fez esse gol a lá Ronaldinho Gaúcho. O Neymar, se eu não me engano, já fez também na França. Tiro de meta para a equipe do Santos, bater quase 40 minutos jogados deste primeiro tempo. Você ligado no microfone da Bandeirantes e o sai jogando pela quarta zaga. Trabalha a jogada titular do Peixe, a equipe do Santos, modificada nesta noite, mas até o momento tá dando certo. Santos sai jogando no círculo central do gramado, domina Soteldo. Soteldo volta a jogada para João Schmidt. João Schmidt gira a jogada pela meia esquerda, entrega o passe de primeira para o domínio de Escobar. Escobar finta a marcação, volta um pouquinho mais atrás para João Schmidt. João Schmidt para Soteldo. Soteldo baixinho, escapou da marcação, soltou para Neymar, chegada forte para cima do Neymar. Neymar dá aquela olhadinha pro zagueiro, tá bom, você vai ver a próxima. Vem para ataque o Santos, JP Sermão volta a jogada para Gil, você ligado no microfone da Bandeirantes, líder de audiência no futebol brasileiro. 2 pro Santos, 0 para a equipe do Água Santa, desce o Peixe, Neymar domina, tem Zifaço, o príncipe da vila no círculo central do gramado, pressionado pela marcação, teve que soltar na meia direita, é para bom tempo para JP Sermão, Sermão na meia direita, bom tempo, passou na linha de fundo, devolveu para Sermão, veio por baixo a marcação, tirou mal, Sermão ganhou, voltou para bom tempo para Neymar, arriscou, bateu no gol, para fora pela linha de fundo. Passou um pouquinho longe do gol, é verdade, mas passa à direita da meta de Luan Ribeira, só tiro de meta pro Água Santa, Milhossi. Agora falta aquele com bola rolando. Neymar tenta a finalização com a perna direita, a zaga já fechava, mas pela primeira vez tem espaço para chutar e arriscar, mas acaba mandando muito pro lado, tira demais do gol. Tiro de meta Água Santa, o Peixe tá na frente, 2-0. Segurança e conforto em qualquer caminho, você já sabe a resposta. Amortecedor HG, por quê? Porque é na Cata. No toque da Bandeirantes, você confere, o ponteirinho tá tirando e a bola rolando pra você. Campeonato Paulista na Vila Belmiro, uma noite de domingo feliz até o momento pro torcedor do Santos, é a 10ª rodada, relógio marca 40 minutos do primeiro tempo. Santos 2, Neymar e Tassiano, Água Santa 0, Nina Gagliotti. Vamos lá, Martelli, atualizar a tabela do grupo do Santos, porque o Santos lidera com 12 pontos e os outros 3 times todos com 11. Guarani, Bragantino e Portuguesa. A disputa vai ser grande pela segunda vaga do grupo B. Bandeirantes. Motopeças com qualidade e segurança tem que ser na Cata. Sabe por quê? Porque na Cata, é claro, é tudo azul.
Passamos de 40 minutos jogados deste primeiro tempo. Você ligado na Bandeirantes, análise do jogo. 2 para o Santos, 0 para o Água Santa. E aí, Alexandre Pretzel. Domínio total do Santos. O Água Santa chegou só uma vez. Neymar jogando muito bem enquanto recebeu a bola. E os outros 3 homens da frente, Tassiano, Guilherme e Soteldo, servindo também, aparecendo para tabelar e para achar algum espaço na defesa do Água Santa. O placar está encaminhado, né? Só se o Santos realmente tirar muito o pé e der muito espaço para que não vença na noite de hoje. Ô Pretzel, e aí, como é que fica a história de Tiquinho? Como é que fica a história de Rincon? Não que seja, né, regra, né? Não é porque os caras não estão jogando. Deixa eu ver essa chegada. Não, tá impedindo o Neymar do lado esquerdo. Mas eles não estão jogando, o Santos está vencendo. Não é a máxima, né? Não é porque eles não estão que o Santos está vencendo, mas dá para pensar em alguma coisa diferente? O Tiquinho não jogou nada contra o Corinthians, mas não dá para dizer que ele não serve, né? Porque contra o São Paulo ele jogou muita bola, o Tiquinho. O Rincon vinha sendo titular em todos os jogos e jogando bem. Então pode ser uma espécie de preservação, porque há jogos quarta e domingo, né? E Pituca também, né? Pituca também no banco. E nada contra o Água Santa, mas o Água Santa é um time fraco, né? Tem o Noroeste na quarta-feira e a Inter de Limeira no próximo domingo. Quer dizer, o Santos tem tudo agora para fazer pelo menos 7 ou 9 pontos e encaminhar a primeira vaga. 42 minutos jogados deste primeiro tempo. Você ligado no microfone da Bandeirantes. A Bandeirantes presente na quente Vila Belmiro. 2 para o Santos, 0 para a Água Santa. Alô, Baixada Santista. Feliz da vida com o Santos vencendo o jogo. Domina para o campo de ataque. Desceu na meia esquerda. Marco Antônio. Levantou para o meio da grande área. Abração. Firme Brasil, se antecipa, faz a boa defesa, Bilhões. E para destacar, normalmente num time quem não desce é o centroavante, né? Seria no caso o Tiquinho se estivesse jogando, mas o Neymar é esse homem que fica ali esperando a bola voltar. E o Tassiano voltando para recompor mesmo como centroavante. Vem pro campo de ataque o Água Santa, dominou na meia direita, Netinho girou, bateu no gol, golaço! Gol! Pintura de gol! Netinho domina pela meia direita, depois do contragolpe, o Brasão ligou, ganhou no alto, o zagueiro do Neymar, o vacilou, Netinho, tira pela meia direita, tem intermediária de muito longe, ele erga a cabeça, uma pancada no ângulo superior direito da meta do Brasão, chute cruzado, chute forte, pega na meia, fatal, diminui o Água Santa na Vila Belmiro, na marca dos 43 minutos jogados do primeiro tempo. Santos 2, Netinho, que golaço, hein, Netinho? É gol de placa, Água Santa 1, Bilhossi. Pra colocar o Água Santa de volta no jogo, um golaço. Chute de perna direita do Netinho, um dos principais nomes dessa equipe. Ela morre no ângulo, sem chances para Brasão. Ele marca pela segunda vez na temporada para deixar o Netuno vivo, brigando para permanecer no Paulistão. Um gol de placa na Vila, tá 2-1, Netuno diminui. Golaço, hein, Alexandre Pretzel? Que golaço! Em noite de Neymar, gol do Netinho. Que golaço! Uma paulada de fora da área, mas de muito longe, com efeito no ângulo do Brasão. Nem o João Paulo pegaria e nem o Rodolfo Rodrigues pegaria. Um golaço do Netinho no melhor lance do Água Santa, que era um time que não dava trabalho. O Soteldo girou, bateu pro gol, agora foi por cima da meta do goleiro, o Ribeiro, só tiro de meta. Que golaço do Água Santa, hein? Daqui a pouco na Bandeirantes, Ricardo Capriotti, no intervalo inteligente. Golaço de Netinho, primeiro gol na volta de Neymar, gol de Tassiano. Santos está vencendo 2-1. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Acesse braspress.com. Tiro de meta para a equipe do Água Santa, bater, toma distância o canhoto. Luan Ribeiro vai para a cobrança, ele quebra para o campo de ataque, vai subir para tocar de cabeça Gil. 45 minutos jogados deste primeiro tempo. Gil tenta pegar a bola dos pés do William, acabou dando certo para o William. William meia direita, boa bola por dentro, escapou. O passe era bom de Gabriel Silva. William Mota não consegue, o domínio gira, vem para botar para fora a zaga do Peixe. Vamos até 47. Vamos até 47 neste primeiro tempo. Já vem um intervalo inteligente aqui no microfone da Bandeirantes com Ricardo Capriotti. 2 para o Santos, 1 para a Água Santa. Está jogando pela quarta zaga. Domina o cartão, Rafael vai gira pela meia esquerda, mete a bola nos pés da meia esquerda para Renan Castro. Castro cruza para o meio da grande área. Zé Ivaldo tirou, espirrou o taco do Zé Ivaldo, está no meio da grande área. Completa a toca de cabeça, conserta Zé Ivaldo.
Ufa, respira fundo, Zenvaldo. Zenvaldo pela meia direita, sai jogando para Neymar. Neymar escapou da marcação, pedalou, balançou, vai atrás dele. William, o cara que fez o pênalti, desistiu. O William acompanhou ele até o campo de defesa e desistiu de marcar o Neymar. E o Neymar com espaço, giro, jogo pela meia esquerda. Bola lá do outro lado. A inversão para os pés de Escobar. Escobar para Guilherme. Guilherme volta a jogada. O Santos vai caminhar, vai cozinhar o jogo até o fim do primeiro tempo. 46, vamos até 47. Passe agora do Zenvaldo, deu certo na linha de fundo. Chegou Escobar no carrinho. Aí sim, hein, meu zagueiro. Que personalidade. Vem por mais. O Robles do carrinho tira jogo parado. Falta na sequência, Milhossi. Falta no João Schmidt, com carga nas costas do meio-campista do Água Santa. Cobrada rapidinho, o Lunetuno busca o empate ainda no primeiro tempo. Pra deixar tudo azul no seu caminho, você sabe, amortecedor HG, por quê? Porque é na carta. E vem Netuno, vem pro campo de ataque. Davi escapou da marcação de 2, corta a marcação. Vai terminar no primeiro tempo, mas tem contra-ataque o Santos. Neymar Júnior ergueu a cabeça, lançou o bolão na ponta esquerda. Que bola pra Guilherme, na entrada da grande área, na esquerda, bateu no gol. Luan Ribeiro, no centro do gol, espalma Luan Ribeiro. Agora que visão de Neymar. Santos insiste, mais 20 segundinhos do relógio pro fim do primeiro tempo, uma pancada no gol. Aquela lá que o goleiro espalma, mas estava no centro agora. Que visão de Neymar Júnior. Mas eu senti que Vinícius Gonçalves Dias Araújo pede a bola, o árbitro do jogo ergue o braço, termina o primeiro tempo na Vila Belmiro. Com gols de Neymar, Tassiano pelo lado do Santos e de Netinho, um golaço pelo lado do Água Santa. O Santos vai vencendo o Água Santa, 2 pro Santos, 1 pro Água Santa na Vila Belmiro. O intervalo inteligente é dele. Alô, Ricardo Capriotti. Alô, Pedro Martelli, você volta já. Daqui a pouquinho você retorna. Tá calor aí, Martelli? Tá quente aí na Vila Belmiro? Vou te falar um negócio, viu, Pretz, o Capriotti? Não é que tá calor. Milhose deve estar sofrendo mais. Marquinhos, externas. Cara, desde que a gente pisou em Santos, não paramos de suar, viu? Você narra um jogo e ganha um banho gratuito. Você ganha um banho. Não deixa de ser um aeróbico, né? Você entende disso, né, o Capri? De acordo com o fôlego, suar é bom, né, Capriotti? Então tu tá bem, Martelli. Suar é ótimo, é muito bom. Mas no calor, que ó, vou falar, 29 graus a temperatura média agora na cidade de São Paulo, 9h20. Que verão é esse, hein, minha gente? Muito bom. Já volto, Pedro Martelli. Vai tomar uma aguinha, vai ganhar um fôlego, porque tem todo o segundo tempo ainda dessa vitória parcial do Santos sobre o Água Santa por 2-1. Alô, Bruno Milhose! Me fala aí, Bruno, o que é que você tá vendo aí? Ó o Neymar deixando o campo de jogo aí. Tá feliz o Neymar, hein? Muito feliz, Capri. Depois de muito tempo sem marcar, Capri, foram 502 dias sem fazer um gol. O último em 2023, ainda com a camisa do Al Hilal. Com a camisa do Santos, o torcedor esperando praticamente 12 anos para ter o Neymar voltando a marcar com essa camisa. Então a festa é gigantesca numa noite especial, que na verdade faz muito calor, mas num jogo quente também, que o Santos vai vencendo por 2-1. E não só por Neymar é importante esse jogo, porque o Peixe agora, Capri, lidera com essa vitória o seu grupo no Campeonato Paulista. Ainda que com margem pequena, o Santos volta a ocupar a posição confortável na busca pela classificação. Primeiro tempo do Santos vencendo por 2-1, mas o Água Santa vivo no jogo com um golaço espetacular do Netinho. Jogo tá bom, jogo tá quente, literalmente na Vila, Capri. Valeu, você já volta também, Bruno Milhose. Daqui a pouquinho o retorno da reportagem Bandeirantes lá do gramado da Vila Belmiro, porque agora é hora de opinião. Vamos entender com Alexandre Pretzel como foi esse primeiro tempo e essa vitória parcial do Santos por 2-1. Finalmente, hein, Pretzel? Saiu o gol do Neymar nesse retorno dele ao Santos. Finalmente vimos aí algumas jogadas de efeito do craque santista. Boa noite, Pretzel. Boa noite, Capri. A primeira coisa é o seguinte, né? O Santos não pode tropeçar no Água Santa. Ah, mas o Água Santa tem que ter respeito. Ok, mas a diferença é grande. Então, o Santos tem 9 pontos a disputar contra adversários mais fracos que ele. Água Santa hoje, Noroeste quarta na Vila e a Inter de Limeira em Limeira no domingo, que é na última rodada da primeira fase. Não dá para perder para esses times. Para quem quer classificar em primeiro ou segundo, tem que classificar. Então é o seguinte, ó, hoje o Santos entrou como Santos. Entrou realmente muito superior ao Água Santa. O Neymar solto, foram 20 minutos iniciais muito bons, com o trabalho de bola do Neymar na passagem do Escobar pelo lado esquerdo, com o Guilherme, o Soteldo entrando pelo meio, né, mais o Tassiano também aparecendo na área. Quer dizer, o Santos chegou a 2-0 até os 26 minutos, de uma certa forma tranquila. O pênalti aos 14 minutos... é um pênalti que foi feito pelo Willian, número 5. Ele estava de costas para o Neymar, ele não viu o Neymar cavou o pênalti. O Neymar provocou o choque na perna esquerda
do jogador do Água Santa e o árbitro deu. Dá para dar o pênalti? Dá, mas não é um pênalti indiscutível, por exemplo, né? Daria para ir no VAR, sem dúvida, né? Então eu acho que existe, por exemplo, muito em função do Neymar, né? O peso do Neymar na vida e num jogo também faz com que o árbitro possa marcar algo a favor do Santos. Não que beneficie o Santos, mas que na hora da dúvida possa realmente ver no Neymar alguém que é agredido, alguém que é combatido, né? E isso pode acontecer dentro da área. Então, pênalti marcado, o Neymar bateu com categoria, primeiro gol dele na volta ao Santos. O Santos continuou melhor, o Água Santa não tinha saída de bola, bem marcado com a pressão desses 4 atacantes do Santos na frente, mais os 2 homens de meio com o João Schmidt e o Gabriel Bom Tempo, e o Água Santa só tinha saída em bola longa pelo lado. Então facilitou a vida do Santos, porque a bola batia e voltava. E os 2-0 saiu num cruzamento, numa jogada bem trabalhada dentro da área, aí o Guilherme cruza e o Rafael Vaz, trapalhão, vai tirar e acerta o goleiro. Dá um carrinho para trás e acerta a bola no goleiro, e a bola bate no peito do goleiro Luan Ribeiro e cai no pé do Tassiano, que sem goleiro empurra a bola para dentro, fazendo 2-0. O Santos relaxou um pouquinho e começou a dar muito espaço, né? Porque esses 4 homens da frente, quando o tempo começou a passar e eles começaram a cansar até pelo calor, aí ficou um buraco ali no meio. E ali o Água Santa começou a ganhar a segunda bola em divididas pelo alto com os defensores do Santos. Primeiro num chute do Inayá, numa jogada trabalhada com o Davi Gomes, nas costas do Escobar. O Gabriel Brazão fez uma defesa maravilhosa e depois o golaço do Netinho. Atenção para você que está no trânsito aí, que está nos acompanhando, voltando da praia. Quem não viu o gol do Netinho do Água Santa, é um golaço. Talvez o gol mais bonito até agora do Campeonato Paulista. Uma paulada lá de fora, do meio da rua. A bola fez uma curva e entrou no ângulo direito do Brazão. Nenhum goleiro pegaria, de qualquer tamanho, porque foi um gol realmente espetacular. Então, terminou o primeiro tempo assim. Vitória parcial do Santos, justa, merecida, correta, mas está 2-1. Então tem que ter cuidado e tem que tentar matar logo o jogo para que o Santos assuma a liderança do grupo e fique mais tranquilo para os 2 jogos finais. Capri. É isso aí, resolver logo, se classificar rapidamente e já mirar as quartas de final do Campeonato Paulista. O Santos vai se classificar. Quem tá perigando mesmo é o Palmeiras, né, Pretzel? O Palmeiras eu não sei não, viu? Eu acho que ficou difícil. Tá difícil, viu? Ficou difícil porque agora ele não depende só de si. E aí na quarta-feira tem São Paulo e Ponte Preta e o São Caetano pega a Portuguesa aqui em São Paulo. Só que o São Bernardo, perdão. Só que o São Bernardo já está a 5 pontos à frente do Palmeiras. O São Bernardo pode até perder o seu jogo na quarta-feira, que chega na última rodada jogando por um empate contra o São Paulo para conseguir a classificação. Então o Palmeiras está na mão da Ponte Preta. A Ponte Preta tem o São Paulo e tem o Bragantino. Quer dizer, o São Paulo não tem mais o que fazer, está classificado. Será que o São Paulo vai com força máxima contra a Ponte? Duvido. E a Ponte tem na sua casa, no Moisés Lucarelli domingo, o Bragantino, que ainda luta também por vaga na próxima fase. Então serão realmente 2 rodadas espetaculares essa reta final do Paulista. E o Palmeiras não se classificar para a próxima fase do Paulista será um vexame pelo investimento, muito grande, pelo time muito que tem grande. muito grande, um vexame. Assim como outros clubes, né, já ficaram fora das quartas de final do Campeonato Paulista e foi um vexame da mesma maneira. Mas o Palmeiras, com o elenco que tem, com o investimento que faz, com a comissão técnica que tem, se não se classificar, será um vexame histórico. Mas vamos lá, daqui a pouquinho a gente vai falar disso no apito final do empate por 0-0 entre Palmeiras e São Paulo. Já tem todo o segundo tempo, o Santos vai vencendo o Água Santa 2-1. Em instantes, a Nina Gagliotti vai atualizar pra gente aqui o placar desse domingão, que teve título pro Brasil no tênis, hein? Já falamos disso, não saiam daí. Futebol é com a Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time, com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. Essa tinta da Baltec na parada, tinta emborrachada pra sua fachada, pra você não ter sua parede trincada. Tinta emborrachada pra sua fachada, 100% elástica. Essa tinta realmente é fantástica. Tinta Baltec emborrachada, tinta Baltec emborrachada. Olha só que loucura, essa tinta elimina
Baltec. Eu cuido do meu bem mais precioso, a minha família. E a Souza Lima tá junto comigo porque sabe cuidar de pessoas, cuidar da segurança da minha casa, das minhas empresas e até da escola dos meus filhos, com inovação e todo cuidado social e ambiental. A Souza Lima cuida da limpeza e dos mais variados serviços. Como um cara família, eu posso dizer, quando se trata dos seus maiores tesouros, todo cuidado é pouco. Eu escolho quem cuida muito. Grupo Souza Lima. Carro, moto ou caminhão, é Nakata, tá na mão. A marca que o mecânico leva no coração. Nakata é suspensão, é porque é. Nakata é transmissão, é porque é. Nakata é motopeça, é porque é. Nakata é confiança, meu irmão, é porque é. Peças para carro, moto ou caminhão é Nakata. A tecnologia líder em suspensão. Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente. É porque é. Porque é Nakata. Paz no trânsito começa por você. CSU pode confiar. Pra que confiar em qualquer fio se o que importa é qualidade? Não se brinca com eletricidade. Eu já te falei pra usar CIO. São os melhores fios e cabos do Brasil. Viu? Eu já te falei pra usar CIO. Fios e cabos tem que ser CIO. É a mais premiada do Brasil. Viu? Eu já te falei pra usar CIO. CSU pode confiar. All-Star Weekend da NBA é no Disney Plus. Um fenômeno! Uma vez por temporada, LeBron, Curry, Doncic, Tatum e todas as outras estrelas param pra saber quem faz mais pontos de 3, de quem é a maior enterrada e qual time de estrelas é melhor. Incrível! Tudo isso e muito mais no All-Star Weekend, de 14 a 16 de fevereiro. Assista ao vivo no Disney Plus Premium. Hit de verdade é jogar com responsabilidade. A Estrela Bet está 100% autorizada a brilhar dentro do Brasil. Se divertir com segurança é o Hit. Se tem Hit, tem Estrela. Acesse www.estrelabet.bet.br www.estrelabet.bet.br. O Tenda Atacado escalou as melhores ofertas para você abastecer sua casa ou comércio com oportunidades campeãs todos os dias. Você pode pagar com cartão de crédito, débito, vale alimentação ou com cartão Tenda que te dá até 45 dias sem juros para pagar. Compre também pelo site ou pelo app do Tenda, acessando tendaatacado.com.br. Venha vibrar com o preço baixo e a qualidade do Tenda Atacado. Tá na sua vida, tá no Tenda. Dominou pela ponta esquerda, evadiu a grande área, soltou, soltando, devolveu para Neymar, que fita, é pênalti! O momento em que eterno Rei Pelé Príncipe se encontram, sai o pênalti pro Santos! Pênalti marcado pelo árbitro Vinícius Gonçalves Dias Araújo. A vila inteira de pé. Pênalti pro Santos bater. Neymar toma distância. 4.323 dias depois da última vez que marcou pro Peixe. No centro do gol, posicionado no Ribeiro. Neymar, do jeito que ele bate, com paradinha. Partiu, Neymar bateu no gol. Com ressurgimento do príncipe da vila em sua maior alegria, Neymar Júnior, aberto o placar na Vila Belmiro na marca dos 10 minutos jogados do primeiro tempo. Neymar batendo o pênalti, goleiro pro lado, bola pro outro, no canto inferior direito da meta do goleiro Luan Ribeiro. Explode a Vila Belmiro, cresce o principado de Neymar, o trono
Tá aí o Pedro Martelli, o gol o segundo gol do Santos, não é? Ou melhor, o primeiro gol do Santos, o gol do Neymar, que vai garantindo essa vitória do Santos por 2-1 sobre o Água Santa. Já tem todo o segundo tempo aqui na Bandeirantes. Agora é hora da Nina Gagliotti explicar pra gente aqui como é que está o Campeonato Paulista, os jogos que já terminaram e também o placar desse domingão, porque tem coisa importante acontecendo nesse domingo, hein, Nina? Vamos lá! Vamos lá, Capri, a começar pela tabela do Campeonato Paulista, porque a configuração do grupo do Santos é uma das mais curiosas, porque o Santos lidera com 12 pontos. O Guarani é o segundo colocado, tem 11. O Bragantino, o terceiro colocado, tem 11. E a Portuguesa, quarta colocada, também tem 11. Então, tudo muito empatado no grupo do Santos. A disputa pela segunda vaga vai ser muito grande, mas acho que dá para dizer que é disputa pelas duas vagas, porque o Santos, com esse resultado, apenas um ponto de vantagem em relação aos demais, também não se garante ainda. Falando dos demais grupos, o grupo A do Corinthians lidera com 26 pontos, Mirassol tem 16, Botafogo tem 11 e a Inter de Limeira tem 6. No grupo do São Paulo, o Tricolor tem 16 pontos, Novo Horizontino tem 12, Noroeste tem 7 e o Água Santa, que vai perdendo, tem 6. E no grupo D, grupo do Palmeiras, uma situação delicada. O São Bernardo tem 22 pontos, é o vice-líder geral do Campeonato Paulista, só atrás do Corinthians. A Ponte Preta tem 19 pontos, o Palmeiras 17, o Velo Clube tem 9, e hoje teve jogo, claro, pelo Campeonato Paulista. O São Bernardo venceu o Guarani 1-0, Velo Clube 2-1 na Inter de Limeira, e um pouco mais cedo, claro, choque rei aqui na Rádio Bandeirantes, que foi 0-0, Capri. Tá bom, Nina, continua aí monitorando toda a movimentação do futebol e do esporte nesse domingão que teve o título fantástico do João Fonseca lá em Buenos Aires, esse menino de 18 anos que faz história conquistando o ATP 250 da capital argentina. Parabéns ao João Fonseca, que essa semana já direciona atenção para o Rio Open, que começa amanhã na capital fluminense. 9h35, já estamos com 15 de intervalo aí, Bruno Migliozzi. Voltaram os times, Bruno? Por enquanto só o Água Santa, Capri, e o Santos ainda não com o seu time titular, mas já dá pra ver que vai ter mudança. O Luizão vai ser novidade na equipe do Santos pra segunda etapa. E sabe quem tá vindo também? O Ney, só que é o Ney Hilton, do Água Santa. Vai se reencontrar com o Neymar, ele que foi substituto do Neymar depois de 2013, agora dos lados do Água Santa, vai entrar na segunda etapa. E aí, Pretzel, mudanças aí pro segundo tempo, hein? Bom, se vai entrar o Luizão, deve sair o Gil. Ou o Zé Ivaldo? Não, o Gil voltou. Voltou? Então o Zé Ivaldo, é isso? Ou vai vir com 3 zagueiros? Enxergou o Zé Ivaldo aí? Ainda não chegou o Zé Ivaldo, deve ser essa, portanto, a alteração. Eu tenho a imagem da subida aqui. Subindo o Neymar, subindo o Soteldo também, Gabriel Brazão, Guilherme atrás. Já tinham passado alguns jogadores também. Só vamos confirmar se serão 3 zagueiros ou se sai um zagueiro para entrar. O Zé Ivaldo não voltou, Não voltou. Então sai Zé Ivaldo entre o Luizão. O Luizão foi contratado do Novo Horizontino, fez uma Série B maravilhosa no ano passado. Andou falhando aí num gol contra o Botafogo, mas é um zagueiro que tem contrato de 4 anos, zagueiro jovem, de boa qualidade. Então tem que dar um tempo para ele se adaptar a esse time do Santos. Tem uma mudança de um zagueiro pelo outro. E para te ajudar, Migliozzi, 2 mudanças no Água Santa. O 18, Ramon, e o 20, Neilton, né? Neilton, que foi chamado de um novo Neymar naquele bicampeonato da Copa São Paulo, Capriotti, em 2013 e 2014. Mas não vingou. Não vingou porque a pressão foi muito grande. O Santos é favorito para ganhar o jogo, mas está tudo aberto. 2-1 ainda, está aberto. Vamos voltar para o segundo tempo. Vem aí os 45 minutos finais, a melhor transmissão do Rádio Esportivo do Brasil. Agora é com você, solta a voz e vem! Vem Pedro Martelli! Valeu, Ricardo Capriotti, no intervalo inteligente do microfone da Bandeirantes. Vamos para o segundo tempo na Vila Belmiro. Inverte seus lados, agora a esquerda se posiciona, tá inteiro de preto a equipe do Água Santa. Inteiro de branco Santos ao lado direito, confirmando as mudanças na equipe do Água Santa e a do Peixe. Migliozzi. 11 Marco Antônio e 9 Willen Mota. Deixam o gramado para as entradas de 18 Ramon e 20 Neilton. Menino da Vila, Neilton em campo. Lado do Santos, sai Zé Ivaldo, vem o 25 Luizão, zagueiro. Vai começar o segundo tempo, você ligado no microfone da Bandeirantes, mais 45 minutos de bola rolando. O Santos à direita, o Água Santa à esquerda, tá checando a comunicação nesse momento, o árbitro do jogo, Vinícius Gonçalves Dias Araújo. Ele olha pro relógio, dá aquela sinalizada pro capitão do Peixe, Neymar Júnior. Vai erguer o braço o árbitro, algum probleminha ali na comunicação dele, hein?
Tá demorando. Agora sim. Aponta o centro de campo, árbitro. Começa o segundo tempo na fila. Pedro Martelli. Mais 45 minutos de bola rolando no estádio Urbano Caldeira. 2 para o Santos, 1 para a equipe do Água Santa. Comecinho de segundo tempo para você ligado no microfone da Bandeirantes. Ataca para o lado direito da cabine da Bandeirantes. Nesse momento, Água Santa já tenta descer para o campo de ataque. Lateral marcado pela meia direita. Toma de licença, vai para a cobrança Inayan. Inayan arremessa a jogada na linha lateral da grande área. Trabalha por dentro pela meia direita. Trabalha pela primeira vez Ramon volta a jogada para Netinho. O autor do golaço pela Água Santa. Netinho para Rafael Vaz para Netinho. Netinho tenta a inversão de lado para o lado direito. Para ninguém, corta a marcação. Toca de cabeça J.P. Sherman, tira. Afasta a zaga do Santos. Trabalha pela meia esquerda. Tenta novo lançamento. Renan Castro para dentro da grande área. Não tinha espaço, não tinha ninguém. Vem Guilherme. O Guilherme está no campo de defesa. Está jogando pela retaguarda. Auxilia na retaguarda. Guilherme recomeça dentro da grande área. Brazão sai jogando para o Peixe. Brazão pela meia direita para Gil. Gil trabalha a jogada curtinho para Bom Tempo. Bom Tempo volta a jogada para Gil. Muda a zaga do Peixe. Nesse momento tem Gil pela meia direita, pela meia esquerda posicionado. Acabou de entrar em campo Luizão. Trabalha a bola João Schmidt pela meia esquerda para Escobar. Escobar volta a jogada para Luizão. Luizão trabalha, chapa a bola para Gil. Gil erga a cabeça do círculo central do gramado. Está pressionado pela marcação. Ameaça subir para cima dele, Neilton. Gil trabalha pela meia esquerda. Bola nos pés de Luizão. Luizão pela canhota para primeira participação de Neymar Júnior neste segundo tempo. Neymar pela meia esquerda para João Schmidt. João Schmidt erga a cabeça, tenta o passe à frente. Tem o toque na marcação, chega para botar para fora, quarta zaga lateral. Marcado lateral, primeiro lateral marcado para Água Santa. Domina sai jogando pelo campo de defesa o Santos. Visão não marcou não, Neymar está sendo puxado, hein? Neymar puxado, foi pisado, falta marcada, era o Vini em cima dele, não é isso, Bilhossi? Ele que já fez o pênalti em cima do Neymar, agora de novo uma pegadinha por trás. Não foi marcada a falta lateral para a equipe do Santos e o menino Ney faz cara feia com desaprovação para a atitude do volante do Água Santa. Baltec protege, impermeabiliza e colore a sua casa. Baltec impermeabilizando e colorindo o Brasil. 2-1 para a equipe do Santos, 2 minutos jogados deste segundo tempo. Você ligado no microfone da Bandeirantes, desce pela meia esquerda, mais uma vez o Peixe. Domina livre de marcação, Neymar volta, jogada pela quarta zaga. É para Luizão, Luizão chapa de zagueiro para zagueiro, pela meia direita para Gil. Gil domina, está pressionado pela marcação do Água Santa. Agora não tem ninguém. Agora sim, Gil volta, jogada pela canhota. 2:30 jogados, o Pretzel, essas alterações aí em campo. 2 atacantes por 2 atacantes, então apenas gás novo, porque o William Mota e o Marco Antônio não jogaram nada no primeiro tempo, então o Pintado tenta algo diferente. E o Zé Ivaldo pelo Luizão, o Zé Ivaldo deve ter sentido alguma coisa. Grupo Souza Lima, eficiência e segurança e serviços é no Grupo Souza Lima. Neymar domina pela meia esquerda, encarou a marcação, partiu para cima, perde a bola, ganha o zagueiro. Volta a jogada pelo círculo central do gramado, domina, tentou 3 dedos, a bola, Gabriel Silva, perde a jogada, opa! Guilherme fintou a marcação do campo de defesa pela meia esquerda, toma falta, a bola pro Peixe. Aquele drible de futsal, né? Bem em cima da bola, dá aquele golpe de letra para passar pela marcação. Davi Gomes não gostou, a bola passa, o Guilherme não. Falta pro Santos no campo de defesa. João Schmidt está jogando pelo círculo central do gramado, rola a bola nos pés de Bom Tempo. Bom Tempo pela meia direita, gira pelo lado direito do campo, mais uma vez com a lateral J.P. Sherman. Sherman volta a jogada para Bom Tempo pedala para lança para cima da marcação, gira, volta pela quarta zaga, é para Gil do círculo central do gramado. Gil tenta descer para o campo de ataque, vencendo o Peixe por 2-1. Gil pela meia esquerda para Luizão. Luizão penteia a bola, passa o pé em cima dela, volta pela meia esquerda para Escobar. Fechadinha no campo de defesa, Água Santa tentando empatar o jogo, mas neste momento no segundo tempo, só o Peixe com a bola nos pés. Gil pela meia direita para Soteldo. Soteldo gira no círculo central do gramado, volta para João Schmidt. João Schmidt enxergou passando pela meia esquerda nas costas do Guilherme. O passe não foi bom, Guilherme em direção ao gol, a bola foi em direção ao banco pela linha lateral e só isso. O Disney Plus está com o melhor do futebol, assista o campeonato inglês e o campeonato italiano no Disney Plus com transmissão da ESPN. O Pretzel, qual é a melhor zaga do Santos, hein, Pretzel? Olha, no momento, nenhuma, porque eu acho que os zagueiros são insuficientes, tem que contratar zagueiro. Hoje o Pedro Martins nos deu entrevista no Concentração, diz que o Santos está atrás de um jogador do meio campo. Aí eu perguntei se o Thiago Maia está realmente sendo contratado, ele não quis falar, disse que o Thiago Maia é um dos nomes que está sendo observado e que o Santos vai contratar um jogador que for melhor para o Santos. Então, não sei se o Thiago Maia vem, porque o Santos vai ter que botar 7 milhões de euros para contratá-lo. E acho que não vai acontecer, apenas pelo sentimento da entrevista hoje do Pedro Martins. Ele não falou em zagueiro, não falou em zagueiro.
Vem pro campo de ataque o Santos, passe errado. Neymar desarmado pela meia esquerda, mas o passe não foi bom. Desce em contra-golpe. Neilton pela canhota, escapou por dentro. Boa finta do Neilton, ameaçou bater o gol, caiu. Pede a falta, o juiz manda seguir. Boa cobertura de Bom Tempo. Bom Tempo liga contra-golpe para Neymar. Tocada é falta. Ele pedalou, balançou no círculo central, toma falta e é para cartão. Milhões. Mas não dá o cartão, pelo menos nesse momento, para o camisa 5, Willian. O Neymar pedalou no meio de campo, foi para cima da marcação e quando dá o tapa, leva também um tapa na perna. Impressionante, e o Neilton agora há pouco tentou driblar. Se deu mal, o Neymar depois tenta driblar os dois jogadores que foram, podemos dizer, uma espécie de sucessores no Santos, mas não com a mesma qualidade. O Pretzel, foi falta para cartão, Pretzel? Não, foi uma tentativa de acertar a bola e o Neymar pedala. E aí ele erra na bola, né? Tá havendo um duelo entre o número 5, o Willian, contra o Neymar. Talvez por causa do pênalti, né? O Neymar tá pedindo cartão, continua insistindo, mas não será aplicado. A arbitragem do Vinícius Araújo ela é confusa desde o início. Deixa eu ver a chegada do Santos pela meia esquerda. O carrinho forte pra cima do Guilherme. Juizão mandou seguir. O Guilherme ficou sentindo do lado esquerdo. O carrinho forte. O Neymar Júnior vai pra cima do árbitro do jogo. Caiu o Guilherme. O carrinho muito forte ali, ó. O Escobar tá batendo cabeça com o jogador do Água Santa. 2-1 pro Santos. Fecha o tempo no gramado, hein, Milhões? A marcação foi de falta a favor do Água Santa, porque é o seguinte, o carrinho do Robles intercepta a bola na passagem do Guilherme, mas numa intensidade muito grande, intensidade alta nessa falta, e aí o Guilherme segue caído, inclusive na sequência o Escobar vem por trás e empurra o Robles, os dois acabam se estranhando, trocam olhares ali com as testas encostadas, mas a falta, pelo meu entendimento, foi marcada a favor do Água Santa nesse empurrão do Escobar. Agora trabalho pro Vinícius de acalmar os ânimos na Vila Belmiro. E aí, Pretzel? Eu não tenho ainda o replay da jogada. A impressão que teve foi um carrinho forte, mas na bola, e o Guilherme pula. Então, estou aguardando aqui para ver o repeteco da jogada, mas eu já tinha falado, a arbitragem do Vinícius Araújo já está atrapalhada desde o primeiro momento. Agora sim, revendo o lance, o carrinho... Não, isso é falta, pô. Falta clara do Robles em cima do Guilherme. Ele abre as duas pernas, aumenta um pouco a altura. Isso é falta no Guilherme. Se ele não marcou a falta, pra mim tá errado. Não marcou. Mandou seguir. Deu falta. Tá na verdade, ele deu a falta para Água Santa. Meu Deus. O jogo tá parado. Deu falta marcada pro Água Santa. Bater no campo de defesa. Toma distância. Vai pra cobrança. Ali o goleiro Luan Ribeiro não tem pressa, mas desvia. 2 para o Santos, 1 para Água Santa. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Sil, a mais premiada do Brasil. Sim, a Sil. Pode confiar. O jogo tá parado, vai sair jogando a equipe do Água Santa. Luan Ribeiro toma tempo para fazer a cobrança. Gizão vai conversar aqui no banco de reservas, me parece. E chamou o goleiro, hein? O João Paulo, hein? João Paulo que tá ali, é isso, Bilhões? E parece que o João Paulo pediu por esse cartão, porque reclamou no ouvido da arbitragem e recebeu, porque é claro, não tá no direito dele de reclamar do banco de reservas. Amarelo, João Paulo. E aí, Pretzel? Aí é o seguinte, né? Os caras do banco são os chatos, né? Então se ele tá reclamando, ele tem que tomar amarelo mesmo. Aliás, o João Paulo pra mim tinha que ser o titular, nada contra o Brasão. Agora, a arbitragem do Vinícius Araújo é fraquíssima. Fraquíssima, porque ele não se impõe, ele não apita, ele não afasta os jogadores. Muito fraco. Kit de verdade é jogar com responsabilidade. Se tem kit, tem estrela. Acesse www.estrelabet.bet.br. Jogo tá parado, 8h30 minutos jogados, 8h30 jogados deste segundo tempo. Na Vila Belmiro, na quente, Vila Belmiro 2 para o Santos. Gol de Neymar. Neymar voltou a marcar com a camisa do Peixe. 1 para Água Santa. Guilherme pela esquerda para Soteldo. Soteldo mergulhou, pediu falta, Gizão não deu. Contra-golpe da Água Santa pela meia direita. João Cibite chega para botar para fora, põe lateral. Jogadores do Santos nervosos vão para cima do árbitro. Neymar Júnior tá louco da vida para cima do juiz do jogo. 2 para o Santos, 1 para Água Santa. O Tenda Atacado escalou as melhores ofertas para você abastecer sua casa ou comércio com oportunidades campeãs. Tá na sua vida, tá no Tenda. Vem Santos pro campo de ataque. Soteldo dominou na entrada da grande área. Pode bater o gol, fintou a marcação. Passou pela ponta, recebeu e invade a grande área. Sermão, que é isso? Sermão dentro da grande área, na cara do gol, mandou no placar, irmão.
E aí, Minoss? Aí não dá, hein, Xemon? Ajuda a te ajudar, ganhando oportunidade como titular. E nessa bola bem enviada pelo Soteldo, ele sai cara a cara com o goleiro e acerta ali a torcida. Foi mal demais, lateral direito, destaque pro Luizão. Em boa recuperação, ele pisa na bola, arma esse contra-ataque e o Santos desperdiça o que era o 3-1. E aí, Pretzel? Perdeu o gol, mas pela primeira vez o Sherman aparece dentro da área, né? Tem que passar mais. E o lance anterior reclamado pelo Soteldo, nada, viu? Já vinha caindo, não houve absolutamente nada. No toque da Bandeirantes, você confere, o ponteirinho tá girando e a bola rolando pra você. Campeonato Paulista, 10ª rodada na Vila Belmiro, na quente Vila Belmiro, alô Baixada Santista, relógio marca 10 jogados do segundo tempo. Santos 2, Água Santa 1, QG de Esportes da Bandeirantes, alô Nina Gagliotti. Alô Martelli, falando da classificação geral do Paulista, o Corinthians lidera com 26 pontos, o São Bernardo vem em segundo, hein, com 22. E na lanterninha, a Água Santa tem 6, mesma pontuação da Inter de Limeira. A Braspress é o maior transportador de encomendas do Brasil. A Braspress você acompanha suas encomendas até internet, via internet. Opa, deixa eu ver o Santos. Santos pro campo de ataque. Lançamento da meia esquerda, Escobar na queira da grande área, do outro lado para Soteldo. Soteldo corre atrás da bola, a bola não foi legal não. Ele recupera pro Santos, Soteldo pela meia direita para JP Sherman. Sherman para Soteldo. Soteldo chamou pra perna esquerda, ameaçou bater o gol. Baixinho, pequenininho, bateu na massa, perdeu. A Braspress é a maior transportadora de encomendas do Brasil. A Braspress você acompanha suas encomendas, internet até entregue totalmente rastreada. Braspress.com. Vem Santos pro campo de ataque. Soteldo dominou, soltou, o Neymar na cara do gol. Desarmado. Na cobertura vem a zaga da Água Santa aí, Vilhossi. E o Neymar fica louco, porque o Tassiano estava no meio da bola e gerou uma espécie de confusão em quem daria sequência no lance. O Robles estava esperto, aproveitou o chileno. Faz o corte e perde mais uma oportunidade à equipe do Peixe. E o jogo em Pretzel. Olha, o jogo, o Santos é muito melhor. A Água Santa me parece que cansou. A assessoria do Santos acaba de confirmar que o Zé Ivaldo saiu por causa do forte calor. Ele se sentiu indisposto. Então, informa a assessoria do Santos, né? Se sentiu indisposto, apresentando um quadro leve de desidratação. Olha, eu vou falar uma coisa, hein? Eu não boto a mão no fogo entendeu? Porque o calor que tá aqui, pra quem já foi em Manaus hoje, o que tá úmido, o que tá quente hoje, é a sensação térmica de uns 32 aqui, mais úmido, né, Milhões? Impressionante, cara. Muito quente a Vila, nos bastidores, também no campo de jogo. Jogadores suando muito, suando demais. E daqui a pouco, Tiquinho Soares vai entrar nessa suadeira na equipe do Santos. Valtec protege, impermeabiliza e colore a sua casa. Valtec impermeabilizando e colorindo o Brasil. Vem pro campo de ataque o Santos. Neymar partiu pra frente, era pra Guilherme e pra ninguém. Toca dentro da grande área, tá nas mãos do goleiro Luan Ribeiro. Vai ser jogando Água Santa, perdendo o jogo por 2-1. Você ligado no microfone da Bandeirantes, acompanhando a Lu Baixada Santista, sempre em peso. No tradicional FM 90.9 de São Paulo. Na faixa estendida, pegando legal em 86.3 para todos os cantos do Brasil. Galera no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Sim, Neymar Júnior voltou a marcar com a camisa do Peixe. Santos sai jogando para o campo de ataque. Na esquerda tentava o domínio Guilherme. Quarta marcação, sai jogando com a Santa. Água Santa no círculo central do gramado com Gabriel Silva. Silva pela meia esquerda para Neilton. Neilton ainda mais aberto na canhota. Chega passando à frente a marcação, pedindo Renan Castro. Castro dominou, fez a finta frente. A marcação, 2 em cima dele. Recomeça. Ai. Carrinho por baixo do JP, ou melhor, do Bom Tempo, por trás para cima do Netinho. É que os dois caíram conversando, que não deve pegar forte não, mas foi por trás e para cartão, Milhões. Ele deu um carrinho em slow motion no Netinho, que deixa ainda mais esquisita essa decisão do Gabriel Bom Tempo, que acaba acertando o volante do Água Santa, dá uma falta perigosa para a equipe visitante. Quando confirma, sobe a plaquinha. Tassiano vai descansar. Vem Tiquinho Soares, camisa 9, aplaudido na Vila. Pretzel. O Tassiano pode jogar de meia, pode jogar de centroavante. Ele atua hoje quase como centroavante. É um falso 9, mas com áreas de centroavante em determinados momentos, fazendo gol. Então ele é aplaudido, vai ganhar uma nota boa. E entra o Tiquinho, que não jogou nada contra o Corinthians. Grupo Souza Lima, eficiência e segurança e serviços é no Grupo Souza Lima. Mais uma. Diga lá. 49 Bom Tempo, acabou de fazer essa falta, vai sair. Vem 21, Diego Pituca. Pretzel. Não jogou nada o Bom Tempo hoje. Eu gosto dele, hein? Menino de talento. Vai ganhar mais espaço, vai render bom dinheiro pro Santos. Se o Santos pensar em negócio ali na frente. E entra o Pituca, que é titular.
Placar de 2-1, mudanças na equipe do Santos. A terceira mudança de Pedro Caixinha. Jogo tá parado, tem falta marcada para Água Santa bater no campo de ataque pela meia esquerda. Toma a distância, vai para a cobrança, tá posicionado Netinho. Se apresenta também com a perna esquerda, Renan Castro. Pra bola, vem Netinho. Toma distância de perna direita, bateu pro gol fraco, Netinho. Mal, Netinho. Linha de fundo, tiro de meta e só isso. Depois de acertar um chute daqueles, né, o Pedro Martelli. Agora o Netinho coloca uma bola sem qualquer direção. Ainda reclama com a arbitragem. Tô com muita dificuldade de entender o porquê. E manda essa bola, é tiro de meta Santos, que vence 2-1. 15 minutos jogados desse segundo tempo. Você curtindo o microfone da Bandeirantes, levando para você Santos 2, Água Santa 1. Soteldo carrega a bola para o campo de ataque na meia direita. Escapa da marcação, solta pela ponta. É para Diego Pituca. Pituca volta a jogada para João Schmidt. Schmidt no círculo central do gramado. Gira pela meia esquerda, entrega o passe para Escobar. Escobar volta a jogada para Luizão. Luizão pela meia direita para Gil. Gil por dentro para Pituca. Pituca deu jogo um pouquinho mais atrás para Gil. Gil está jogando para o Santos com a bola nas pernas. Luizão, relógio marca 15 jogados deste segundo tempo. Na meia esquerda, Guilherme. Tá faltando o gol do artilheiro do Paulista. Vem para o campo de ataque, Guilherme. Desarmado na bola. Firme, corta a marcação do Água Santa, que desce contra golpe por dentro. William Mota, círculo central. Toma falta. João Schmidt chega forte, falta pro Água Santa. Gabriel Silva chamou essa falta e o Schmidt atendeu o seu pedido. Vai nas costas do jogador da equipe do Água Santa, que ainda busca e acredita no empate na Vila. E o jogo, Pretzel? Jogo igual nesse momento, viu? O Santos teve a oportunidade, aquela que o Tassiano atrapalhou o Neymar, mas o Água Santa tem sido perigoso, com espaço para jogar do meio para frente. A mudança da saída do Montel para a entrada do Pituca poderia ter sido outra. Poderia ter tirado o Soteldo também, para fortalecer o meio de campo. O time do Santos joga aberto, joga, mas deixa o Água Santa jogar. Vem pro campo de ataque, o Água Santa jogando com Davi Gomes pela meia direita, Giroud rolou por dentro para William Mota, Mota pressionado pela marcação, escapou do Neymar, 3 dedos na bola, entrada da grande área, tentou o passe, Netinho perdeu, contra-ataque armado pro Santos, Tiquinho Soares, passadas largas, ponta direita, tentou escapar da marcação, vem por baixo, Rafael Vaz, o cartão tira, mais pela meia esquerda para Ramon, mais uma vez está jogando a equipe do Água Santa, perdendo o jogo por 2-1, já vem mudanças no Netuno agora, hein? Que vai ser agora, viu, Bilhose? E talvez tenha uma mudança na mudança, porque sentiu o Netinho e é exatamente o que acontece. O Netinho leva as mãos à lombar e vai descansar para a entrada do 17, o Wesley Dias, na equipe do Água Santa. Netinho foi embora, fez um golaço. Baita gol, hein, Pretzel? Golaço, acho que é o mais bonito do Campeonato Paulista até agora. Não me lembro de outro gol tão bonito quanto esse do Netinho. Que bateu como batiam de fora da área, nos anos 70 e 80, quando os caras chutavam a gol. Uma paulada do meio da rua, parecida com o Nelinho, lateral que vocês não viram jogar, mas que foi um dos maiores batedores de falta, dos maiores chutadores do futebol brasileiro. Então, golaço do Netinho. Quem não viu ainda, vá ver. Grupo Souza Lima, eficiência e segurança e serviços é no Grupo Souza Lima. Tá demorando para sair o Netinho, hein? Bom, a Água Santa tá perdendo o jogo, né? Não pode ser cera, não deve ser cera. A Água Santa tá perdendo por 2-1. O Santos está assumindo a liderança do Campeonato Paulista no Grupo B. Foi a 12 pontos. Grupo muito apertado, inclusive. E o Água Santa, a missão é realmente não cair para a Série A2 do Campeonato Paulista. Vai sair o Netinho. Vai sair o Netinho lá do outro lado do campo, oposto à cabine da Rádio Bandeirantes. E vem o Wesley Dias. Essa, pelas minhas contas aqui, pelo lado do Água Santa, terceira. Vai ser a terceira, né? Vai embora, Netinho. Tá saindo de mar. Fez o golaço, mas não vai dar mais pra ele, não. Wesley Dias está pronto para entrar no gramado da Vila Belmiro. Carrinho deu a volta. Tem uma velocidade máxima, né? O fato é, e agora quando sobe a placa, sobe apagada. Agora sim ela se acende. Confirmando Wesley Dias, portanto, está em campo. Relógio marca neste momento 18 minutos jogados do segundo tempo. 2 para o Santos, 1 para Água Santa. A bola volta a rolar na Vila Belmiro. Está jogando Água Santa pelo campo de defesa na meia esquerda. Domina o capitão do time. Rafael Vaz erga a cabeça, busca espaço, passa em velocidade. Davi Gomes pela meia direita. Ele ameaça fazer o cruzamento, prefere girar pela ponta. Domina o lateral Inayan. Inayan por dentro, vem para buscar a jogada. Escapou da marcação, fez o giro Gabriel Silva. Gabriel Silva está pressionado pela marcação de Pituca. Escapou do Pituca da ponta direita para meia. Inverte o lado do campo, do outro lado na canhota para Neilton. Neilton chama a responsabilidade para cima da marcação. Neilton na meia esquerda, abandona a ponta, vem por dentro, cruzou. Luizão tira. No alto, Luizão tira, cochilou a zaga, o chute a gol para fora pela linha de fundo.
Santos tá dormindo, hein, Milhões? Santos tá dormindo, hein, Brunão? Agora o Gil demorou para dar combate e a bola sobra para a equipe do Água Santa. Aqui na bola rolada para o Renan Castro, poderia ter caprichado mais, seria o gol de empate do Água Santa. Vai para a linha de fundo, fica caído por ali o centroavante da equipe do Água Santa, o Ramon, me parece, estirado no gramado. O Disney Plus está com o melhor do futebol. Assista o campeonato inglês, espanhol e italiano no Disney Plus com transmissão da ESPN. Trabalha o carrinho de novo. É o Gabriel Silva. Não, o carrinho só foi dar um zerinho aqui próximo do banco de reservas. Mas vai ter que mexer de novo, hein? Água Santa vai ter que fazer a quarta alteração. Quem é que tá prontinho para entrar ali, hein, Milhose? Ademilson, lembra dele? Ademilson, com passagem pelo São Paulo, base do São Paulo, muito tempo no futebol japonês. Vai entrar no lugar do 10, Gabriel Silva já entrou. Portanto, vai embora Gabriel Silva com a 10, Pretzel. Ademilson é atacante, né? O Gabriel Silva é do Grêmio, tá emprestado pro Água Santa, base do Grêmio. O Ademilson, hein, cara? Quantos anos tá o Ademilson, hein, Milhose? Faz tempo que eu não via ele, hein? Tava no Japão. O Ademilson tá em campo ali com a camisa de número 19. Ademilson muito rodado. Passagens pelo futebol oriental, inclusive. Tá com quantos anos, hein? 31 anos já. 31 anos, aí, Pretzel. Achei que ele tinha mais. Saiu cedo daqui. Eu me lembro quando eu trabalhei no São Paulo Esporte. Faz tempo, hein? Pelo brasileiro, ele fez o gol da vitória do São Paulo na reta final no Morumbi. Vem pro campo de ataque o Santos. Tiquinho lançado na ponta esquerda aqui na da grande área. Dá pra cruzar. Tá fora de posição. Centroavante. Ergue a cabeça. Busca espaço por dentro pra Guilherme. Guilherme, 3 dedos na bola por dentro pra Pituca. Perde a bola, Diego Pituca. Quarta marcação do Água Santa. Chega João Schmidt pra cima de Davi Gomes. Ele brinca no bate-a-bate. Fica pra Água Santa. Santos não tá bem, não. Bola lançada na ponta esquerda pra Ademilson. Entrada da grande área. Brasão. Olha o Brasão de líbero de perna direita, estica, põe pra fora. Manuel marcado pra Água Santa, bater no campo de ataque pela meia esquerda. No toque da Bandeirantes, você confere o ponteirinho, tá tirando a bola rolando pra você. Campeonato Paulista na Vila Belmiro, 10ª rodada, relógio marca 20, agora 21 jogados do segundo tempo. Santos 2, Neymar e Tassiano, Água Santa 1, Netinho na Bandeirantes, o plantão esportivo é dela. Alô, Nina Gagliotti. Alô, Martelli, de momento quem passa para as quartas de final, Grupo A, Corinthians e Mirassol, Grupo B, Santos e Guarani, Grupo C, São Paulo e Novo Horizontino, Grupo D, São Bernardo e Ponte Preta. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. Tá jogando o Santos pelo campo de defesa. Gil trabalha a bola. E o sono? E o cochilo do peixe, hein, Pretzel? O peixe cansou. Cansou claramente. O Neymar tá cansado. Os jogadores têm que buscar a bola lá atrás. Tem um buraco no meio de campo. O Água Santa, com as mudanças, melhorou no jogo. Jogo aberto ainda, totalmente definido. Vem Água Santa para o campo de ataque, domina no círculo central do gramado, Wesley Dias, abre a jogada pela meia direita, escapa da marcação, Inayan pela ponta para Davi Gomes, pressionado pela marcação de Escobar, volta a jogada, na quarta zaga sai jogando mais uma vez Robles pela meia esquerda para Rafael, faz tenta o lançamento para ataque, deu certo, Neilton dominou, escapou, toma falta. Neilton toma falta de JP Sherman. Lado esquerdo do campo, falta pro Água Santa, Milhose. Com os dois braços nas costas do camisa 20, ex-jogador do Santos, Neilton sofre essa falta e tem mais uma mudança agora na equipe do Peixe. Tomás Rincon vai entrar, camisa 8, na vaga do 5, João Schmidt. Pretzel. Mas ele não tira ninguém da frente, ele tá ganhando o jogo, o meio dele tá aberto, jogadores de frente cansados, e ele tira o João Schmidt para colocar o Rincon. E Pedro Caixinha gosta de viver perigosamente, apesar da grande vantagem técnica que o Santos tem sobre o Água Santa, isso no momento não aparece no jogo. Só tem mais uma alteração. Quem é que sobrou aí no banco de reservas do Peixe, hein, Milhose? Tem uma molecada, Luca Meirelles, Miguelito, Matheus Xavier, além de jogadores de defesa. Não tem muitas opções não no banco, Pedro Caixinha. Essa substituição pode ficar para o Neymar, né? Caso ele canse que ele canse ainda mais. Não poderia ser agora. Poderia ter sido agora. Você acha que ele poderia sair já? Poderia ter sido agora. No segundo tempo. Claramente trotando o Neymar, certo? Tecnicamente sobrou enquanto a bola chegou, mas fisicamente está claramente descontado. Até o Pedro Martins falou hoje, né? O Neymar ele não treina porque não há tempo para treinar. Ele recupera e joga. Isso é um problema para ganhar ritmo.
24 minutos jogados deste segundo tempo. Você ligado, curtindo o microfone da Bandeirantes. Santos em para campo de ataque. Tiquinho trabalhou pela meia direita. Bola é boa. JP Sherman cruzou para Tiquinho. Passou. Neymar dominou dentro da grande área. Rolou Guilherme. Bateu no gol. Campeonato Paulista, Guilherme, na marca dos 24 minutos jogados do segundo tempo, momento em que sofria o Peixe na Vila Belmiro. Jogada começa pela ponta direita, boa bola, JP Sherman por dentro para Tiquinho, devolve na linha de fundo, Sherman cruza na pequena área, Neymar fica com ela, gira, rola a bola nos pés de Guilherme, o centroavante que é muitas vezes ponta, muitas vezes meia, mas é artilheiro do Paulista, enche o pé de perna direita no ângulo superior esquerdo da meta de Luan Ribeiro, na marca de 24 jogados do segundo tempo, explode a Vila Belmiro, respira o Santos, Guilherme, nono gol no Paulistão, agora na Vila, Santos 3, Água Santa 1. Bruno Vigliossi. E também é garçom, o camisa 10 Neymar, na boa trama pela direita com o Soteldo, ele aparece dentro da área, ganha a bola do zagueiro e serve o Guilherme, que chega ao nono gol no Campeonato Paulista. Como tá indo pra rede o Guilherme, se dando bem no campeonato, coloca o Santos de novo em boa vantagem, tá 3-1, Pedro Martelli. Alexandre Pretzel, 3 pro Santos, 1 para a equipe do Água Santa, diferentemente do que foi no primeiro tempo, não teve tempo para hidratação. E ele para o jogo agora para isso, Pretzel. Eu acho que é justo, porque o calor, vocês disseram, é insuportável. Então, o Santos deu uma acelerada e o JP Sherman, que errou aquele lance dentro da área, mas é um lateral que está aparecendo no apoio, um bom segundo tempo do menino. E aí o Neymar deu um passe na raça, hein, porque ele estava no chão, uma bola quase perdida, ele se esforçou para tocar para o Guilherme e o Guilherme bateu com muita categoria, fazendo 3-1. Impressionante a estrela que está o Guilherme no Campeonato Paulista, goleador com 9 gols e um dos destaques do Santos até agora na temporada. Acho que esse jogo mata o jogo. Esse gol, mata o jogo. Acho que o Santos, evidentemente, vai ganhar a partida, mesmo que ainda haja um desgaste muito grande entre os jogadores. Torcedor do Santos cantando forte na Vila Belmiro, você curtindo, ligado no microfone da Bandeirantes. Alô, Baixada Santista, 3 pro Santos, 1 pro Água Santa. Santos agora tem que, por exemplo, o Pretzel vai vencer o jogo hoje, né? 3-1, 26, enfim, tem jogo, tudo pode acontecer, mas uma pergunta. Tem que olhar e pontuar, tem mais 2 jogos aí, para pelo menos, avançando aí na primeira posição, pensar em fazer, dependendo do cruzamento, uma semifinal decidida em casa? Não, tem um detalhe, a pontuação do Santos é baixa, né? Se o Santos passa nos pênaltis nas quartas de final, ele soma 1 ponto só. Então daqui a pouco ele pode pegar até o melhor, pode pegar o Corinthians, uma hipotética semifinal, porque o Corinthians hoje é a melhor campanha. Então tem que classificar primeiro, tem que classificar e ver quem é que vai pegar. Agora, o Santos estava num momento complicado, os resultados paralelos ajudaram e o Santos só depende de si. Ganha hoje, ganha do Noroeste, a tendência é que fique com a primeira vaga, com a primeira colocação do grupo. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio. Fios e cabos elétricos tem que ser Sil. A mais premiada do Brasil, se a Sil pode confiar. Aí se a jogada do centro do gramado, mais uma vez o Água Santa, depois do gol de Guilherme. 3 pro Santos, 1 pro Água Santa, canta forte o torcedor na Vila Belmiro. Feliz da vida do Peixe. Volta de Neymar marcando, Neymar marcou, Tassiano marcou. Agora há pouco, Guilherme marcou e um golaço do Netinho também. O gol do Água Santa marcado pelo Netinho no primeiro tempo. Santos vem pro campo de ataque, domina pela meia direita. Neymar pisa na bola, faz a finta, faz a graça. Chamou. E daquela chamadinha ali com 17. Falou Wesley Dias, fazer a finta em você. O Wesley não caiu na dele, não. Já jogando dentro da grande área, o goleiro do Água Santa quebra de qualquer jeito. A pressão do Tiquinho deu certo. Luan Ribeiro manda pra fora. Lateral marcado pro Santos bater o campo de ataque pela meia esquerda. Toma distância, vai pra cobrança Escobar. Placar de 3-1, quase 29 minutos jogados deste segundo tempo. Na Vila Belmiro, noite de domingo boa. Bonita pro torcedor legal, pra Baixada Santista. Curtindo na faixa estendida 86.3. No tradicional FM 90.9 de São Paulo. Também na Band, no aplicativo da Band, o Band Play. Você ouve também via Rádio Bandeirantes no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Kit de verdade é jogar com responsabilidade. Se tem kit, tem estrela. Acesse estrelabet.bet.br.
Santos tem mais uma para fazer, o Água Santa também, hein? 2 modificações ainda para serem realizadas em campo. 29 jogados deste segundo tempo. Vem para o campo de ataque, lado direito, domina, escapou da marcação. Boa finta agora, Ademilson. Ademilson na queira da grande área, trabalhou, tentou fazer o cruzamento. Ele trabalha pela meia direita, rola a bola nos pés mais uma vez de Ramon. Ramon ergue a cabeça, parte para o campo de ataque, cruza para ninguém. Cruza toda a extensão da grande área, está nos pés de Soteldo. Soteldo está jogando pelo campo de defesa, trabalha a jogada pela meio direita. Soteldo ergue a cabeça, busca espaço, volta a jogada para Gil. Firme Gil está jogando pelo campo de defesa. Venha vibrar com preço baixo e a qualidade do Tenda Atacado. Pegue com cartão de crédito, débito, vale alimentação com cartão Tenda. Soteldo domina no campo de defesa, tá armando, hein? Tá jogando bem o Soteldo hoje, não tá não, Pretzel? Tá, bastante movediço, dá pra dizer assim, buscando o jogo. E tá mais comprometido, né? No Grêmio ele largou o time na reta final e no Santos, que caiu pra segunda divisão, nem dá pra comentar, né, Martelo? No toque da Bandeirantes, você confere o ponteirinho, tá tirando a bola, rolando pra você. É o Campeonato Paulista, 10ª rodada, 10ª de 12 rodadas. Na Vila Belmiro, o relógio marca 30 jogados do segundo tempo. Santos 2, Água Santa 1. Na Bandeirantes, o QG de Esportes é dela, alô, Nina Calhote. Com o título do ATP de Buenos Aires, João Fonseca agora é o número 68 do ranking mundial. Ele pula 77 posições só em 2025 e já entra no destaque mundial. E merecidamente está com a grana no bolso. Seu Pretzel, ganharias um set de João Fonseca no tênis? Não, acho que um game sim, né? É? Só não Qual a sei... sua especialidade? É, backhand. A la Federer? Mais ou menos. Eu só não sei se o João aguentaria debater tênis no Esporte Debate. Aí que o desafio aumenta. Aí ia ser lobby, curtinha, né? Exatamente, né? 31 jogados, João Fonseca ganhou a ATP 250. Brasileiro bom no top 70 no ranking do tênis. Enquanto isso, ó, bom de bola, mas é outra bola. O Neymar vai cobrar uma falta, não. A falta é de longe pela meia esquerda, falta para o Santos, aí Milhossi. E ele deixa para o Tomás Rincon, que é quem assume agora essa cobrança. Neymar vai para a área e movimentação para mais uma troca no Água Santa. Daqui a pouco, Robinho com a 21. Placar de 2-1, Santos 3-1, Santos 3-1, marcou agora há pouco o Guilherme 3 para Santos, 1 para Água Santa e agora vai embora o 7. Vai embora, portanto, Davi Gomes, o 7 que é liso, né? Deu bastante trabalho para marcação. Entra o 21, Robinho, troca no Água Santa. O Davi Gomes é um cara que faz a fumaça, hein, Pretzel? Mas não jogou muito bem, não. Tentou algumas vitórias sobre o Escobar, teve uma certa dificuldade, né? Mais um atacante pelo outro, o Pintado tentando de tudo, porque até o saldo de gols, no hipotético empate para não cair, já passa a ser importante. 32 minutos jogados deste segundo tempo. Você ligado, curtindo o microfone da Bandeirantes na quente Vila Belmiro. No youtube.com/rádio Bandeirantes Oficial. 3 para o Santos, 1 para Água Santa. Neymar domina pela meia esquerda, daqui a pouco a Ricardo Capriotti está jogando aqui com Ricom pelo círculo central do gramado para Pituca. Pituca, 3 dedos da bola, sai para o jogo pela meio direita com Gil. Gil na zaga, trabalha pela meio direita, boa finta frente à marcação. Sherman pela ponta direita, acionou Soteldo. Soteldo pedalou, balançou, linha lateral da grande área, ameaçou cruzar, levou para a linha de fundo, perdeu espaço. Opa! Cruzamento em cima do zagueiro, você sabe, a reclamação existe. Com o braço para trás, faz o sinal do árbitro. Diz que o zagueiro estava com o braço para trás das costas. Manda seguir, sai jogando o Santos no campo de defesa. Amortecedor com qualidade, líder em suspensão é HG Nakata. Sabe por quê? Porque Nakata. 33 jogados deste segundo tempo. O Santos está vencendo por 3-1. Neymar volta a marcar com a camisa do Peixe, batendo o pênalti. Pituca recomeça a jogada dentro da grande área. Trabalha com o Brazão. Brazão inteiro de amarelo dentro da área. Rola a bola nos pés por dentro, perigosamente, mas deu certo para Pituca. Pituca recua pela meia esquerda. O torcedor está pegando no pé do Pituca, hein, Milhões? Na escalação, quando falaram o nome dele no banco, inclusive já não gostaram, né? Não tá jogando bem nessa temporada. Ele que foi titular durante boa parte do ano passado, começou também entre os 11. Hoje já errou alguns passes e agora de novo prefere atrasar a jogada. Mas ó, recuperou a bola e foi aplaudido. Então,
dias e dias do Pitu. Já meteu a bola para Neymar. Neymar abriu boa bola, linha de fundo. Guilherme tá esgotado também. Guilherme tá escolhendo as brigas dele. Escolheu no Impropic, tá esgotado, Guilherme. Esgotado o peixe na noite. Quente na Vila Belmiro. Baltec protege, impermeabiliza e colore a sua casa. Baltec impermeabilizando e colorindo o Brasil. Alexandre Pretzel. Se o Santos quer o Thiago Maia, põe o Pituca do negócio. Acho que o Inter aceita, hein? É mesmo? Mas aí, e para ter um banco um pouco mais fundo aí para Copa do Brasil, Brasileirão, enfim, não é o caso? Não sei, o Pituca tá com 32 anos, né? O Thiago Maia tem 27. É, isso é verdade, né? Se aceitar, você consegue trabalhar melhor. E o Thiago Maia já passou aqui, né, Presta? É, mas não dá entrevistas, né? Mas parece que ele quer jogar ao lado do Neymar. Então um abraço, né? Se for realmente isso. Agora, o Inter quer trocar a dívida que tem com o Flamengo pelo Thiago Maia, 4 milhões e meio de euros, e quer receber mais 2,5 de euros. Quer receber, então, 7 milhões de euros pelo Thiago Maia. Ele vale tudo isso? À vista. À vista. Eu acho que não. O Marcelo Teixeira não está afim de fazer isso. Mas o Pedro Martins hoje não quis responder, mas também diz o seguinte, que o Santos está analisando outros nomes e que fará o que for melhor para o Santos. 7 milhões de euros pelo Thiago Maia, eu não vejo como melhor para o Santos. Né? Robinho agora bateu uma pancada no gol, passa a esquerda do Brasão. Robinho para Neilton, Neilton para Robinho, uma pancada, passa a esquerda do Brasão, não tinha o que fazer, escanteio. Teve desvio na zaga da equipe do Santos e por isso o escanteio está marcado, confirmando, Martelli. Público e renda aqui na Vila Belmiro. O Santos conseguindo de novo um público alto com ingressos esgotados. 13.795 presentes para uma renda de R$ 781.425. Escanteio para a equipe do Água Santa, bater do lado direito, vai para a cobrança, canhoto para a bola na entrada da pequena área. Rincon se estica inteiro, tira, rebote do Água Santa, vai daí. Olha o Gil, Gil falhou, sobrou na cara do gol, impedido. Nossa, o Gil espirrou o taco do Gil, mas a bola na origem, eu não sei não se isso não anula o impedimento, mas enfim. Pegou no Gil, ele tentou tirar, desviou, sobrou nos pés do Ademilson na cara do gol, Emiliosa. Claramente o lance, um novo lance. Claramente o novo lance do Gil. Não era impedimento não, viu? E ó, vou te falar, tem que mandar seguir, Pretzel. Claro que sim. Independente, deixa eu ver agora, Guilherme, pra Neymar na cara do gol, é só fazer, é Soteldo do lado, soltou, Soteldo! Guilherme meteu o bolão da ponta esquerda, deixou o Neymar na cara do gol. O Neymar não acreditou no que viu. Goleiro à frente dele, torcida esperando o toque. À direita, passa Soteldo. Gol de videogame. Soteldo na meia direita, pediu a bola. Tá impedido. Tá marcado impedimento no momento que o Soteldo recebe o passe. Pô, mas se cai impedimento nessa situação... Não, foi antes. Neymar. Foi antes. Ah, perfeito. Que susto. Porque eu falei, não é possível. Porque o Neymar ficou lado a lado com o Soteldo, soltou a bola embaixo do gol. Foi antes, né, ô Milhosa? Antes. Na bola que o Neymar sai cara a cara com o goleiro, já estava em posição irregular o camisa 10 da equipe do Santos, que depois serve o Soteldo, hein? Eu achei que ele ia bater pro gol, mas serviu o venezuelano, fica como gesto, porque o gol não valeu. É, mas que susto, hein, Pretzel? Se o Soteldo consegue se colocar impedimento ali... Não, mas não tava, o Soteldo tava atrás da linha da bola. O Neymar é que tem um pé direito à frente na hora que ele parte no lançamento anterior. Então impedimento bem marcado. 3% João para Água Santa, vem o chute de longe da entrada da área, pancada do Ramon, bateu roupa Brasão, tirou a marcação, corta, põe para fora em lateral. Guilherme tentou salvar na lateral, lado direito, sai com a bola e tudo, vem o Água Santa, levantamento para o meio da grande área para Neilton, JP Chirmon, tira de qualquer jeito, põe para fora, escanteio, hein? O Água Santa não desiste, escanteio marcado pro Netuno, bater na direita, Milhões. Continua apertando, e o Robinho é um cara que chuta bem, hein? Segunda vez que ele leva perigo com sua finalização, colocou o peito de pé na bola com muita força, e é ele quem vai para cobrar esse escanteio pro Netuno. 38 minutos jogados do segundo tempo, você ligado no microfone da Bandeirantes daqui a pouco. O apito final no microfone da Bandeirantes, Ricardo Capriotti assume, escanteio para a equipe do Netuno, bater lado direito, Robinho cobra mal, quarta marcação do Santos, volta da meia direita,
direita, bateu pro gol. E na encheu o pé, passe direita do goleiro Brasão, linha de fundo, tiro de meta pro Peixe. Dessa vez sem direção, chute do Água Santa. Olha só, o time que chuta de fora da área, já marcou um golaço, levou perigo outras vezes. Dessa vez sem muita direção, tiro de meta. O Santos tá bonito na frente, 3-1. Grupo Souza Lima, eficiência e segurança e serviço zero. Grupo Souza Lima. O Santos tem mais uma pra mexer aí, hein? Aí você vê Guilherme cansado, Soteldo cansado, Neymar cansado. Deve vir o Miguelito na vaga de quem, Pretzel? Soteldo ou Guilherme, pode escolher. Acho que o Guilherme, porque o Guilherme tá exausto. O Neymar tá andando em campo, o Guilherme fez o sinal ali pro banco, hein? O Guilherme fez o sinal ali pro banco, vai subir a placa, não sei se foi pra esperar não, hein? É ele, ó, é o homem. Neymar, que já vai tirando sua faixa de capitão, vai dar pro Guilherme pelo visto. Sai aplaudidíssimo depois de marcar seu primeiro gol no retorno aqui pro Santos e vai dar vaga ao Miguelito, boliviano, que entra com a camisa de número 47. É natural, Pretzel, sair por aí sempre aos 40, enfim, tá voltando. Quarta, domingo, aí não treina mesmo, né? Exatamente, importante que é o seguinte, amanhã é recuperação, não vai treinar. Terça, você faz um treino leve. Mas muito leve, então não consegue recuperar a parte física. Quarta tem jogo, 7h15 contra o Noroeste na Vila, um jogo decisivo. Então, o Neymar ele vai ter tempo para treinar quando terminar o Campeonato Paulista, se o Santos chegar na decisão. Se for eliminado antes, aí sim o tempo será maior até a estreia no Brasileiro. Ô Pretzel, mas ó, vou te falar uma coisa, hein? Não sei o que você pensa, mas Depay é uma amostra disso, Neymar também, é muito cedo. O torcedor do Santos quer que ele fique um ano e meio. Mas fazer isso aí 3, 4 meses direto com o Neymar, assim, não dá pro cara ficar jogando quarta e domingo não, viu? Impressão aqui de cima, viu, Pretzel? Pois é, mas aí o que? O Campeonato Paulista é importante ou não é? Se o Campeonato Paulista é importante, ele precisa jogar. Não, eu digo no futuro, né? Sim, Brasileirão, vai entrar... Mas sabe, Brasileirão, Copa do Brasil. Vamos fazer uma suposição. Talvez ele não tenha tempo. Se o Santos chegar na decisão do Paulista, talvez ele não tenha tempo para treinar. Porque o Dorival pode chamá-lo para a data FIFA. E aí ele Deixa eu ver a chegada do Santos, cruzamento para... nossa, meu zagueiro. Guilherme cruzou, o zagueiro bateu a bunda na bola, mas está nas mãos do goleiro. Perdão, Pretzel. Imagina. Então o Neymar pode ser convocado pelo Dorival. E aí como é que fica? Se o Santos chega numa decisão de Paulista. Até na data FIFA ele vai estar ocupado com a seleção brasileira. Então ele vai ter que conviver com isso, porque ele foi contratado para jogar, né? Vem pro campo de ataque o Santos. No toque da Bandeirantes, você confere. O ponteirinho tá tirando a bola, rolando para você. Campeonato Paulista, 10ª rodada, Vila Belmiro, relógio marca 40, agora 41 jogadores do segundo tempo. Santos 3, Água Santa 1. Vem pro campo de ataque, o Santos domina lado direito, Miguelito volta a jogada por dentro. É pra Soteldo finta, recua. Pratica o Pituca na intermediária, gira pela meia esquerda. Rola a bola nos pés de Escobar ameaça a fazer o cruzamento, rola por dentro. É pra Guilherme volta a jogada para Rincon por dentro pra Pituca no corredor central de sua intermediária. Deu jogo à frente pra Soteldo gira pela meia direita pra Miguelito ergue a cabeça, ameaça a fazer o cruzamento, girou pela meia direita. Rolou a bola nos pés de JP Germão por dentro para Pituca pela canhota, tá inteiro no campo de ataque o Santos, a dupla de zaga, Luizão Gil, o último homem tá no círculo central. Agora sim, Platão Esportivo, fala Nina Gagliotti. Jogos de hoje do Campeonato Paulista, o São Bernardo venceu o Guarani por 1-0, Velo Clube 2-1 contra a Inter de Limeira e no Choque Rei, empatado 0-0 Palmeiras e São Paulo. O Disney Plus está com o melhor do futebol, assista o campeonato inglês, campeonato espanhol e italiano no Disney Plus com a transmissão da ESPN. 42 minutos jogados deste segundo tempo, daqui a pouco o intervalo, o melhor daqui a pouco. Já foi o intervalo inteligente com Ricardo Capriotti, vem aí o apito final do microfone da Bandeirantes com Ricardo Capriotti para todo o Brasil. Pegando legal na faixa estendida 86.3, no tradicional FM 90.9, alô Baixada Santista, alô Santos, alô Peixe, tá feliz da vida vencendo por 3-1. Santos 3, Água Santa 1, vem para o campo de ataque o Santos, insiste de primeira, boa bola de Soteldo, rolou por dentro, tentou bater o gol, Miguelito, explodiu frente à marcação, sobrou perna esquerda, para Guilherme na canhota, dominou, Tiquinho mal, Tiquinho tá saindo muito da área, hein? O Tiquinho tá saindo muito da área para cruzar essa bola, Milhões. Eu me assustei quando vi que era o Tiquinho passando como um ponta do lado esquerdo, ele pedala e na hora do cruzamento acaba jogando nas mãos do goleiro. O Tiquinho, camisa 9, se movimentando bastante, nem sempre acertando na vida. Ô Pretzel, esse cara tem que ficar no meio da área, Pretzel.
Concordo plenamente, até porque ele já está próximo do veterano, o Tiquinho, né? E não tem mais a condição física quando ele chegou ao Botafogo. Então concordo contigo, fica mais na área, faz mais tabela e se posiciona melhor. Tá calor aí, Pretzel? Não. Tá frio aí, Pretzel? Não, temperatura moderada ou tépida, como se dizia, né? Ela tá tépida, entre quente e fria. Ok. Nem quente nem frio, 0 grau, né, Pretzel? Você precisa aprender um vocabulário novo. Você tá coberto de razão, é isso? Eu não passo frio, né? Eu tô coberto. Não passa frio jamais? Porque eu tô coberto de razão. E do seu agrado as inserções no segundo tempo? Não. Placar de 3 para o Santos, 1 para a Água Santa, 43, quase 44. Quantos graus agora nesse momento aqui na Vila, enquanto está caído o jogador lá do Peixe, Milhões? Olha, 29 graus. Mas nunca. No papel. Mas né? nunca. Eu não acredito nisso, não. Aos 42 aqui. Dá tudo certo com o jogador do Peixe ali, Milhões. Tudo certo, já se levantou ali rapidamente, me parecia o JP Sherman pelo lado direito. E o Santos vai se encolhendo no campo de defesa em instantes finais de jogo na Vila. Com o amortecedor HG na carta você chega mais longe, sabe por quê? Porque na carta é tudo azul pela frente. 44,5 vai subir a placa de acréscimos na Vila Belmiro. Show do Santos, mais ou menos, hein? 3-1, mas o primeiro tempo foi bom, segundo mais ou menos. Vem pro campo de ataque, o Água Santa tentando o segundo gol. Pedalou pra cima da marcação, Paulão, saiu na cara do gol, Bração! Sei não, viu, meu bandeira? Robinho saiu na cara do gol, mas não sei não, marcado impedimento. Daquele tipo de lançamento que não acontece muito no futebol, né? Mas de colocar o atacante cara a cara com o goleiro, estava realmente um pouco à frente na marcação desse impedimento, foi bem o Brasão. No momento em que ergue a placa, mais 7 minutos de jogo nesse calor. E aí, Pretzel, mais 7, vamos até 52. Isso é sacanagem da arbitragem, é só para vocês passarem mais calor aí. Isso é sacanagem. Agora, bota 2 aí da parada, né? Acho que ele embutiu. Agora assim, eu fiquei comovido com o entusiasmo do Milhose ao dar público e renda na Vila Belmiro. Então eu vou repetir, 13.795 pagantes para 781.425. Vocês estão de brincadeira. O Neymar tem que jogar para 50 mil pessoas, pelo amor de Deus. Sabe uma coisa que me espanta? Tem espaço vazio na Vila, tá? Tem espaço vazio na Vila. As cativas, né? Não, olha aqui para a esquerda, onde fica, por exemplo, a torcida organizada. Tem espaço vazio ali, ó. Não sei não, viu? Vem pro campo de ataque o Santos. Guilherme domina pela meia esquerda, artilheiro do Paulista, 9 gols. Guilherme pela meia esquerda para Soteldo, faz um bom jogo. Soteldo na canhota, pedalou, balançou, escapou da marcação, caiu, cadê a falta? O árbitro manda seguir o Guilherme que é a falta, hein? Guilherme que é a falta, que é vantagem não. Aí sim, Guilherme volta a jogada para Pituca. Pituca retoma no campo de ataque pela meia esquerda, 46, vamos até 52. Sai jogando a equipe do Santos. Pituca dá pressionada, empurrada. É falta pela meia esquerda. Falta pro Peixe, Vilhossi. E esse Willian é um judoca, né? Porque agora deu de novo um ipom no Diego Pituca, que tentava prender essa bola. E a falta que o Guilherme queria, agora ele tem para cobrar pelo lado esquerdo. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fios e cabos elétricos. Tem que ser o mais premiado do Brasil. Sergio pode confiar. No Allianz não joga porque tem gramado sintético. No Pacaembu não joga porque tem gramado sintético. Na Neoquímica Arena não conseguiu um acordo com o Corinthians. E o gramado lá é híbrido, mas é uma referência, né? Pode-se dizer. Vai jogar onde, Pretzel? Na Vila. O Pedro Martins hoje, eu estou fazendo referência, até no apito final, a Nina já me apontou aqui que vai colocar uma parte da entrevista, feita no Concentração, que o Santos tem várias propostas para jogar fora da Vila. Mas que eles acham que a Vila nesta reta final é importante para chegar à próxima fase do Paulista. Então, Santos e Noroeste vai ser na Vila. Agora, o jogo das quartas de final não dá para dizer que será na Vila. O das quartas, imaginando aí que vai pegar, né? Com todo o respeito do mundo e com toda a simulação aqui, ó. Bola tá fora de campo, o Brasão não tem pressa para cobrar o tiro de meta. Pega, por exemplo, o time que não seja aí do eixo, aí manda o jogo pra fora, é isso, Pretzel? Ou em Brasília. Eixo, eu digo. Ou até em Brasília, que o Mané Garrincha é um elefante branco, tá sempre aberto, sempre à disposição, porque o Campeonato Brasiliense é fraquíssimo, né? Então você joga em Brasília. Daqui a pouco, por exemplo, Santos e Bragantino nas quartas, ou Santos e Portuguesa. Jogo em Brasília, cara, pra tentar lotar o estádio, ou em São José do Rio Preto, não sei, Presidente Prudente. Não dá pra jogar pra 13 mil pessoas. Não dá, cara. Não dá. Kit de verdade, jogar com responsabilidade. Se tem kit, tem estrela. Acesse www.estrelabet.bet.br. 48 minutos jogados, vamos até 52. Ninguém quer mais nada em campo. Ninguém quer mais nada. Ó, lateral, Pituca e o Guilherme bateram o boquinha que vai cobrar o lateral. Não, vai você, não vou eu. Aí vai tomar cartão, né?
É por aí, né, Milhose? Cara, não é possível que o Guilherme, a essa altura do campeonato, tá levando cartão por enrolar a cobrança de lateral. E aconteceu. 11 Guilherme amarelado. Lateral marcado para o Santos, bater no campo de ataque pela via esquerda. Toma distância, vai para a cobrança Pituca. Pituca arremessou para Tiquinho. Tiquinho pressionado pelo zagueiro. Corta a zaga, tira de qualquer jeito. Água Santa domina pela meia direita. Faz a finta à frente, a marcação. Wesley Dias na bandeira de escanteio. Sai com o bola e tudo. Wesley Dias sai com o bola e tudo. Lateral marcado. Manuel para a equipe do Santos bater no campo de ataque do lado esquerdo. 48, quase 49. Lateral para o Santos, cobrado do lado esquerdo. Não tem pressa, Pituca. Pituca faz a cobrança, trabalha a bola com o Rincon. Rincon pela meia esquerda, mais um lateral. Cabe o bom Santos para terminar, ou Prédio, vai até os 52? É que o saldo é importante. O saldo importa, né? Nessa reta final. O árbitro não pode terminar o jogo porque tá calor, ou porque ele não aguenta mais. Tem que dar o acréscimo necessário. O Tenda Atacado tem a melhor estratégia para você economizar nas compras da sua casa ou comércio com muita qualidade de Curubim. Todos os produtos vai de Tenda Atacado. E nessa aí que eles foram levando a bola do meio de campo até a linha de fundo, ganhou escanteio do lado esquerdo, Emiliotti. E faz subir de novo o volume da torcida, Martelli. Inclusive parte da torcida que cobrou ontem presencialmente no CT Rei Pelé melhor desempenho de Pedro Caixinha. Hoje ele responde, vence por 3-1, escanteio para o Santos. Escanteio para o Santos, bateu do lado esquerdo, Guilherme Soteldo, relógio marca 49,5, quase 50. Soteldo cobra o curtinho para Guilherme, Guilherme para Soteldo, Soteldo pisa na bola pela meia esquerda, tenta fazer a finta, fez a graça para cima do zagueiro, toma pisão. Tudo que o Soteldo queria era essa falta do lado esquerdo, Minhossi. E aí ele chutou o vento, pisa na bola, faz uma graça, a arbitragem marca essa falta e o Santos vai enrolar mais um tempinho com o Guilherme e com o Soteldo. Segurança e conforto em qualquer caminho, você já sabe a resposta, amortecedor HG, porque na Cata. Daqui a 2 minutos em um apito final no microfone da Bandeirantes, Ricardo Caprati assume. Muitos torcedores aqui à frente da cabine da Bandeirantes, próximos ao banco de reservas, querendo algo, querendo uma camisa, querendo uma foto, querendo autógrafo de Neymar Júnior assim que terminar o jogo. Falta para o Santos bater do lado esquerdo, o escanteio de mangas curtas já para a bola Guilherme. Guilherme levantou para Gil, passou da marcação, sobrou Gil, bateu no gol, sobrou. Sensacional no Ribeiro! O Gil deu uma cabeçada, pegou no zagueiro, voltou, folheou. Luan Ribeiro, em 2 tempos, quase que o Tiquinho bota para dentro do gol, Milhossi. E seria muito legal ver o gol do Gil, né? Com uma redenção depois de ficar afastado, não fazer parte do elenco, aí ele volta, é titular, tem a chance da finalização. O Luan Ribeiro sai de vilão nessa história, faz boa defesa. Vem pro campo de ataque, o Água Santa 51, relógio vai marcar 51, só mais um de jogo. Vai terminar o jogo na Vila Belmiro. 3 pro Santos, 1 pro Água Santa. Motopeças com qualidade de segurança tem que ser na Cata, sabe por quê? Porque na Cata, é claro, é tudo azul. Água Santa insiste do lado direito, entramos nos últimos minutos. Ou melhor, no último minuto, último 60 segundos, Soteldo faz falta. Falta besta pra cima do lateral direito e Nayan do lado direito, hein, Milhose? Para levar amarelo. Amarelo para o camisa 7, Soteldo. Agora mais um jogador do Santos levando o amarelo, às vésperas aí de rodar as finais. Não é interessante e tampouco inteligente. Falta para o Inayan cobrar pelo lado direito. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Acesse braspress.com. Vai terminar o jogo na Vila Belmiro. Depois da falta que o Água Santa vai bater do lado direito. O árbitro vai terminar o jogo. 51, quase 52. A volta de Neymar Júnior marcando com a camisa do Peixe. Marcou de pênalti, marcou o primeiro gol do Santos. Para deixar tudo azul no seu caminho, você sabe, amortecedor HG. Por quê? Porque na Cata. Faz pra bola. Faz de pé na direita, bateu no gol em cima da cabeça. Que isso? Dá até Tonte Escobar de cabeça. Põe escanteio na direita para Água Santa. Rafael Vaz, que é um zagueiro cobrador de faltas. Agora colocou o pé na bola buscando um chute forte. E o Escobar desvia para escanteio. O Robinho vem para cobrar os escanteio marcado para a equipe do Água Santa. Bater do lado direito, toma distância, Robinho. Vai chover a bola para o meio da grande área do Santos. Brasão com os 2 braços. Passamos de 52 ao último lance do jogo. Robinho levantou no alto. Tiquinho tira. Ergue o braço, o árbitro termina o jogo na Vila Belmiro. Com a falta de Neymar marcando com a camisa do Peixe. Santos 3, Água Santa 1, líder do grupo B. Na Bandeirantes, alô Ricardo Caprotti. Vem o apito final, tudo bem? Alô Capri. Vamos lá, Martelli. Agora quem tá suando sou eu, viu? Agora eu tô em bicas aqui. Vamos lá, grande Martelli, grande vitória do Santos, o Peixão finalmente vencendo e finalmente com o Neymar voltando a marcar
nesse retorno dele ao Peixe, a Vila Belmiro. Alô, Bruno Migliozzi, me conta aí o que é que você tá vendo aí nesse fim de jogo no templo sagrado do futebol mundial, Migliozzi. E tá virando protocolo, né, Capri? Final de jogo é uma filinha de jogadores do time visitante para cumprimentar o Neymar. E quem tá agora conversando com ele é o Neilton, né? Tiveram ali contato na época do Santos. Também muitas câmeras em volta do camisa 10, que volta a marcar com essa camisa depois de quase 12 anos. O jogo especial pro Neymar, ainda mais especial pro Santos, que retoma essa classificação. Então os jogadores permanecem no gramado e vão organizar essa filinha da foto com o camisa 10 Neymar. Nenhum time até aqui que enfrentou o Neymar não teve esse momento de descontração no final do jogo, Capri. Maravilha, você já volta aí no apito final, Migliozzi, para trazer mais do vestiário do Santos. Vamos ouvir aí o Caixinha e todo mundo que for possível no melhor pós-jogo do Rádio Esportivo do Brasil. E antes de irmos para o apito final, são 10h31, 10 horas e 31 minutos da noite desse domingo. Vamos escolher o melhor em campo, o craque Estrela Bet Bandeirantes. Vamos lá! O craque do jogo. Oferecimento Estrela Bet. Jogou, brilhou. E aí, Pretzel? Quem é o melhor? Quem é o craque Estrela Bet Bandeirantes, hein? E todos os jogadores do Água Santa tiram fotos com ele, fazendo fila para tirar fotos com o Neymar, integrantes da comissão técnica do Água Santa também. Impressionante isso, né? Eu vou dar um voto simbólico para ele, porque é o primeiro gol dele na volta à Vila Belmiro, na volta ao Santos. Ele fez um bom jogo, então para mim Neymar, o craque da partida. Neymar é o melhor em campo, craque Estrela Bet Bandeirantes. E no apito final a gente vai falar muito mais dessa vitória do Peixão, com a Nina Gagliotti, com o Michel Lopes, com o Beto Rebeck e com todo o time técnico Bandeirantes. A gente já volta com o melhor pós-jogo do Rádio Esportivo do Brasil. Não saiam daí não, hein? É na sequência, tudo junto e misturado aqui na Bandeirantes. Até já. Jornada Esportiva. Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Baltec Tinta Emborrachada, impermeabilizando e colorindo o Brasil. Nakata, peça para carro, moto ou caminhão? Vai de Nakata, porque você já sabe. Grupo Souza Lima, em segurança e serviços todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Descontou no Tenda Atacado. Baixe o app que baixa o preço na loja. Disney Plus. O Disney Plus está com o melhor do futebol. Sil. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Sil. Se é Sil, pode confiar. E Estrela Bet. Hit de verdade é jogar com responsabilidade. Acesse estrelabet.bet.br. Futebol é com a Bandeirantes, vai lá, 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 futebol. Apito final. Na Rádio Bandeirantes. O pós-jogo completo. Dominou pela ponta esquerda, evadiu a grande área, soltou, soltando, devolveu para Neymar, que fita, é pênalti! O momento em que eterno Rei Pelé Príncipe se encontram, sai o pênalti pro Santos! Pênalti marcado pelo árbitro Vinícius Gonçalves Dias Araújo. A vida inteira de pé, pênalti pro Santos bater. Neymar toma distância, 4.323 dias depois da última vez que marcou pro Peixe. No centro do gol, posicionado no Ribeiro. Neymar, do jeito que ele bate, com paradinha, partiu Neymar, bateu no gol. Com ressurgimento do Príncipe da Vila em sua maior alegria, Neymar Júnior, aberto o placar na Vila Belmiro na marca dos 10 minutos jogados no primeiro tempo. Neymar batendo o pênalti,
goleiro pro lado, bola pro outro, no canto inferior direito da meta do goleiro Luan Ribeiro, explode a Vila Belmiro, cresce o Principado. Escanteio pro Santos bater, placar de 1-0, Neymar na bola, Neymar levantou, segunda trave pra Zé, Ivaldo toca de cabeça, corta a marcação, sobra do lado direito na linha lateral da grande área, bom tempo, dominou, cruzou, rasteiro pro meio da grande área, corta a marcação, rebote na entrada da grande área para Davi Gomes, tenta puxar contra golpe, Gil foi na bola, desarma pro Peixe, Soteldo dominou do lado esquerdo, lançou a linha de fundo, Guilherme cruzou para Tassiano, vai pitar o segundo. Recuperação espetacular do Peixe, entrada da grande área, Gil para Soteldo, Soteldo na meia esquerda, solta pela linha de fundo, o Guilherme não desiste nunca, ele cruza para o meio da grande área, passou na primeira trave, alô Lanquibeira, aquele abraço, ela passa, chega de trás, Tassiano, na primeira, vem pro campo de ataque, o Água Santa, dominou na meia direita, Netinho, girou, bateu no gol, golaço! Pintura de gol! Netinho domina pela meia direita, depois do contragolpe, o Brasão ligou, ganhou no alto, o zagueiro do Neymar, o vacilou, Netinho, tira pela meia direita, da intermediária de muito longe, ele erga a cabeça, uma pancada no ângulo superior direito da meta do Brasão, chute cruzado, chute forte, pega na meia, fatal, diminui o Água Santa. 24 minutos jogados deste segundo tempo, você ligado, curtindo o microfone da Bandeirantes Santos, vem para o campo de ataque, Tiquinho trabalhou pela meia direita, bola é boa, JP Sherman cruzou para Tiquinho, passou, Neymar dominou dentro da grande área, rolou Guilherme, bateu no gol. Paulista, Guilherme, na marca dos 24 minutos jogados do segundo tempo, momento em que sofria o Peixe na Vila Belmiro, jogada começa pela ponta direita, boa bola, JP Sherman, por dentro para Tiquinho, devolve na linha de fundo, Sherman cruza, na pequena área, Neymar fica com ela, gira, rola a bola nos pés de Guilherme, o centroavante que é muitas vezes ponta, muitas vezes meia, mas é artilheiro do Paulista, enche o pé de perna direita no ângulo superior esquerdo da meta de Luan Ribeiro, na marca de 24 jogados do segundo tempo, explode. Tá aí o Pedro Martelli e os 4 gols que fizeram o placar da Vila Belmiro, a vitória do Santos sobre o Água Santa por 3-1, e agora o Santos bem aí na parada para se classificar à próxima fase do Campeonato Paulista. Aliás, antes do Bruno Migliozzi lá nos vestiários do Santos, e antes de ouvirmos o Alexandre Pretzel, deixa eu saber aqui da Nina Gagliotti os jogos de hoje e a classificação atualizada do Campeonato Paulista, quem está avançando às quartas de final. Vamos lá, Nina! Vamos lá, Capri. Hoje teve jogo pelo Campeonato Paulista. O São Bernardo venceu o Guarani por 1-0. Velo Clube 2-1 contra a Inter de Limeira. Palmeiras e São Paulo empataram 0-0. Isso mexe, claro, com a tabela de classificação do Campeonato Paulista. 1-1, vamos lá. No grupo A, Corinthians lidera 26 pontos, é também o líder geral do Paulista. Na segunda posição, Mirassol tem 16, Botafogo de Ribeirão Preto 11, Inter de Limeira 6, uma das lanternas do campeonato. No grupo B, um grupo curioso, porque o Santos tem 12 pontos, o Guarani tem 11, o Bragantino também tem 11 e a Portuguesa também tem 11. É o grupo mais equilibrado deste Paulista. No grupo C, o São Paulo tem 16 pontos, Novo Horizontino tem 12, Noroeste 7, a Água Santa tem 6, é o último e o outro lanterna, já que Inter de Limeira e Água Santa têm a mesma pontuação. No grupo D, São Bernardo tem 22 pontos, a Ponte Preta tem 19, o Palmeiras tem 17, Velo Clube tem 9 pontos. Ou seja, Capri,
estão neste momento nas quartas de final. Uma das quartas é São Bernardo e Ponte Preta, a outra São Paulo e Novo Horizontino, a outra Santos e Guarani, Corinthians e Mirassol. Essa é a situação de momento do Campeonato Paulista. Valeu, Nina. Tá aí a Nina Gagliotti dando um panorama pra gente do Paulistão. Mais 2 rodadas e a gente finaliza essa fase de classificação. Lembrando que o Corinthians já tem aí 11 partidas realizadas, não vai jogar nesse meio de semana pelo Paulista, joga na Libertadores e então pro Corinthians resta só mais um jogo, o do próximo fim de semana, a última rodada dessa fase de classificação do Campeonato Paulista. Atenção, Alexandre Pretzel. Oi, Nina. Uma última informação só, porque tem bola rolando neste momento para Paraguai e Argentina, esse jogo que é válido pelo Sul-Americano Sub-20. O Brasil mais cedo venceu por 3-0 o Chile. E neste momento a Argentina vai sendo derrotada pelo Paraguai por 2-1. O que significa que a Argentina precisa fazer mais 5 gols se quiser ser campeã do Sul-Americano Sub-20. Então, neste momento, o Brasil vai ficando com esse título. Campeão, né? Campeão. A gente tá vendo algumas imagens do jogo aqui. O Paraguai tá jogando bem, viu? Só isso. Mas era melhor não ter tomado aquela goleada na primeira rodada do Sul-Americano para os argentinos de 6-0 e ter sido vice-campeão do Sul-Americano. Da Sul-Americana agora, né? Desse Sul-Americano Sub-20. Do que tomar aquela sapecada lá de 6-0 e ser campeão de... Não vale nada esse Sul-Americano aí, né, Preto? E aí você é campeão, você fortalece um trabalho que não existe. Exatamente. Não existe mesmo. Mas foi bom o João Fonseca ganhar lá na Argentina hoje. Aliás, o João Fonseca ganhou de 4 argentinos, hein? Quase que ele devolve a goleada da Argentina contra o Brasil lá. Se ele ganhasse mais 2 argentinos, ele ia devolver, viu, Prédio? Imagina o Edinaldo, presidente da Confederação Brasileira de Tênis, né? Aí o João Fonseca não iria aparecer também, né? E vale destacar, viu, Capri, porque nesse ATP de Buenos Aires, simplesmente o Zverev jogou, que é o 2º melhor do mundo hoje. Então é uma competição que, falando no sentido de pontuação, não é tão importante como os outros ATPs ou até os Grand Slams do ano, mas quem participou foram jogadores grandes, então é uma vitória gigantesca do João Fonseca. É sensacional, ele fez história. O mundo do tênis, Boris Becker agora há pouquinho tuitou sobre o João Fonseca, o Carlos Alcaraz já tinha tuitado também. O mundo do tênis está exaltando o talento desse menino de 18 anos de idade, o brasileiro João Fonseca. Tomara que ele tenha um futuro brilhante. E ele parece que não tem nenhum deslumbramento, não tem nada aí que possa atrapalhar essa escalada, essa caminhada que pode ser fantástica dele no mundo do tênis. Bom, vamos lá então, Pretzel, explicar aí para o nosso ouvinte, porque já tem o seu gabarito aí, já vai preparando aí, puxa uma nota para cá, tira outra dali, que já você vai dar as notas de Santos 3, Água Santa 1, mas agora eu quero saber como é que foi o jogo, Pretzel. Olha, foi uma vitória, como é que eu posso dizer, normal do Santos? Sim, pelo que foi o jogo, pegando todo o jogo, primeiro e segundo tempo, o Santos não passou muito trabalho. O Santos faz 2-0 com 26 minutos do primeiro tempo. O Neymar, até os 30 do primeiro tempo, fez um jogo realmente muito bom, né? Eu só não concordo muito com alguns geradores de caracteres que Neymar faz jogaço, tem grande atuação. Acho que não, tem uma boa atuação, perto do que ele vinha mostrando. Ele teve uma evolução física clara, apesar de não treinar fisicamente. Isso foi explicado pelo Pedro Martins. Isso foi explicado pelo Pedro Martins hoje, o diretor de futebol do Santos, né, que não há tempo dele para treinar, então que ele vai recuperar e jogar, até que ele tenha a possibilidade de uma semana livre, algo que só vai acontecer se o Santos for eliminado do Campeonato Paulista, porque se o Santos chegar na final e o Neymar for convocado pelo Dorival Júnior para a data FIFA, ele não vai ter nenhuma semana livre. Então o Neymar vai ficar jogando e recuperando, e isso realmente não vai ser muito fácil para ele. Agora, tecnicamente, é aquilo que a gente tem debatido, ele sobra e ele faz com que jogadores normais no Santos joguem bem, apareçam para o jogo, tenham vontade de jogar, entendo o que eu quero dizer. O cara que vê o Neymar correndo e se esforçando, ele não vai ficar parado, né? Ele não vai ficar de mão na cintura esperando a bola chegar nele, né? Isso é um recado pro Soteldo, sim, que volta ao Santos agora e está sendo pelo menos cumprimentado pela torcida, depois de ter passado mal pelo Santos, quando o Santos foi rebaixado para a segunda divisão. Então foi um bom jogo do Santos,
com o time atuando muito bem do meio para frente, sem sofrer muito atrás, porque o Água Santa não teve muitas ideias ofensivas. Então o primeiro tempo terminou 2-1, com o Neymar de pênalti, num pênalti cometido pelo Villian, número 5, aos 14. Depois o Tassiano aos 26, numa jogada do setor ofensivo do Santos, que a bola foi rodando do lado direito para o esquerdo até o Guilherme cruzar. O goleiro e o Rafael Vaz se atrapalharam, a bola bateu no goleiro, chutada pelo Rafael Vaz, e o Tassiano sozinho entrou com bola e tudo, fazendo 2-0. E aí o Água Santa, que estava meio que apagado do jogo, o Água Santa fez um golaço. Chegaste a ver o gol, Capriotti? É o gol mais bonito do Campeonato Paulista até agora. Golaço. Gol espetacular. Golaço do Netinho, uma paulada do meio da rua, coisa que a gente não vê muito atualmente no Brasil, porque os caras não chutam a gol, mas ele chutou e foi um golaço do Netinho. E aí terminou o primeiro tempo 2-1 para o Santos. Segundo tempo, claramente, os dois times voltaram um pouco descontados, o Água Santa atacando um pouquinho mais e com mais controle do meio de campo, com as substituições do Pintado, e o Santos cansado. O Santos cansado com os 4 jogadores à frente, com um buraco no meio de campo, tanto que o Caixinha muda os 2 jogadores que estavam correndo pelos 4 da frente, né? Que foram o Gabriel Bontempo e o João Schmidt. Os 2 saem para as entradas do Rincon e do Pituca para fortalecer um pouquinho o meio de campo, porque o Santos estava dando muito espaço para os ataques do Água Santa. Mas o Água Santa, assim, chance clara de gol teve para empatar o jogo? Não. E aí o Santos, quando forçou um pouquinho e deu uma acelerada, chegou aos 3-1 no gol do Guilherme aos 24 minutos. Esse gol aqui, ele tem um detalhe importante, é o esforço do Neymar caído, dando praticamente um carrinho para jogar a bola para o Guilherme bater e fazer o gol. Então os atacantes do Santos tinham cansado na segunda etapa, mas esse terceiro gol foi o gol da vitória, e aí deixou o jogo realmente muito mais tranquilo, fazendo com que o Santos administrasse totalmente esse resultado. Então, em linhas gerais, o melhor jogo do Neymar desde que ele estreou? Sim. Mas é uma atuação espetacular e perfeita? Não. Uma atuação normal, mas de mais qualidade por tudo que ele representa, porque ele é muito melhor que os outros tecnicamente. Mas ainda está descontado, ele saiu quase ao fim do jogo, o Caixinha deixou ele o maior tempo possível, mas também o deixou porque o jogo estava 3-1 e o placar estava sob controle. Contra adversários maiores, como foi contra o Corinthians na última quarta-feira, eu não sei se o Neymar ficará tanto tempo em campo ainda sem um tempo para melhorar a sua condição física. Mas o Santos tinha que ganhar, e ganhou. Assumiu a liderança com 12 pontos, num grupo que todo mundo está pontuando pouco. Então hoje o Santos tem 12, Bragantino e Portuguesa e Guarani tem 11. Então não está nada definido, só que o Santos agora só depende de si. Ganha do Noroeste na quarta, é favoritaço para ganhar do Noroeste, está lutando para não cair, e joga contra a Inter de Limeira, que até agora não ganhou de ninguém, e está sendo rebaixada. Trocou o treinador e tudo, mas está sendo rebaixado. Então o Santos, se ganhar do Noroeste na quarta, eu imagino que consiga a classificação, porque o São Bernardo pega a Portuguesa, que não é muito fácil, né? E isso pode atrapalhar a Portuguesa. E tem que ver o Bragantino também. Me ajuda aí, Nina. Quem é que o Bragantino pega no meio de semana, porque na reta final ele pega a Ponte Preta. Então, a gente vai aguardar os resultados de meio de semana envolvendo Portuguesa, Guarani e Bragantino. Mas o Santos não pode tropeçar contra o Noroeste. Só para me ajudar, Nina, aqui, Bragantino e Mirassol, Portuguesa e São Bernardo, e o Guarani recebe o Velo Clube. E o Velo Clube está com um bom time, bem armado pelo Guilherme Alves, que com a vitória sobre a Inter de Limeira, praticamente, eu diria, assegura a permanência do Velo Clube. Pelo que está jogando o Velo Clube, eu acho que o Velo Clube não vai cair, o que já é uma epopeia. Então, o Santos é favorito agora para ficar com a primeira colocação do grupo, dependendo apenas de si, meu caro Ricardo Capriotti. Boa, Pretzel, maravilha. Já vou voltar com você, 10h49, eu vou para o intervalo rápido, e na volta do intervalo, se não tivermos ainda o Pedro Caixinha, a gente vai abrir o gabarito aqui, as notas do Pretzel. Então, olha, fiquem conosco aí, continuem com a gente pelas ondas do rádio, nos nossos canais digitais. A nossa live está no YouTube. Muito obrigado a todos vocês que estão com a gente aqui, o Edu César, o José Santos, o Gui Sepp, o Alain Marcel está comandando aqui todo o nosso, toda a nossa parafernália eletrônica para mandar a live do YouTube para todo o mundo, com o nosso timaço técnico também, o Beto Rebeck na central técnica e o Michel Lopes na mesa de som Bandeirantes. Parada rapidinha, já voltamos aqui com o apito final, o melhor pós-jogo do Rádio Esportivo do Brasil, falando de Santos 3, Água Santa 1, e já já o assunto vai ser o empate do clássico 0-0 entre Palmeiras e São Paulo. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Rede Bandeirantes de Rádio. Se
CSU pode confiar. Pra que confiar em qualquer fio se o que importa é qualidade? Não se brinca com eletricidade. Eu já te falei pra usar CSU. São os melhores fios e cabos do Brasil, viu? Eu já te falei pra usar CSU. Fios e cabos tem que ser CSU. É a mais premiada do Brasil, viu? Eu já te falei pra usar CSU. CSU pode confiar. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011 2188 9000 ou pelo site braspress.com. All-Star Weekend da NBA é no Disney Plus. Um fenômeno! Uma vez por temporada, LeBron, Curry, Doncic, Tatum e todas as outras estrelas param para saber quem faz mais pontos de 3, de quem é a maior enterrada e qual time de estrelas é melhor. Incrível! Tudo isso e muito mais no All-Star Weekend, de 14 a 16 de fevereiro. Assista ao vivo no Disney Plus Premium. Hit de verdade é jogar com responsabilidade. A Estrela Bet está 100% autorizada a brilhar dentro do Brasil. Se divertir com segurança é o Hit. Se tem Hit, tem Estrela. Acesse www.estrelabet.bet.br www.estrelabet.bet.br. O Tenda Atacado escalou as melhores ofertas para você abastecer sua casa ou comércio com oportunidades campeãs todos os dias. Você pode pagar com cartão de crédito, débito, vale alimentação ou com cartão Tenda que te dá até 45 dias sem juros para pagar. Compre também pelo site ou pelo app do Tenda, acessando tendaatacado.com.br. Venha vibrar com o preço baixo e a qualidade do Tenda Atacado. Tá na sua vida, tá no Tenda. CSU pode confiar. Pra que confiar em qualquer fio se o que importa é qualidade? Não se brinca com eletricidade. Eu já te falei pra usar CSU. São os melhores fios e cabos do Brasil, viu? Eu já te falei pra usar CSU. Fios e cabos tem que ser CSU. É a mais premiada do Brasil, viu? Eu já te falei pra usar CSU. CSU pode confiar. Campeonato Carioca é na Band TV. Domingo é dia de clássico. O Vasco enfrenta o Botafogo ao vivo às 4 da tarde. Entre em campo e faça essa tabelinha com a gente. Vasco e Botafogo para todo o Brasil. Neste domingo, 4 da tarde, ao vivo. Campeonato Carioca é na Band TV. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. São 10 horas e 54 minutos. Atenção, Bruno Milhozzi, qual é a situação aí nos vestiários do Santos, hein, Milhozzi? Acaba de chegar aqui na sala de imprensa, Capri, o técnico Pedro Caixinha. Havia expectativa de algum jogador acompanhar o treinador do Santos hoje, não acontece. Então vai começar a falar o técnico português Pedro Caixinha. Então vamos lá, vamos ouvir o Pedro Caixinha, vai iniciar a coletiva com a vitória do Santos sobre a Água Santa por 3-1. Depois, na sequência, tem o gabarito do Alexandre Pretzel. Vamos lá. Que você fez, né? Foram várias, né? Na lateral direita, com o Chimon, a volta do Gil, a mudança no ataque também. E saber a sua opinião sobre isso. Nós procuramos ter uma continuidade em relação àquilo que tínhamos considerado um muito bom jogo contra o Corinthians. Não, obviamente, de maneira nenhuma um bom resultado. Gabriel falou no microfone errado. O pessoal está ajustando e vai continuar falando o técnico português. De maneira nenhuma um bom resultado, mas a equipa a ter muito daquilo que é o comportamento que nós temos como direção. E então aquilo que foi o comportamento na segunda parte, por exemplo, com o João Schmidt, com o bom tempo e a dinâmica que tivemos no meio campo e a própria entrada do Soteldo,
deu-nos uma dinâmica muito interessante para uma equipa que sabíamos que hoje muito provavelmente ia jogar num bloco mais baixo e que nós íamos obrigá-la a jogar num bloco mais baixo. A troca no ataque teve a ver com uma sobrecarga do Tiquinho, que era perfeitamente normal. Para ter uma ideia, Wagner, ele já jogou mais do que nos últimos 6 meses. É perfeitamente normal. Hoje estendemos também um bocadinho mais o tempo ao Neymar para que ele também ganhasse mais alguns minutos de jogo, mas aquilo que tínhamos analisado no adversário, e repare que foi um adversário diferente na primeira e na segunda parte. Na primeira parte era uma equipa que jogava com dois médios, mais no espaço central, e aquilo que nós queríamos era ter a dinâmica do carrossel para desmontar esses médios, porque se nós projetássemos o nosso lateral, o extremo, o ponta ia com eles, permitia baixar o nosso médio naquela zona, estar de frente para o jogo, e normalmente quem tinha que sair aí para fazer a pressão era um dos médios, deixando o outro médio sozinho. E então foi isso que nós encontramos muito, às vezes com alguma insistência no primeiro tempo, de muito jogo interior, muitas conexões e associações por dentro, e vamos ter que encontrar, esse é um ponto que temos que melhorar, em termos daquilo que é a capacidade que temos de jogar por dentro e jogar por fora. No segundo tempo, o adversário jogou num 4-3-3. Então povoou muito mais o meio, as nossas ligações por dentro, quer com o Neymar, quer com o Soteldo, já ficavam mais difíceis, um pouco mais comprometidas, e aí tínhamos que jogar mais por fora. O terceiro golo aparece essencialmente por uma jogada de uma associação por fora e depois a chegada e presença na área. Uma coisa que foi muito, muito boa do nosso ponto de vista, e em termos comportamental como equipa, foram os primeiros 30 minutos da forma compacta com que a equipa atacou, a forma coesa com que a equipa atacou, o que fez com que esteve sempre equilibrada, e estando equilibrada no momento da perda era muito fácil, parecia fácil ganhar a recuperação da bola praticamente em zonas altas. Tivemos a infelicidade do lance do 2-1, que não podíamos dividir aquela bola e depois encontram aquele golo do outro mundo. A equipa teve a serenidade de saberem enfrentar o jogo que tinha no segundo tempo. Há aspectos em termos da recomposição que temos que melhorar, mas a equipa soube, pelo menos em largos momentos, fazer um 4+2 para estancar e defender a profundidade. E em termos daquilo que era a superioridade numérica do adversário no meio, de fazer o 2+1 defensivo, em termos do esforço primeiro do Neymar e depois do Soteldo naquela zona do campo, para que eles não fizessem superioridade numérica contra o nosso meio campo. Deixem-me ressaltar o comportamento do Soteldo. É um jogador completamente diferente. Vocês viram aos 80 minutos aquela pressão que ele vai fazer no goleiro. Eu nunca tinha visto o Soteldo ter este tipo de comportamento. E um jogador com a qualidade que ele tem, tendo esta intensidade, tendo esta envolvência no jogo e querendo jogar o jogo na sua globalidade, é um jogador também ele muito, muito diferenciado, e eu quero aqui publicamente referi-lo. Pedro, aqui do sua frente, boa noite. Estamos ao vivo no programa Domingo Esportivo. Queria fazer duas em uma, por favor. A primeira, o quanto que você acredita que o Neymar ter marcado o gol hoje, depois de 4 jogos, isso pode também, por mais experiência que ele tenha, que seja o craque que ele é, mas dá uma tranquilidade, né? Todo atacante, acho que convive com a necessidade de gol, e ele marcou hoje. E a segunda que eu faço a ti é o que aconteceu ontem, né? Nós tivemos alguns integrantes de organizada lá no CT e criou um ambiente um pouco mais hostil na véspera desse jogo. Como é a primeira vez que talvez você está lidando com isso, eu queria saber sua opinião, como você lida com esse tipo de pressão na véspera de um jogo e nesse momento de um início de trabalho que você está vivendo. Não, eu não tenho qualquer tipo de problema, nem quero controlar aquilo que são o comportamento dos outros. Eu nunca vou poder controlar. Posso sim penalizar, até não respeitar esse tipo de comportamento, porque poderiam ter saído ali alguma questão de alguém ter saído lesionado ou lesado numa situação como aquela, não é? Então, são situações que temos que evitar. Eu não posso evitá-las dessa maneira, não me preocupam de maneira nenhuma e muito menos me pressionam. Muito menos me pressionam, porque a pressão que eu coloco no meu trabalho é eu acordar todos os dias às 5 da manhã
e trabalhar todos os dias até às 10 da noite. Ninguém me vem dizer o que é que eu tenho que fazer ou que pressionar, seja de que maneira for, porque eu próprio coloco pressão no meu trabalho. Eu sei onde é que quero chegar, eu sei o que é que tive que fazer para chegar até aqui. Por isso não é por mais bomba ou menos bomba que me vão pressionar em relação a isso. O Neymar, o que falou em relação ao gol dele e a forma como foi executado, se o senhor tivesse a oportunidade de ter estado no treino, e nós vamos querer abrir os treinos, eu acho que é importante que os treinos sejam abertos, e abertos ou pelo menos definidos de três maneiras muito claras. 15 minutos abertos à imprensa, há treinos em que podem ser totalmente abertos, como já o fizemos, e há treinos que têm que ser fechados, não é? Mas nestes treinos fechados também tem que haver um pouco de ética em termos de quem está do outro lado, no sentido de respeitar que o treino é fechado. E o treino é fechado por alguma razão. Eu acho que desde que aqui chegamos, quase toda a gente entende qual é o 11 que vai iniciar. Eu não sei como é que se tem acesso a isso, também não o vou controlar dessa maneira, mas eu acho que faz parte de uma ética de trabalho, pelo menos dentro daquilo que são os meus princípios e valores em relação a não valer tudo para alcançar algo. E então, nesse mesmo treino, o Neymar ontem, tal como o Guilherme e o próprio Soteldo, estiveram na parte final do treino, durante um largo período de treino, a utilizar o método de repetição, quer nas bolas paradas dos livros frontais, quer nas próprias grandes penalidades. E isso lembra-me a história dos grandes jogadores, e eu vou colocar obviamente ao nível do Messi, o Cristiano Ronaldo, o próprio do Neymar e do Messi, que têm esta capacidade de entender que têm que fazer as coisas pela repetição. E o penalti que vimos hoje, eu vi-o ontem muitas vezes porque estava exatamente atrás do golo, da forma como ele tão bem o sabe executar. Pedro, aqui Vinícius Figo do Baixada Esporte. Eu sei que você já acabou comentando sobre o ataque, mas eu queria perguntar do Tassiano em específico, porque é uma mudança que surpreende. Você tira o Tiquinho, que é um centroavante mais de referência, e coloca o Tassiano ali. Qual foi a sua ideia de ter o Tassiano como essa referência no ataque, até fez o segundo gol hoje, e o quanto o Tassiano ali ajuda o Neymar a ficar mais livre também na questão de marcação? Muito obrigado. O Neymar tem tarefas defensivas. Se vocês repararem, em termos daquilo que é uma dinâmica de defender para a frente, ele é normalmente o primeiro gatilho de pressão a ir defender para a frente. Ele faz isso bem, e quando são situações de perda de bola em espaço muito reduzido, ele também participa muito efetivamente. Óbvio que quando a equipa está já num bloco mais médio-baixo, não o queremos sacrificar em tarefas defensivas. E então nós perguntámos a ele, em concreto, de quando ele jogava no Barcelona, e jogava com o Messi e com o Suárez, como é que eles defendiam num bloco médio. E ele disse: eu defendia pela esquerda e todos os três médios fazíamos duas linhas de 4. Então foi isso que ficou definido. Ele fica mais à frente com o avançado, neste caso até partilhou com os dois, e é o Soteldo e o Guilherme que têm que fazer esse sacrifício para poder juntar nessas duas linhas de 4. A questão do Tiquinho hoje teve a ver um pouco com a sobrecarga. A sobrecarga que ele vinha a demonstrar, a retirar-lhe um pouco de minutagem, dar-lhe algum descanso também, é verdade, mas sem deixar de contar com ele, como acabou por entrar no jogo. Mas aquilo que tínhamos analisado no adversário era que os dois zagueiros e os dois médios davam espaço entre linhas. E nós queríamos ter um triângulo ali, como já o fizemos noutros jogos, em particular no jogo com o Corinthians. A bola entrou também ali muitas vezes no espaço entre linhas, mas aqui queríamos expor os médios deles para poder ter esse tipo de situação. O Tassiano é um jogador diferente, não é um jogador de referência, não é um jogador que joga de costas para a baliza, mas também no primeiro toque podia ter essa associação, mas tem a diferença de ter também a capacidade de atacar de uma forma mais aguda, com aqueles facões mais curtos ou médios, o espaço nas costas dos zagueiros, que também lhe tínhamos mais ou menos encontrado essa debilidade. E então, como o Soteldo vinha de fora para dentro, como o JP era aquele que entrava mais pelo corredor,
ele tinha ali a missão também, a tarefa também de fazer ali algumas diagonais mais entre o zagueiro da esquerda e o lateral pela esquerda. Foi isso que definimos para hoje. Foi isso também em termos da alteração dos dois médios que nos deram essa dinâmica no jogo anterior e que nos voltaram a dar até poderem, porque o Montempo saiu cansado, o João pediu para sair, e então é sinal que deram tudo à equipa dentro dessa dinâmica que lhes foi solicitada e que eles efetivamente também a têm como característica. Caixinha, boa noite, Bruno Milhões da Rádio Bandeirantes. Não sei se foi esse o motivo, mas 3 jogadores que vinham sendo bastante criticados pela torcida hoje ficaram de fora da escalação. Falo do Basso, do Léo Godoy e do Pituca, e o Pituca até entrou no segundo tempo, mas eu queria te perguntar como você está administrando essa questão da pressão da torcida e, se me permite, o próximo Santos vai ser mais parecido com esse ou com o que vinha jogando antes disso? O Santos tem vindo a crescer no seu jogo. Eu acho que a equipa tem vindo a crescer nos seus comportamentos e isso reflete-se quando, jogo a jogo, a equipa repete os comportamentos e os repete de uma maneira mais frequente. Você estava presente na minha apresentação. Eu não tenho redes sociais, então eu não ouço uma voz anónima e muito menos decido em função daquilo que é o A, B, C ou D, ou que digam, ou que nomeiem, etc. Mas uma coisa eu lhe digo, eu defendo todos os meus jogadores por igual. Vai-me perguntar e posso lhe dizer, tive conversas individuais com esses jogadores? Tive. Eu acho que o Diego não precisa dessas conversas, mas eu tive uma conversa individual, quer com o João, quer com o Godoy, que são 2 jogadores deste elenco, que me merecem todo o respeito, que vou continuar a contar com eles, que vou continuar a defendê-los e não tenho a menor dúvida, quando tiverem que entrar em campo, vão dar uma grande resposta. Aqui, professor, boa noite, Juliane Amaral. Acho que já está suficiente aí com o Pedro Caixinha. Eu já vou na sequência com o destaque final do Bruno Migliozzi, 11:07. E prepara o destaque final aí, Migliozzi, que depois do intervalo você vem com as últimas informações do Santos e o gabarito do Pretzel dessa vitória santista sobre o Água Santa. E também o Pretzel vai analisar aí o que disse o Pedro Caixinha logo depois da volta do intervalo, que é rapidíssimo. Já voltamos aqui com o apito final, até já. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Rede Bandeirantes de Rádio. Porque é o que é. É líder em suspensão porque tem segurança e qualidade. Porque é o que é. É para carro, moto, caminhão, porque vai bem na estrada e na cidade. Porque é o que é. É porque é Nakata. Peças para carro, moto ou caminhão é Nakata. Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente, porque é Nakata. Paz no trânsito começa por você. CSU pode confiar. Pra que confiar em qualquer fio se o que importa é qualidade? Não se brinca com eletricidade. Eu já te falei pra usar CIO. São os melhores fios e cabos do Brasil. Viu? Eu já te falei pra usar CIO. Fios e cabos tem que ser CIO. É a mais premiada do Brasil. Viu? Eu já te falei pra usar CIO. Se é CIO pode confiar. Eu cuido do meu bem mais precioso, a minha família. E a Souza Lima tá junto comigo porque sabe cuidar de pessoas, cuidar da segurança da minha casa, das minhas empresas e até da escola dos meus filhos, com inovação e todo cuidado social e ambiental. A Souza Lima cuida da limpeza e dos mais variados serviços. Como um cara família, eu posso dizer, quando se trata dos seus maiores tesouros, todo cuidado é pouco. Eu escolho quem cuida muito. Grupo Souza Lima. O Tenda Atacado tem a melhor estratégia para você economizar nas compras da sua casa ou comércio. O lance do Tenda é atacar com um show de preços baixos e garantir muita qualidade no açougue, no hortifruti e em todos os produtos. Compre também pelo site tendaatacado.com.br. Escolha a opção de retirada ou delivery, de acordo com sua região. Tenda é o atacado que todas as torcidas adoram. Tá na sua vida, tá no Tenda. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil
Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011 2188 9000 ou pelo site braspress.com. Olha essa tinta da Baltec na parada. Tinta emborrachada pra sua fachada, pra você não ter essa parede trincada. Tinta emborrachada pra sua fachada, 100% elástica. Essa tinta realmente é fantástica. Tinta Baltec emborrachada. Tinta Baltec emborrachada. Olha só que loucura, essa tinta elimina até fissura. Tinta emborrachada Baltec. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. 11:11, já vem o Bruno Milhozzi com o destaque final do Peixão lá na Vila Belmiro, depois dessa vitória do Santos 3-1 sobre o Água Santa. E aí, Pretzel, Caixinha hoje mais tranquilo, a vitória resolve muita coisa, não é, Pretzel? Sem dúvida, agora era impossível não ganhar do Água Santa, desculpa o Pintado e o time do Água Santa, é o time fraco, ele vai fazer milagre, ele vai jogar agora a permanência nas duas últimas rodadas. Se o Água Santa ganhar os 2 jogos com 12 pontos e 3 vitórias, talvez ele escape, é bem provável que ele escape. Então esse é o jogo do Água Santa, né? O Santos ganhou, tinha que ganhar, venceu com autoridade. O que eu gosto do Pedro Caixinha é que ele não deixa nenhuma pergunta sem resposta. Mais uma boa pergunta do Milhozzi e o Caixinha respondeu. Tem que administrar um elenco. O Léo Godoy e o Basso foram muito mal. O Léo Godoy e o Basso ficaram no banco de reservas hoje, mas eles foram muito mal no clássico contra o Corinthians. Eu não sei se eles voltam para o jogo da quarta-feira contra o Noroeste. Na realidade, o Santos precisa de reforço. O Caixinha sabe disso. O Santos está atrás de um segundo homem de meio campo, que provavelmente não será o Thiago Maia, pela entrevista do Pedro Martins hoje no Concentração, mas ele disse que está buscando sim um segundo homem de meio para reforçar e trazer um jogador em nível de titularidade e ao mesmo tempo também pensar em outros reforços, caso sejam possíveis, né? O Rollheiser vai estrear, mas só no Campeonato Brasileiro, porque ele não foi inscrito a tempo no Campeonato Paulista. Então esse é o Santos com esse elenco, né? Com esse elenco ele vai lutar pelo título paulista. Um outro jogador agora não poderá mais ser inscrito, nem um novo meia que ele pretende contratar, e ainda tem o Rollheiser para entrar. Então o Santos no Brasileiro será mais forte do que esse Santos atual. Mas até lá nós temos pelo menos aí mais de um mês de disputa com o Paulistão, com esse elenco que o Caixinha tem à disposição. Outra coisa também, eu trouxe a informação que o Caixinha e o Marcelo Teixeira tinham batido de frente, né? Mas o Pedro Martins hoje desmentiu, disse que apesar do ambiente em Santos não estar bom, porque o Santos voltou de uma segunda divisão, a relação do Caixinha com o presidente é boa e do Caixinha com todos os integrantes da diretoria é muito boa. Então palavras hoje do Pedro Martins e o Pedro Caixinha bem com o Santos e assumindo a liderança do grupo, que eu acho, né, Capri, é o mais importante nesse momento. Exatamente, classificar o time às quartas de final do Paulista. 11:13, atenção, tá pronto o gabarito aí, Pretzel? Sempre. Então vamos lá, atenção, Michel Lopes, sobe o hino do Água Santa, Michel. Gabarito do jogo. Ó quem tá na área, é o Água Santa. Vem que vem, vai que vai. Ninguém segura. Em ritmo de carnaval, o hino do Água Santa para nota do goleiro Luan. Luan 5. Inayan. Inayan 5. Robles. Robles 4. Rafael Vaz. 4. E o Renan Castro? 3. Pô, a defesa do... Só passou o goleiro, hein, Pretzel? Não, é que os laterais hoje, o Inaé é bom jogador no apoio, viu? Mas defensivamente é fraco. Então, por isso a nota dele foi um pouco maior. Mas o Rafael Vaz, veterano Rafael Vaz, foi muito mal e atrapalhou o goleiro no segundo gol do Santos. Meio de campo do Água Santa teve o William. 2. Como é que é? 2. Como assim, Pretzel? Nota 2 pro rapaz, a camisa dele é 5. Não, ele fez o pênalti e só bateu. Não achou o Neymar o jogo inteiro. Não dá pra aumentar meio pontinho pra ele, não? Não, tá bom 2, cara. Rapaz, o William não vai dormir desse jeito, Pretzel. Tá bom. Tu tá valorizando demais as minhas notas, Capri. Não, é que, 2, coitado do rapaz.
Ele não vai dormir, Pretzel. Dá pra vender esse gabarito aí, né? Pra algum curso pré-vestibular ou vestibular. Nota do Netinho. Netinho, 6,5, um golaço. Pelo gol ele merece essa nota, porque foi um golaço. Que gol espetacular, né? Talvez o gol mais bonito do Campeonato Paulista atualmente. Golaço mesmo. Parabéns ao Netinho. Ele saiu para a entrada do Wesley Dias. Sem nota. Marco Antônio. Marco Antônio e William Mota. Marco Antônio, 3. E o Ramon? O Ramon, no lugar pouco dele. Melhor, 4,5. Davi Gomes. Davi Gomes, 4. Saiu para a entrada do Robinho. Robinho, 5. Vilen. Vilen, 4. Saiu para a entrada do Neilton. Neilton, né? Eu vi o Neilton, eu comentei os 2 jogos do título do bicampeonato da Copa São Paulo do Santos em 13 e 14, com o Neilton em campo. As manchetes eram, Capri, não sei se você vai te lembrar, o novo Neymar. Essas eram as manchetes. Como isso atrapalhou o Neilton? Que já passou pelo Inter, viu? Não jogou no Inter, já passou pelo Inter. Então, Neilton, um abraço. Nota 4. Ele já teve um bom momento no futebol, o Neilton, né? Acho que logo que ele subiu ali, ele fez alguma coisinha ou outra ali, um pouco mais relevante. Mas uma carreira realmente muito aquém daquilo que pintaram pro Neilton. Gabriel Silva. Gabriel Silva, 4. Saiu para a entrada do Ademilson. Ademilson entrou aos 20 do segundo tempo, quase não tocou na... Aquele mesmo jogou no São Paulo, sem nota, quase não tocou na bola. Pô, dá uma notinha para ele aí, 20 do segundo tempo, ficou 3. 30 minutos em campo. 3. Quanto? 3. Bom, tá bom. Entrou aí, jogou um pouquinho, na nota 3. E o Pintado vai levar que nota hoje? Eu gosto muito do Pintado, ele sabe disso. Semana passada entrevistamos aqui, a bronca era contra o Palmeiras, ele conseguiu 1 ponto contra o Palmeiras e 1 ponto contra a Portuguesa. E ele me dizia, nós temos 2 confrontos diretos nas 2 últimas rodadas. É aí que ele vai jogar a permanência do Água Santa. Então a derrota de hoje era meio que uma derrota de passagem, né? Nota 5 pro Pintado. Maravilha, vamos lá, Michel Lopes mudando o hino, sobe o hino do Peixão. O Santos é o novo campeão, glorioso. E a nota do Gabriel Brazão, hein, Pretzel? 6,5. O gol foi indefensável, mas ele fez 2 boas defesas. 6,5. Sherman, olha, JP Sherman. Um bom jogo do Sherman, 6,5. Gosto dele. Boa, bom Sherman, parabéns. Gil. O Gil tava aéreo hoje, viu? Não sei se foi o calor e tal. 4 pro Gil. Ele errou 3 lances dando bola pro Água Santa. Zé Ivaldo. 5. Ele teve uma desidratação ali no intervalo, né? Muito calor. Gente do céu. Tá muito quente. Jogo às 4 da tarde é um crime. Jogo às 11 da manhã é um crime. Tá muito quente. Agora nós temos temperatura média na cidade de São Paulo às 11h18 da noite, 27 graus. 27 graus é a temperatura média em São Paulo nesse momento. Tá muito quente. E não tem quem aguente, né? Até o jogador de futebol que é treinado, preparado para isso, muitas vezes acaba tendo aí algum desconforto. O Zé Ivaldo saiu então para a entrada do Luizão, Pretzel. Luizão, 5. Escobar. 6. João Schmidt. 5,5. Saiu para a entrada do Rincon. Rincon, 5. Quem é melhor, João Schmidt ou Rincon, Pretzel? O Rincon está melhor que o João Schmidt. Eu também acho o Rincon melhor. Está melhor. Eu gosto do João Schmidt. Aliás, no ano passado, Rincon e João Schmidt chegaram a fazer uma ótima dupla de volantes ali. Os 2 jogando juntos. Rincon e João Schmidt. Dá pra repetir aí, Pretzel? Os 2 jogando juntos aí? Eu acho muita coisa? É muito volante. Não, eu acho que é Rincon e Pituca ou João Schmidt e Pituca. Rincon e João Schmidt não, só numa emergência pra fechar o time, né? Só assim. Tassiano. Tassiano, 7. Saiu pra entrada do Diego Pituca. 5,5. Soteldo. Soteldo, 6,5. Gabriel Bontempo. 5. Joga mais saiu o Bontempo. Saiu pra entrada do Tiquinho Soares. Tiquinho, 5. Guilherme, 7. Sempre joga bem o Guilherme, viu? Sempre joga bem. E mais um gol, né? Rapaz, 9 gols em 10 jogos.
Eu sou fã desse rapaz, eu gosto dele, gosto do futebol dele. Ele não é craque, longe disso, mas ele todo jogo faz gol. E ele é muito voluntarioso, tem vontade, ajuda o time. É bom jogador, bom jogador. O Guilherme aí é um grande acerto do Santos desde o ano passado, já mesmo na Série B, o Guilherme foi muito correto com a camisa do Santos. Neymar 7,5. Saiu para a entrada do Miguelito. Miguelito sem nota, entrou aos 39 de segundo e praticamente não tocou na bola. Pô, o Miguelito, quando ele for avô lá, tiver os seus 80 anos de idade, ele vai poder falar para os netos dele: eu era o reserva do Neymar no Santos. Que honra, hein? Aí é meio oportunismo, né? Ele pode dizer o seguinte: um dia eu substituí o Neymar, aí é melhor, né? Mas ele como reserva do Neymar vai falar: ó, os Zetinhos, olha aí, o Neymar estava cansado, eu entrava no lugar do Neymar, eu era o reserva imediato do Neymar. É muita honra. Pô, tá louco. E quem sabe ele arruma uma boquinha como titular no time do Santos ainda. Mas acho que não tem bola pra isso, né, Pretzel? Com esse elenco aí, o Miguelito é reserva mesmo, né? É jovem, né? Ainda tem que crescer, né? O Carille já não gostava dele e o Caixinha não vai aproveitá-lo, porque com a entrada do Rollheiser e talvez a chegada de mais um ou dois jogadores, fica ruim pra molecada, né? Nota do Pedro Caixinha. Hoje, 6,5. E o árbitro Vinícius Gonçalves Dias Araújo? Eu não dou sorte com o Vinícius Araújo, viu? Uma vez ele brigou com a imagem, lembra de um Bahia e Flamengo? O mundo viu que não foi pênalti, ele foi lá e deu pênalti, né? Flamengo contra o Bahia, e ali ele ficou na geladeira por uns 3 meses. E ele voltou a apitar. Ele tá mais calmo, tá menos enérgico, antes ele era meio afobado, mas hoje eu achei ele atrapalhado em vários momentos. Então uma nota 5 para ele. Muito bom. Deixa eu saber se nós já temos o Bruno Milhose em condições. Ah, tá aí, ó, já para trazer o destaque final e as últimas informações do Peixão, já quase segunda-feira, hein, Milhose? Vamos lá, então, atualiza pra gente aí os próximos passos do Peixe. Vamos lá. Vamos lá, Capri, é o seguinte, só para constar também a informação, a gente tá falando bastante sobre o elenco do Santos depois das notas, tem mais gente para entrar nessa conta, hein, Pretzel? Você mencionou o Rollheiser, que só pode jogar a partir das quartas de final, quando o Santos alterar a lista, mas o Gabriel Veron e o Barreal já podem entrar nessa fase do Paulistão. Desses dois jogadores, tem razão. Os dois estão emprestados ao Santos, então menos oportunidades ainda para o Miguelito e outros caras que estão na briga no ataque do Santos. Então, Gabriel, para destacar os próximos passos do Peixe, quarta-feira o jogo que teve propostas para ser vendido para fora, queria levar o jogo para Manaus, o Santos não aceitou, priorizou a Vila Belmiro, como hoje mais cedo o Pedro Martins explicou na Rádio Bandeirantes. Então, Santos e Noroeste, o Santos que agora lidera o seu grupo no Campeonato Paulista por uma margem de 1 ponto para todos os outros concorrentes, mas pelo menos lidera e tem tranquilidade para fechar o Paulistão, primeiro contra o Noroeste, depois contra a Inter de Limeira. Capri. Valeu, Milhose, bom retorno e até logo mais aqui na programação da Bandeirantes. Tchau, Milhose. Um abraço, Capri, abraço, Pretzel. Tamo junto. Muito obrigado, muito obrigado. Bom, e é o seguinte, né, Pretzel, agora a gente tem aí os próximos passos, última semana dessa fase aí do Campeonato Paulista e domingo que vem nesse horário já teremos conhecidos os confrontos das quartas de final. É isso então, semana de decisão para o Paulistão, Pretzel. É isso, e acho que teremos. O Brasil é campeão sul-americano, viu? Sub-20. Acabou aí? Acabou o Paraguai 3. O Paraguai ganhou da Argentina, 3-2. E os jogadores brasileiros presentes ao estádio, já que o Brasil jogou antes contra o Chile, venceu por 3-0, comemorando o título do Sul-Americano Sub-20, que não serve para muita coisa. Vai uma taça lá pra galeria de troféus da CBF, mas o trabalho é inexistente, né? O trabalho é inexistente. É tudo na base do talento do jogador brasileiro, né? Não tem nada mais que trabalho que comissão técnica aí. Bom, só para falar sobre eu acho que o Santos vai classificar, porque os outros ajudaram também. Então o Santos agora só depende de si. Posso dar meus palpites para as quartas de final, ô Capri? Pode, vamos lá. Bom, tá definido Corinthians e Mirassol. Acho que o Botafogo não chega. Acho que o Mirassol não vai entregar, porque o Botafogo ainda tem chance de ultrapassar o Mirassol. Mas acho que não chega. Então Corinthians e Mirassol, Santos e Bragantino. Acho que o Bragantino na reta final vai chegar. Aí São Bernardo e Ponte Preta. Acho que o Palmeiras não vai se classificar. E do outro lado... E será um vexame histórico. Não, se o Palmeiras não se classificar, é um vexame histórico de um time que pode ser tetracampeão inédito, nem o Santos do Pelé conseguiu, mas que talvez não passe da primeira fase pelo jogo de hoje, pelo
pelo ambiente, pela apatia da torcida, pelo discurso da diretoria, por tudo que cerca o Palmeiras, não está com cara de que vai classificar. Então São Bernardo e Ponte é palpite apenas, e São Paulo e Novo Horizontino às quartas de final. Boa, Pretzel. Amanhã estaremos juntos, 7h30 da noite no Esporte em Debate. Eu, você, João Paulo Capelanes e Leandro Quesada, pra gente falar muito dessa rodada do Paulistão e dos assuntos importantes aí. Bom descanso e até lá, Pretzel. Sempre um prazer e uma honra. Viva o rádio. Um abraço a todos. Viva o rádio. Viva o rádio. Essa semana comemoramos o Dia Mundial do Rádio. Viva o rádio. Eu amo o rádio. Tenho rádio em tudo quanto é lugar em casa, não é? É no banheiro, no quarto, na cozinha, na sala. Tem rádio espalhado na minha casa todinha. E aqui comigo também, ó, meu radinho. Tá? Ah, não, eu deixei carregando lá. Aquele radinho de carregar, sabe, Pretzel? Aquele que você põe no carregador, ele carrega, porque eu ouvi hoje de manhã. Hoje cedo estava ouvindo vocês, inclusive, aí, hoje no Concentração, viu o Domingo Esportivo, no radinho. Programaço. Então tá lá carregando. Vai tá Programaço. Então, muito bom. Então, rádio é sempre um prazer e uma honra fazer parte desse veículo de comunicação fantástico. Tchau, Pretzel, até mais. Um abraço, bom descanso para todos. Bom, atenção, agora, 11h26. Vamos falar de Palmeiras e São Paulo. Olha, o primeiro tempo de Palmeiras e São Paulo foi caótico. Foi triste, mas olha, deu um sono. Deu uma paura de que aquilo pudesse se repetir. No segundo tempo melhorou um pouquinho, um pouquinho melhorou. Nada suficiente para tirar o 0 do placar. O jogo foi ruim mesmo e o Palmeiras está perigando não classificar. Eu também acho que o Palmeiras não vai se classificar e aí teremos, claro, um vexame histórico. Porque pelo investimento que o Palmeiras faz, pela camisa do Palmeiras, pelo peso dessa camisa, Palmeiras, para mim, no início da competição, eu apontava o Palmeiras como favorito para conquistar o Campeonato Paulista. Não se classificar para as quartas de final é um vexame e acho que o Palmeiras vai dar um vexame, porque está muito complicada a situação do Verdão. Mas então, vamos falar do clássico agora, começando então o trabalho aqui da reportagem Bandeirantes, 0 para o Palmeiras, 0 para o São Paulo, jogo que teve a narração do Ulisses Costa, os comentários do Cláudio Zaidan, e o Felipe Melo chega agora com as informações do Palmeiras. Pode subir o hino do Verdão aí, Michel? Eu sei que você gosta também, não é, Michel? A grande massa palmeirense que vaiou o time ao final da partida no Allianz Parque. E vaiou com justiça, com merecimento, que o Palmeiras não apresentou um futebol convincente de novo, não é? Mais uma vez. E o Felipe Melo vai trazer agora a palavra do Abel Ferreira e de quem mais for possível aí nesse trabalho da reportagem Bandeirantes. Fala aí, Felipe. Boa noite, Capri. Grande abraço para você, para todo mundo ligado no apito final da Rádio Bandeirantes. O Palmeiras hoje ficou no empate contra o São Paulo, 0-0 no Allianz Parque pelo Campeonato Paulista. Resultado ruim, que deixa o Verdão na terceira colocação do Grupo D com 17 pontos, faltando 2 rodadas para terminar a competição, a primeira fase. E o Palmeiras fica a 2 pontos da Ponte Preta, ou seja, não depende das próprias forças para avançar de fase no campeonato estadual. E o técnico Abel Ferreira falou, inclusive, em coletiva de imprensa, sobre isso, sobre o regulamento do campeonato estadual, porque, segundo ele, o Palmeiras, se estivesse em outro grupo, estaria classificado. E Abel também deixou claro que o Palmeiras precisa de um elenco maior, claramente dizendo que faltam peças para ele escalar no elenco que tem à disposição atualmente. Vamos acompanhar o que falou o treinador do Palmeiras. Eu não tenho o plano para o imprevisto, não é? Há 2 coisas que tu não controlas na vida, nem o tempo, nem o imprevisto. Foi o que aconteceu. Eu acho que a minha linguagem corporal fala um bocadinho de tudo, não é? Numa altura em que temos o Paulinho lesionado e o Filipe lesionado, com a saída do Rony, só com o Lopes neste momento e com os 2 moleques, o Thales e o Luigi, que ambos os 2 ainda podem jogar no sub-20, e com o Estevão, que vocês sabem, há 3 dias atrás teve um problema de saúde e que não estava hoje, mesmo assim não estava a 100%. Foi obrigado logo no início a ter que improvisar. Não era isso que estávamos à espera. Mais do que tudo, ficámos sem o jogador que tem sido o nosso abre-latas, o nosso jogador mais criativo, o nosso melhor marcador. Mas o futebol é isto e é por isso que temos que ter um
um elenco maior, porque por ano não fazemos só 30 jogos ou 34, fazemos 75, 80. Portanto, é fundamental o nosso elenco ter mais profundidade. Estamos a trabalhar nisso. O nosso quebra-cabeças, faltam peças no nosso quebra-cabeças, e nós vamos continuar a trabalhar em cima disso, pelo menos assim espero. Mas sim, foi um jogo truncado, uma equipa que se fechou muito bem. Nós na primeira parte houve ali momentos que já sabíamos que o nosso adversário ia jogar assim, não foi surpresa para nós. Ia jogar com uma estrutura fechada, a apostar no contra-ataque. Mesmo assim, na primeira parte nós não conseguimos bloquear sobretudo a dinâmica dos dois médios de organização do nosso adversário, o Alisson e o Pablo Maia. As nossas marcações não foram o que nós previmos, corrigimos ao intervalo e eu acho que melhorou. São jogos sempre mais entroncados, não tivemos tanta criatividade para ultrapassar o muro do nosso adversário. Mesmo assim tivemos num jogo que normalmente, pelo menos assim me diz a experiência, nestes jogos derby não há muitas oportunidades, mas mesmo assim finalizamos umas 7 ou 8 vezes dentro da área e 2 delas mais flagrantes. Mas ficámos só por um ponto e sim, foi duro logo no início, aos 2 minutos, ficar sem o teu melhor marcador. Boa noite, Abel. Meu nome é Gabriele Simoni, parabéns pelos 300 jogos. Esse ano o Palmeiras só ganhou 1 jogo como mandante e 3 como visitante. Eu já li os seus livros e eu sei que quando os resultados eles são piores em casa do que fora, isso te intriga, e esse era o cenário do Palmeiras quando você chegou. E no seu primeiro contato com os capitães da época, você perguntou por qual razão o rendimento era pior em casa, e eles responderam que era por conta da má irrigação do gramado sintético. Agora, em 2025, na sua opinião, qual que é o problema? Por que você acha que essas vitórias em casa não chegam? Obrigada. Boa pergunta. Se eu fosse a contar os pontos que nós temos em todos os grupos, tirando o do Corinthians, dava para passar, menos no nosso, né? Se nós olharmos para aquilo que deve ser o futuro e pensarmos numa alteração, é dar mérito, porque nós neste momento somos os quartos e estamos fora, né? Portanto, nós estamos com 17 pontos, tirando o grupo do Corinthians, éramos líderes nos outros todos, e corrige-me se eu estiver enganado. Acho que falta-nos um bocadinho de mais criatividade no último terço, porque quando nós chegamos, o Palmeiras andava à procura de se encontrar. Quando nós jogamos com os nossos adversários agora, vocês veem como eles fecham, não é? Estávamos a jogar, não é com uma equipa qualquer, estávamos a jogar com o São Paulo, certo? Uma linha de 5, mais 2 primeiros volantes na frente. O que dificulta muito aquilo que são os espaços que nós temos que criar, e depois precisamos muito da criatividade dos nossos jogadores para ultrapassar esse muro, que foi o que aconteceu aqui, sobretudo na segunda parte. Mesmo assim, como te disse, fomos capazes de criar pelo menos 2 oportunidades flagrantes no segundo tempo. Muitos dos remates bateram naquela muralha do nosso adversário, mas não tem a ver, e desculpa só discordar contigo, não tem a ver com o gramado, tem muito mais a ver com a capacidade do treinador ajudar ainda mais os nossos jogadores, e depois termos presença na área com centroavantes que nos ajudem àquilo que é ultrapassar este tipo de jogos onde as equipas fecham muito. Não é a primeira vez que nós jogamos neste Paulistão contra equipas com linhas de 5, mas infelizmente os 17 pontos para nós no nosso grupo não chega para passar. Abel, boa noite. A gente percebeu, não sei, você pode até falar que o São Paulo solta a escalação, e aí você olha sem Oscar, sem Lucas, e aí você viu que de repente o time vinha realmente para defender. Você até demorou um pouco para a assessoria soltar a escalação do Palmeiras. Esse Palmeiras que entrou hoje, seria o Palmeiras que entraria normalmente, ou você modificou porque viu que eles iam jogar com essa linha de 5 como o Corinthians fez no empate aqui com 1-1? Eu às vezes custa-me dar respostas porque vocês podem deturpar aquilo que eu estou a dizer, mas a forma com que os adversários cada vez mais respeitam o Palmeiras dentro do jogo é notório. E que tu disseste muito bem, o Corinthians empatou uma linha de 5
E o São Paulo espatou uma linha de 5 e nós temos que ter a capacidade de ter soluções internamente para desbloquear essas linhas de 5. E nós temos de estar preparados para elas, porque é o que nos tem acontecido, por isso mesmo, pelo respeito e pelo crescimento da nossa dinâmica. E sim, é verdade, tu estás a constatar isso, eu não me quero alongar muito nessa pergunta, mas é o que é e não podemos fugir a isso. Mas volto a reforçar, nós tomamos uma decisão, eu tomei uma decisão no início do ano, que nas minhas contas nós estaríamos mais ou menos com os pontos que devemos ter, mais 2, menos 2, porque realmente empatámos alguns jogos que se calhar não merecíamos. Por exemplo, o Corinthians aqui em casa, que me desculpem o meu adversário, mas eu acho que nós merecíamos ganhar por aquilo que foi, mas infelizmente não conseguimos. E como te disse, os 17 pontos que temos em todos os grupos dava para passar, não deu, portanto vamos fazer aquilo que nos compete até ao fim e esperar aquilo que tiver que acontecer. Abel, boa noite. Abel, você falou aí do quebra-cabeça, né? Em algumas coletivas você vem falando. Só que essas 3 pecinhas aí desse quebra-cabeça talvez não estejam demorando demais para você, a diretoria, achar nesse grande quebra-cabeça de muitas peças que você tem. E queria entender um pouquinho aí essas contratações que o Palmeiras tem feito, né? Agora a gente confirmou aí o Bruno Fux e o Mikael, que é um jogador que saiu já na imprensa do Houston Dynamo. O torcedor às vezes quer entender, o Palmeiras está atrás de um 9 e traz 2 zagueiros. Como é que está esse planejamento e como que estão essas peças aí? O que está faltando para essas peças encaixarem? Olha, eu vou repetir mais uma vez. Saiu o Rony, nós precisamos de um jogador para a posição de Rony. Saiu o Menino, nós precisamos de um jogador para a posição de Menino. O Vítor Reis foi vendido, nós precisamos de um jogador para a posição de Vítor Reis, e o Caio, juntamente com o Fux, foi uma troca, que é uma oportunidade de mercado. Nós estávamos com 6 laterais e entendemos que apesar do Benedetti estar muito bem e vai fazer parte do plantel, mas ainda tem idade para jogar na equipa B, e todos os jogadores que estão connosco, excetuando o Alad, têm todos idade para jogar na equipa B, e eu não posso pegar, porque eu sei que ele é muito bom jogador e o Luigi também é muito bom jogador, e pegar neles e meter-lhe a camisola 9 nas costas e agora aguenta o peso. Lembram-se, isto é preciso. Se há treinador que sabe o que é formação, sou eu. Se há treinador que sabe o que é apostar na formação, sou eu. Se há o único treinador dos 6 ou 7 equipas que estão na frente e que lutam por títulos que aposta na base, sou eu. Portanto, eu sei muito bem aquilo que nós precisamos e a diretoria também sabe muito bem aquilo que nós precisamos. Em relação às dificuldades ou não, infelizmente não sou eu que te posso dar essa resposta. São necessidades que nós temos, eu já falei nisso várias vezes e sei que o clube está a fazer um esforço para que isso aconteça. E não me vou alongar muito mais em relação a isso, portanto, é repetir aquilo que já foi dito. Boa noite, Abel. Rodrigo Fragoso, TNT Esportes. Abel, vou me permitir aqui ler alguns nomes, né? Para até formular a pergunta da maneira mais correta. O Palmeiras perdeu não só os nomes que você citou, mas outros também, né? Vítor Reis, Caio Paulista, Gabriel Menino, Zé Rafael, Rômulo, Rony, Dudu, e aí de um time de base, que eu não sei nem se você considera, para ser sincero, Michel e Patrick. Recebeu o Atuesta, que foi negociado na sequência, e recebeu agora, em contratações, Facundo, Paulinho, Emiliano, Fux, e deve receber o Mikael. Olhando para o que você tinha nas mãos, fechando a temporada passada, e para o que você tem nas mãos nesse momento, hoje você tem um elenco que te entrega menos ferramentas para trabalhar em relação a peças que podem mudar o jogo, podem mudar sistema, podem mudar a cara de uma partida. Você já falou que não pode colocar o peso de algumas camisas de alguns jogadores especificamente. Não é justo fazer isso com os moleques. Exatamente. Não é justo. Claro. Não é justo. E aí, dito tudo isso, hoje você tem um elenco que te entrega menos ferramentas do que aquele que encerrou o ano? Temos um elenco curto, é isso que eu te posso dizer, e infelizmente temos 3 jogadores lesionados que vocês sabem que nos vão ajudar. O Paulinho vai nos ajudar e vamos ter que esperar, porque seguramente nos vai ajudar quando estiver pronto. Temos o Filipe Anderson, que infelizmente este ano, no início do ano, as coisas não lhe correram tão bem naquilo que tem a ver com a capacidade física, não é? Estamos a falar num jogador, para vocês verem como o futebol brasileiro é cruel com os jogadores, estamos só a falar do jogador que mais jogos fez em Itália
e chega aqui ao futebol brasileiro para se adaptar a esta maratona de jogos atrás de jogos, está a ter dificuldade, está com um problema físico, e isso logicamente que nos deixa o elenco mais curto ainda. Mas o resto a tua pergunta foi muito bem colocada, mas é repetir um bocadinho aquilo que eu disse ao teu colega. Precisamos, o elenco está curto, mas sei que a direção está a trabalhar afincadamente para fazer essas reposições que tu fizeste, e vocês sabem tão bem como eu, vocês são peritos nisso, a pesquisar esses pequenos pormenores, que essa é a minha função, de perceber os jogadores que saem, os jogadores que entram, as reposições que são precisam ser feitas, os jogadores que nos vão ajudar para ter um elenco com mais profundidade. E eu este ano, em função dos jogadores da base que nós chamamos, tirando o Alá, são todos jogadores sub-20 ainda podem jogar em baixo, e eu quero que sejam esses os jogadores que deem essa tal profundidade à equipa, para depois aparecer um Estevão, como foi o ano passado, ou há 2 anos, como foi o Vítor Reis. Portanto, são os moleques da base que nos vão dar essa profundidade, depois de termos 2 jogadores por cada posição, do mesmo nível, e a partir daí, mais juntamente com os jogadores que nós subimos, que sim, esses sejam a profundidade do elenco para acontecer, porque ao longo do ano vai haver lesões. Paulinho está lesionado, Filipe está lesionado, Bruno Rodrigues está lesionado, e com 70, 80 jogos por ano, e infelizmente vocês sabem, o ano passado, numa altura crítica, perdemos o Estevão, perdemos o Murilo, perdemos por algum tempo o próprio Gomes. No início do ano teve um problema no pé, e este campeonato brasileiro, ou este, não perdoa. Nós sabemos que durante o ano vai haver 2, 3, 4 lesões, e nós temos que ter um elenco um bocadinho mais profundo, sendo que, desde que eu cheguei, o nosso elenco sempre foi muito curto, mas não pode ser tão curto como está agora. Oi, Abel, boa noite. Sou o Diego Iwata da Trivela. Vou pegar um pouquinho da pergunta dos meus colegas aqui, tá? Vou insistir no tema só um pouquinho. Mas a minha pergunta é o seguinte: você foi contratada por saber trabalhar muito bem os garotos, você acabou de falar, se alguém tem de formação é você. O Anderson Barros também chega no momento em que o Palmeiras está com uma nova filosofia de dar espaço, né, tinha um time muito mais... Era outra filosofia, contratava muito. Enfim, casou-se tudo, e isso trouxe grande sucesso para você. Grandes títulos, grandes conquistas. Nesse meio tempo, veio a questão das SAFs, né, deu uma revolucionada no futebol. Começou os adversários a terem muito mais dinheiro, até de repente mais que o Palmeiras em dados momentos, né? E a minha pergunta é o seguinte: você está falando que ano passado faltou aqui, machucou muita gente, e isso é reflexo do elenco curto, que é uma preferência sua, né? É uma coisa que você gosta de fazer. Mas o meu ponto é, esta filosofia que foi tão vencedora neste novo momento de SAF, de adversários se reforçando mais, ainda é algo que todo mundo aqui acredita? Vocês acham que é hora de sintonizar de um outro modo? Queria que você explicasse para a gente. Vocês sabem que nós temos uma filosofia completamente diferente dos nossos adversários. É isso que nós temos que assumir, e vocês têm que dizer. Mas a pergunta é, isso continua agora? O ano passado não faltou nada, faltou ganharmos em casa aqui ao Botafogo. E depois fomos eliminados por 2 equipas, né? Sabem quem era o zagueiro nas 2 eliminatórias contra essas 2 equipas? Sabem quem era? Pronto. Sabem que o Estevão não jogou num desses jogos? Pronto. Então, isto tem muito a ver, o próprio sorteio não foi muito favorável. Então não vamos criar um caso onde ele não existe. O Palmeiras é diferente do Atlético Mineiro, é diferente do Corinthians, é diferente do São Paulo, é diferente do Flamengo. Olhem para o elenco, mas não é de hoje, é sempre. E nós acreditamos naquilo que fazemos. Agora, isso não invalida que as peças do quebra-cabeças, e eu sei muito bem aquilo que nós estamos a fazer, ele tem que ser curto, mas não pode ser tão curto. Não é? Basta olhar para o jogo de hoje, vocês olham para o banco e entendem isso, não é preciso ser mágico. Agora, essa parte das chaves e do dinheiro, essa parte não é comigo, não é? Essa parte não é da minha responsabilidade. O que é que temos que fazer, mais ou menos? Como eu vos disse, e disse aqui ao teu amigo, e a tua pergunta vem muito na sequência de as últimas 3 perguntas. Não me obriguem a estar sempre a responder. Eu acho que sou claro, vocês são inteligentes, sabem perfeitamente que o clube, e digo-vos isto porque sei, está a fazer o máximo esforço para continuar a apetrechar o nosso elenco, e vamos esperar. Boa noite, Abel. Luiz Stock da Gol aqui. Abel, alguns dados do jogo de hoje: o Palmeiras teve 15 finalizações, sendo 7 delas de cabeça na jogada aérea, e 2 delas foram ao gol só, né? Uma delas de cabeça do Flaco, a outra foi a finalização de fora da área do Richard Rios.
e podemos dizer que as 2 de mais perigo foram do Flaco de cabeça, né? Mas tem faltado mais coragem e ousadia para o Palmeiras finalizar de fora da área, tendo jogadores como Estevão, o Veiga, o próprio Richard Rios, que chutam bem de fora da área e longa e média distância? Olha, se tivesse que dizer um aspecto a corrigir, é exatamente esse. Quando jogas com uma equipa tão recuada, com a linha defensiva quase em cima da área, uma das armas que tu tens é o remate exterior. Isto foi o que eu disse aos nossos jogadores ao intervalo. Uma vez que eles te preenchem o corredor central com 2 volantes e 2 zagueiros, o corredor central é muito difícil tu entras em combinações interiores. Muito difícil. Uma equipa que joga tão baixa quase dentro da área, ou tu entras em cruzamentos da linha de fundo, ok? Ou cruzamentos exteriores, ou remates exteriores. Não há uma forma, é por fora, para ultrapassar este muro, nem meu entender, é por fora e por cima. E remates exteriores. Rematamos apenas, como tu disseste, 2 vezes, mas rematamos várias vezes dentro da área nas quais bateram nas pernas dos nossos adversários, pelo menos daquilo que eu vi, 8 foram dentro da área, 8 finalizações das 15 foram dentro da área, e 2 delas, como disseste muito bem, foram de cabeça. Mesmo de escanteios, tivemos o Gomes 2 vezes escanteios, uma na primeira parte ou na segunda, o próprio Lopes. Infelizmente hoje nós não conseguimos acertar no golo e não fomos capazes de fazer um golo que tanto precisávamos perante uma equipa que jogou, como disse, muito fechada e nos dificultou muito o nosso jogo de ataque. O próximo duelo do Palmeiras no Campeonato Paulista é contra o Botafogo de Ribeirão Preto, na quinta-feira aqui no Allianz Parque. O Palmeiras precisando muito da vitória e, é claro, secando a Ponte Preta nesta semana. A Ponte enfrenta a equipe do São Paulo e o Palmeiras vai ter que torcer por um resultado negativo da Ponte Preta para continuar ali mirando chances de classificação para a próxima fase. Grande abraço, Capri! Valeu, Felipe. Tá aí o Felipe Melo com o trabalho nos vestiários do Palmeiras e, bom... É claro, não é o Abel falando aí que faltam peças para esse quebra-cabeça. A gente sabe já há bastante tempo que o Abel tem pedido jogadores. Hoje, a presidente Leila Pereira, antes do jogo, falando a Paloma Totti da TV Record, disse que ela, o Anderson Barros, o staff do futebol sabem quando é preciso contratar, quem é preciso contratar. Mas tá difícil, né? O Palmeiras não tem encaixado. Acho que o Abel Ferreira tem responsabilidade nisso. Por quê? Tudo bem, faltam peças. Mas esse elenco que ele tem em mãos é suficiente para, no mínimo, se classificar às quartas de final do Campeonato Paulista. No mínimo. E tem a impressão que isso não vai acontecer. Acho que o Palmeiras não vai se classificar. E aí, insisto aqui, vai ser um vexame histórico, não é? De qualquer maneira, o Palmeiras... vai acionar um alerta aí. Não se classificando à fase decisiva do Paulista, certamente vai fazer com que a presidente Leila Pereira, o Anderson Barros, os executivos aí do Verdão se mexam para tentar trazer mais jogadores, mais peças para esse elenco do Palmeiras, se quiser mesmo brigar para valer com o Flamengo, com o Atlético Mineiro, com o Grêmio, com o próprio Corinthians, né, que está com um time competente aí, o São Paulo, que hoje endureceu ali a situação para o Palmeiras no Allianz Parque, para poder brigar pelos títulos, caso contrário, não vai ser possível. Bom, por falar em São Paulo, atenção, sobe o hino do tricolor, Michel Lopes, sobe o hino do São Paulo, porque agora é hora de falar do São Paulo Futebol Clube. Boa, isso mesmo, vamos lá, vamos falar do tricolor aqui, porque o Paulo do Vale vai trazer as informações do São Paulo. O Zubeldia dá uma respirada, não é? Estava pressionado ali em caso de derrota, o Zubeldia, para muita gente, corria um risco, mas dá uma respirada aí agora, já praticamente classificado, garantido nas quartas de final do Campeonato Paulista. E o São Paulo hoje, não é, foi um time pragmático. Se não foi brilhante do ponto de vista técnico, pelo menos foi um time pragmático. Mostrou ali muita disposição na marcação, mostrou ali uma entrega muito grande na marcação desse time e conseguiu parar o Palmeiras e conseguiu aquilo que se esperava, que era dar uma segurada na equipe. Vamos então falar do São Paulo, as informações do tricolor com o Paulo do Vale. Diz aí, PDV! Bom, Capri, aqui no Allianz Parque, o resultado acho que ficou de bom tamanho para o São Paulo na atual conjuntura da temporada, né? Vamos ouvir o técnico Luiz Zubeldia, que explicou, né, a estratégia, a planificação, e aí deixando Lucas e Oscar no banco de reservas e também falando a respeito do gramado sintético do Allianz Parque.
tomamos la decisión de jugar así, tratando de hacer un planteo de mucha concentración. Sobre todo teníamos que estar preparados para los cruzamientos, teníamos que estar preparados para la bola parada, para cuestiones que por ahí Palmeira maneja muy bien. Y creo que, o acredito que hasta el minuto 10, 15 de la segunda parte el equipo fue controlando. Después ya se nos vinieron un poco más y bueno, y generaron un par de situaciones. Nosotros tuvimos la de Luca, que fue bastante clara. Pero el punto sirve por una cuestión de que, si no me equivoco, ya estamos clasificados. Y eso para la gente es bueno. Y bueno, ahora ya nos queda jugar en el Morumbí. Quedan 2 fechas para jugar cuarto de final, ¿no? Así que a seguir trabajando. E nada mais. Luiz, boa noite. Na entrevista antes do jogo, estava acompanhando, vi um trecho da sua entrevista antes do jogo, você fala que é questionado sobre as mudanças que você faz antes da partida, né, a saída de Lucas e Oscar. Você até fala um pouquinho sobre a questão da carga, né, pouquinho sobre dosar isso, equilibrar isso. E aí, saber de você se, na sua avaliação, isso acabou sendo forçado para a partida de hoje, te forçou a fazer essas mudanças por conta das tuas escolhas também lá em Brasília de manter o time naquela pegada de titular. No, yo acredito que tuvimos coraje, valor de sacar 2 jugadores importantes por una cuestión de planificación, de cargas, así como en otro momento ha salido Caleri, ha salido Luciano, han salido algunos de los otros jugadores. Nosotros priorizamos la planificación y, como he hablado siempre, cuando uno planifica podés correrte para un lado, para el otro, dentro de la planificación porque no es rígido, pero en este caso con 2 jugadores que habían jugado 90 minutos los últimos 2 juegos allá en Brasilia, Oscar tiene un tobillo un poco con un poco de hinchazón, de dolor, y en el caso de Luca, que es un jugador explosivo, habiéndolo usado 2 juegos seguidos, me parecía incorrecto por la carga de minutos y demás ponerlo hoy. Entonces seguimos la planificación y dentro de la planificación, por supuesto, vamos dando un poco la organización, las características de jugadores. Al no tener extremo por ahí por izquierda como Ferreira, que tiene una molestia muscular, dijimos, bueno, vamos a salir con 3 atacantes más naturales, vamos a tratar de poner laterales volantes, adaptarnos un poco a lo que tenemos y, como he dicho siempre, 3 pilares. Primero, competir. Segundo, buscar nuevas estrategias, planteo. Y tercero, que los jugadores se vayan preparando de la mejor manera. E mais allá del contexto, nós seguimos a planificação. Luiz, ainda um pouco dentro disso, desde 2022 o São Paulo não saía aqui do Allianz sem um jogador machucado, sem um jogador lesionado. Muito se coloca na conta do gramado sintético. Essa planificação tem a ver com tudo isso que você disse, mas também tem a ver com a situação do gramado sintético. Isso preocupa você mais do que isso? Preocupa os jogadores de alguma forma ou não? É um tema muito profundo. Hoje foi por uma carga de minutos. Habíamos planificado que jogaran certos jugadores 90 minutos los 2 juegos de Brasilia. Y por supuesto hoy ya era el tercer juego de 90 minutos, era mucho más arriesgado, ¿no? Por lo que acabo de falar. Un jugador como en el caso de Lucas es explosivo, otro jugador como en el caso de Oscar se desplazó muchísimo el último juego y terminó con el tobillo un poco hinchado. Entonces, jugadores que por ahí tenían menos carga de minutos, hoy los pusimos sabiendo que podían entrar dentro de un planteo que ya teníamos preparado. El tema del gramado
Veo que todos los equipos están disconformes, pero FIFA lo permite, y si FIFA lo permite, por algo los equipos no son mucho, pero lo ponen un césped sintético, creo que Palmeiras, Botafogo, Paranaense, ¿no? Pero si hay algo que tengo claro, que los jugadores de todo Brasil prefieren gramado natural, por salud y por una cuestión de espectáculo también. Entiendo que es más costoso, porque al ser natural, si vos querés hacer la cantidad de conciertos que hace Palmeiras, por supuesto cuando levantás el escenario y demás, tenés que otra vez invertir en el gramado natural. Pero es lo que acontece. Hay recursos que buscan los equipos con total justicia, y bueno, por eso colocan el gramado, ¿no? Acredito que en algún punto los jugadores se van a tener que juntar, en algún punto los jugadores van a tener que hablar de este tema, porque lo que está perdiendo, o el que puede llegar a perder más, es el jugador de fútbol y su salud. Y se lo digo yo, que a los 23 años no pude jugar más por mi rodilla. Zubeldia, boa noite. Nathan Freitas, da Rádio Web Futemais. Com esse empate, né, o São Paulo chega a 16 pontos e fica uma única vitória de classificar em primeiro no grupo, que é o que interessa. No geral, você e a sua comissão técnica está satisfeito com o desempenho da equipe até aqui nessa primeira fase? No, hay que mejorar. Acredito que tenemos que mejorar. Acredito que es una etapa muy difícil esta, porque nada alcanza. Si ganás algún partido y no jugás bien, no es reconocido. Si empatás con equipos que no son de tu categoría, no te quedás contento. Entonces acredito de que tenemos que seguir mejorando, y que es una situación, por el campeonato del Paulista siempre ha sido difícil por todo lo que conlleva el Paulista, ¿no? Es equipos de tercera categoría, cuarta categoría, segunda categoría, con jugadores que por ahí fican en segunda categoría habitualmente, o inclusive algunos que fican en primera categoría, juegan 3 meses, compiten mutuo y después se van. Entonces es muy complicado el Paulista. Contextualmente es muy complicado. Entonces, estar clasificado ahora es lo que debería acontecer. No es ni para ponerse súper contento, ni para estar amargado. Simplemente es lo que debemos hacer, clasificar a Sao Paulo de manera tranquila para la siguiente fase. Si logramos clasificar primero, te voy a decir, lo que deberíamos hacer es clasificar primero, por presupuesto, pero entiendo que no es fácil. Entonces, entiendo que no es fácil jugar bien a esta altura, entiendo que todos los partidos son muy difíciles, entiendo que haya problemas cuando no se gana, o críticas, porque el Paulista es eso, es ese contexto que já me habían falado. Bom dia, boa noite, Otávio Rocha, da Valve Brasil. Queria perguntar sobre o Sabino. Na última coletiva que eu estava com vocês... el representante Sabino. Não. Você que me perguntou, não? Não fui eu, não. Mas eu estava lá na coletiva e naquela época o Sabino estava como mais titular do que reserva, e surgiu a notícia de que ele está indo por Vitória, provavelmente. Queria saber se você conta com um zagueiro canhoto, principalmente por ser o único zagueiro canhoto do elenco, se você vai precisar de um zagueiro canhoto do seu estilo de jogo, se isso vai fazer falta para você. Obrigado. ¿Quién? La pregunta no sé cuál. ¿Si Sabino? ¿Sabino? Está loco vos. Si no tenemos muchos jugadores, ¿querés encima sacarme a Sabino? ¿Vos viste la cantidad de jugadores que se fueron? ¿Y encima me querés sacar uno más? No, más bien todos los que puedan venir, que vengan. No, si Sabino, escúchame, Sabino, ¿sabés la alegría que tiene estar jugando en Sao Paulo? Ha sido un ejemplo para todos nosotros, Sabino. Un
jugador que ficó en Sao Paulo por medio a prueba, venía del ascenso. Ha sido un ejemplo Sabino. Entonces Sabino tiene que seguir, aparte de considerarlo, es muy importante para no solo lo deportivo, sino también para la parte humana, porque es muy buen profesional y es un ejemplo para todos nosotros. Y ha jugado mucho conmigo, Entonces hay que seguir, y va a jugar porque es el único zaguero perfil izquierdo que tengo. En algún momento va a jugar. Pero bueno, Alan y Robert son zagueiros que também estão bien, ¿no? E Zubeldia foi questionado também a respeito do zagueiro Sabino, né? Se estaria perdendo mais um jogador, e disse que não, né? Que espera contar com ele para o restante da temporada, já que já perdeu muitos atletas, segundo o treinador do São Paulo, que não comanda o tricolor paulista. Na quarta-feira contra a Ponte Preta, levou o terceiro cartão amarelo, portanto Maxi Cubeiras é quem comanda o São Paulo à beira do gramado. O tricolor com a classificação garantida, agora em busca do primeiro lugar no grupo, para pelo menos na fase de quartas de final, jogar em casa contra a equipe do Novo Horizontino. E com as informações do Paulo do Vale, boa PDV, é isso aí, valeu Zubeldia! Dá uma respirada, né, Zubeldia? É isso, não é? Agora é mirar as quartas de final do Campeonato Paulista. Com as informações do Paulo do Vale, o trabalho da reportagem Bandeirantes no Allianz Parque, nós estamos fechando mais essa edição do Apito Final. Apito Final que volta essa semana com a sequência do Campeonato Paulista. E atenção, hein? Com a estreia do Corinthians na pré-Libertadores. Vem aí o Timão nesta quarta-feira, jogando na Venezuela contra a Universidade Central lá da Venezuela. E claro, a Rádio Bandeirantes vai transmitir esse jogo na quarta-feira. Então é semana de Campeonato Paulista, de pré-Libertadores e de muita informação do futebol para todos vocês. Amanhã tem Esporte em Debate comigo, Alexandre Pretzel, João Paulo Capelanes e o Leandro Quesada. E claro, nossa área, resenha, os donos da bola, toda a programação esportiva da Bandeirantes para você não perder nada, nenhum lance, nenhum detalhe. Tenham todos um bom final de domingo. A produção do Apito Final da Nina Gagliotti com Michel Lopes na mesa de som, Beto Rebeck na central técnica, Alain Marcel no switcher. Tenham todos um bom finalzinho de domingo. Já estamos chegando na segunda aí, né? Uma ótima semana a todos. Tchau, São Paulo. Tchau, Brasil. Aqui deu. Apito Final. O pós-jogo completo na Rádio Bandeirantes.